Já passou pela Ponte em 2010. O meia Gabriel Santiago e o colombiano, eu não sei como é que pronuncia esse treco aqui, Vidiero, Tigrão, Vidiero, Paul Vidiero vai ser o primeiro colombiano a jogar na história da Ponte, mas você gostava mesmo do Rirena, né, Tigrão? Você falou que o Rirena não jogava bem, eu quero de cara questionar o senhor, viu? O Rirena, ele não jogava bem, mas se não fosse o Rirena naquela Ponte 2003, é que o senhor não se lembra. O senhor não se lembra, foram 7 gols que o Rirena marcou. Fez 3 no derby. Eu sei que ele não era bom. Ele fez 3 em derby, mas 2 foram de pênalti, tá? Falo já os gols do Rirena. Um abraço grande, Tigrão. Seja bem-vindo ao Concentração. Um abraço, Edu. Um abraço para você. Um grande abraço também para os nossos amigos do Concentração. E jogo decisivo, né? Já tivemos até bate-boca aí. Eu acho que esse jogo, para o campeonato em si, olhando-se só o recorte do campeonato, esquecendo a rivalidade, ele é muito mais importante do que o jogo de sábado passado, do que o derby. Olhando-se o campeonato. Por quê? Porque o Sampaio Corrêa é um adversário direto da Ponte no que tange a permanência no campeonato. E com o Guarani, a Ponte esse ano não disputa nada. O Guarani está disputando para subir e a Ponte está disputando para permanecer. Ótimo, circunstâncias do campeonato, já foi diferente em outras épocas. Então, claro que seria importante ganhar o derby. Todo ponto somado é importante. Mas perder o derby tem que ganhar hoje. Por quê? Porque esse aqui, o Sampaio Corrêa com 27 pontos, contra os 31 que a Ponte tem, ele é o 17º, ele, o Sampaio Corrêa. No caso de uma vitória da Ponte, a coisa fica muito boa, porque a Ponte se distanciaria aí 7 pontos do 17º. 7 pontos, é bastante ponto. Daria um refresco. Porque, cá entre nós, ABC com 16 já foi, o Londrina com 20 pontos e já jogou na rodada 20 pontos. O ABC também já jogou, o Londrina com 20. Se a Ponte ganhar, vai abrir 14 do Londrina. Não tira mais. Tombense, que inclusive joga com a Ponte, lá em Tombos, tem 25. A Ponte ganhando, abre 9 do Tombense e abriria 7 do Sampaio. Então é um jogo que vale permanência, viu, Edu? E a gente espera, sinceramente, que os jogadores tenham essa consciência, que a torcida empurre esse time o tempo todo, que possa comparecer ao Moisés Lucarelli, porque esse não é nem de 6. Esse é jogo de 18 pontos. Mas tô falando do Rirena. O senhor falou que o Rirena não é bom. Tigrão, é o seguinte, o primeiro gol do Rirena, 2003, chegou em julho de 2003. Teve um jogo majestoso, Ponte e Figueirense. Você sabe que estava 1-0 pro Figueirense. O Piatti tinha perdido um pênalti. O Rirena empatou a 43, ele empatou. Primeiro gol dele. Aí veio um jogo Ponte e Grêmio, lá em Porto Alegre, seu Tigrão. Lá em Porto Alegre, 2-1 para o Grêmio. O Rirena empatou aos 39, 2-2. Aí teve Ponte Vasco, majestoso, tava 2-1 pro Vasco. 46 pimba, gol do Rirena. E empatou. Aí teve o derby, lá no Brinco, outubro de 2003, ele fez os 3, 2 de pênalti, tava chovendo, tirou a máscara das partes íntimas, colocou lá o goleirão. Tava um cheiro, hein? Então, aí é que tá, mas aí passou pela Defesa Civil. Aí teve um jogo no Maracanã, seu Tigrão, Ponte Fluminense, Maracanã. A Fluminense fez 1-0, a Ponte empatou. Você sabe que o Rirena, ele marcou 2-1. Foi a primeira vez na história que a Ponte ficou à frente do placar do Maracanã. Calma que eu explico, é 2003. Aí, 2-1, gol do Rirena. Mas não demorou muito, lado esquerdo, o Marcelo acabou empatando 2-2, tá? E teve, esses foram os 7 gols do Rirena. Moral da história, último jogo, o Ponte Fortaleza, você lembra? A Ponte ganha para escapar do rebaixamento e ganhou do Fortaleza na rapa do tacho. A Macaca escapou, mas com os gols do Rirena ajudando demais. Ô Tigrão, nota do Rirena, vamos lá. A nota que você dá pro Rirena. 6,3. Então tá bom. É o seguinte, você sabe que o Majestoso, terça-feira... Tem um outro argentino que veio do 15,
Do 15? Pega aí. Eu tenho aqui. Ele tava com o nome dele. Tava com o nome dele na ponta da língua. A Ponte é o primeiro colombiano que a Ponte tem. Mas esse argentino grandão que veio, molengão. É a Frontini. Não, é o Frontini. O Frontini jogava bem. Frontini veio do Marília. É outro, veio do 15 aqui, de Piracicaba. Aqui, 15, vamos lá. Argentino, teve Rirena, Frontini, Gustavo Savoia. Gustavo Savoia? Foi 2009. Fez Savoia. 4 gols. Fez 4 Tem gols. mais argentino aí? Não? Juan Marquísio, 2009, nenhum gol. Jogou por aqui. Brian Sarmiento, lembra de Brian Sarmiento? Não lembra. Nossa, 2013, lembro. 3 jogos, nenhum gol. O meio atacante Martinúcio. Alejandro Martinúcio, 2016, foi contratado, veio do Corinthians, não chegou a jogar. Foi no departamento médico, cuidaram dele, aí não passou no exame médico. Não passou. E o argentino naturalizado paraguaio, Jorge Mendonça. Nossa. Jogou em julho de 2017. Cada bonde, hein? Cada bonde. Não, e o Luiz Ali, boliviano? Nossa. Não, a turma fala da Bolívia. A Bolívia não é coisa... O Luiz Ali, ele se machucou aqui no Majestoso, Ponte Botafogo do Rio. Ele ficou 7 meses no DM e foi convocado para a seleção boliviana para 3 amistosos nos Estados Unidos. Como é que é convocado? Não é sério. Você vê que agora o que aconteceu na Bolívia? O campeonato boliviano parou agora. Parou. Então, tudo jogatina, corrupção. E agora eles estão querendo. Então. E agora eles estão querendo fazer um torneio relâmpago. Fora do campeonato. Porque não pode ficar sem ter campeão. Aí a pergunta que eu fiz da boleia do caminhão. Mas no torneio relâmpago não vai ter corrupção também? Tigrão, qual que é a garantia? O uruguaio que a Ponte teve, Raul Dias, década de 50, Cabreira junto com ele também, Varela foi 83. Nossa, posso contar uma historinha rápida? rápida? Júlio Rodrigues, o Varela quem trouxe foi Antônio Rafu, que foi vereador já falecido. Já faleceu, Rafu. Antônio Rafu, Cilinho, mandou o Rafu pegar Varela na Inter de Limeira. 1983. Bom, primeiro, rapidinho, Edu, já que aqui o espaço é legal, mas é rápido. Não, fica à vontade. Perto de Savoia. Quem? Perto do Savoia. Savoia. Gustavo Savoia. Perto do Gustavo Savoia, o Rirena é Manfrini. É Reinaldo do Atlético Mineiro. Eu não falei todos os estrangeiros que jogaram. Mas me poupe, vai. Facundo Batista, Leandro Barça foi o último. Facundo Batista é primo de Batista. É. Batista que arrumou aí. Renato Gonzalez, é chileno, jogou em 2010, uma vergonha, e tinha jogado na seleção de base do Chile. Ângelo Arauz veio do Corinthians, 2019. Isso é chileno. Paraguaio. Arauz até que é razoável. Razoável. Meio atacante Pablo Escobar. Isso é paraguaio. Jogou em 2010 na Ponte. Peruano, Ramírez. Fazia gol. Pablo Escobar, narigudo. Pablo Escobar. Mas ele fez 3 gols. Em 2010 ele marcou 3 gols. O peruano, o Ramírez, que estreou no derby, fez aquele gol lá no brinco. Sem querer, mas fez. Mas que fez. O Emerson tomou o gol, foi dispensado. E Luiz Advíncula? Então, Advíncula até hoje é titular da seleção peruana. Até hoje. Jogou na Ponte 2013. Foi expulso aí no primeiro jogo agora. Na estreia do Peru das eliminatórias, Advíncula foi expulso. Luiz Advíncula. Aqui parecia o Papaléguas. E os africanos? Aaron, lembra de Aaron? Aaron. É do Benin. E foi revelado na Ponte. Jogou 2018. Aí no final de 2018 foi embora. Yaya Banhoro. Lembra de Yaya Banhoro? Lembro também. É de Burkina Faso. Chegou em maio de 2018. Eu pensei que eu ia vir aqui pra me divertir. Último clube no Santos. Você me faz sofrer. E Papa Faye? Bom, esse aí você podia pular. Papa Faye, meu ídolo. É do Senegal. Jogou na Papa Ponte. Faye e aquele que... Nossa Senhora. Aquele que você acabou com a carreira dele na Ponte, aquele meia, como que é o nome dele? Não, é Thiago Real. Eu não sei se você gosta mais o Thiago Real de Papa Faye ou de Thiago Real. Thiago Real, meu ídolo, tá na Arábia Saudita. Você tá pensando o quê? É inteligente. Deixa eu contar uma, você falou um nome aí. Você falou um nome aí de Varela. Varela é um zagueirão. 1983. Então, de cá jogava ainda, na Ponte. E de cá, anos e anos depois, que veio trabalhar aqui com a gente, como comentarista, aliás, brilhante. Acrescentou muito, experiência, né? Bem quisto, inclusive, como comentarista nas duas torcidas. Foi mais ou menos como 2008, acontece. 2008, você estava em Guaratinguetá com ele. Não estava. Não, 2008 foi aquele
Foi aquele final de semana que eu tava... o spray. Não, mas foi só de cá e Batista e o repórter. Então, mas o de cá tava aqui. Tava. 2008, tava aqui. Tava. Você quer ver? Eu só não tava em Guaratinguetá, porque foi o de cá. E a gente fazia num comentarista mas só. eu falando que é você que tava... Você tava na jornada. Não tava. Não Sabe tava. que eu tava em 2008 no jogo de Guaratinguetá? O jogo levou a Ponte pra final, o povo de poder entender que a Ponte de virada, a Aranha pegou pênalti, jogo do Aranha. Isso. 19 de abril de 2008. Esse jogo eu tava em Xangai, na China, ouvindo a rádio. Você tá brincando? Verdade. 2008 o Zé Arnaldo tava aqui. Aí eu voltei na semana seguinte, aí eu comentei os 2 jogos da final contra o Palmeiras. Que inclusive o Cajal não jogou. 1-0 aqui, jogou lá. Quem não jogou foi Elias. Não, o Cajá não jogou contra o Palmeiras aqui. Não jogou. Aqui não. Eduardo Arroz, Cajá e Elias não jogaram. Isso. O Elias se machucou em Guaratinguetá. O Cajá levou o 3º amarelo em Guaratinguetá. E depois no segundo jogo volta o Elias com a machucado, costela quebrada e deu no que deu. Bom, eu ia falar do Dicá, você falou de 2008, foi nessa época, uma vez batendo papo com o Dicá aqui pelos bastidores, pelos corredores. E a gente sempre vai falar do quê? Vai falar o quê? De política, vai falar de medicina, a gente fala de futebol, né? Ainda com um cara da envergadura do Dicá. Eu não sei por que surgiu esse assunto aí. E ele falou, Valdemir, a Ponte contratou um uruguaio, um zagueiro de 4 metros de altura, chamado Varela. E aí, casa cheia, e vem a estreia de Varela. Ele me falou contra quem foi, mas eu não me lembro. E aí até os jogadores curiosos com o Varela, porque já tinham visto nos treinos. O Varela, cintura engessadíssima. Parece que tinha engolido um bambu. Ele não virava. E aí a primeira bola que o adversário levou pro fundo e cruzou. Tinha ninguém na área. Sabe aqueles caras que fecham o olho e cruzam a bola? E Varela foi cortar. E de cá, né? Olhava pra lá. 83 tinha Mário Sérgio. Mãos de tinha pai, Jorge Mendonça. Tinha acabado de chegar. Eu acho que tinha até Osmar Guarnelli ainda. Era um time sim. muito experiente da Ponte, de grandes jogadores, e que fez uma péssima campanha no primeiro turno, depois se recuperou e se classificou para o octogonal do Campeonato Paulista. Se passavam 8. Mas o primeiro turno a Ponte estava na zona de rebaixamento. Eu acho que foi naquela transição do doutor Antônio Carlos Corsini, como presidente tampão, tá tudo na minha cabeça. E aí, era o Lauro Moraes, o presidente, porque ele contratou o Jorge Mendonça. Isso, nesse contexto, Varela. A bola é cruzada. Os caras já tinham lá, os cobras criadas da Ponte, já tinham visto no treinamento. Falaram, pô, o que é o Celinho, o que é esse cara aí, pô? Mas tudo bem, né? A estreia de Varela, atração. Casa cheia pra ver Varela. Vem o cruzamento e Varela vai cortar. Isso de cá me contando. E Varela dá uma rebengada na bola. E ao invés dela sair da área, ela foi contra. Quase derrubou o travessão. Com o ganso batido. Tinha tomado. Aí um olhou pro outro, outro olhou pro outro. Os líderes, os mais bem, falaram, Varela, na próxima, não tira de primeira não. Para ela e dá um bico. Né? Porque se você for tirar de primeira e espanar a outra, nós vamos tomar o gol. Aí Varela também, tô lembrando de Varela por causa dessa história que Dicá me contou, que foi um horror a estreia dele. Só chutão, só voadora, rabo de arraia, e no primeiro lance meteu contra e ela explodiu no travessão para sorte da Ponte. E eu tô me lembrando de Varela por causa dessa história. E também estou me lembrando de Varela porque você acabou falando aí da relação de estrangeiros da Ponte, né? Mas esse período aí, Tigrão, já vou aproveitar o gancho, você está em 83, né? 83. Porque foi em 82, janeiro 82, que o Dicá marcou aquele gol contra o Taguatinga, no gol da Fepasa. Isso, deu o chapéu e a virada. O Lauro Moraes contratou Zezinho e Bagé, que vieram do Sul. Na época, Lauro Moraes vai às compras. Ele tinha trazido o Jorge Mendonça, a galera tudo ouriçada. Pô, vai às compras. Quem será? Pô, já trouxe o Jorge Mendonça, vai trazer. Aí chega lá no Moraes. Agora vai trazer Rosemiro, Toninho Vanusa. Né? Apareceu Zezé e Bagé. Zezinho e Bagé. Zezinho, ai meu Deus. Vieram lá do interior do Sul. Meu Deus. E aí,
Esse gol do Dicá, em 31 de janeiro de 82, o gol mais bonito da carreira do Dicá, ele mesmo disse, não foi o mais importante, foi o mais bonito. Sem dúvida. O Bagé foi lançado. Ele entrou na área, o goleirão chamava Haroldo, goleiro do Taguatinga. Haroldo tirou com os pés. Salvou. Só que a bola bate e volta fora da área pingando. O Dicá tava de costas pro gol. Você já viu? Ele dá um lençol, um chapéu num volante chamado Boni. Mata no peito e chuta de esquerda. A bola entra no lado direito do goleiro. Foi o gol mais bonito do Fantástico. Não matou nem no peito, viu? Eu tô vendo o gol. Nem no peito matou. Não matou. Do jeito que sobe, ele vira o corpo. Mas tava de costa, né? Tava de costa, ele dá o chapéu de costa e vira. E quando ele vira, ela se oferece para a perna direita. E ele bate. Mas não caiu nem no chão e nem no peito. Foi com a perna direita? Foi de direita e sem cair no chão. Nossa. Direto do chapéu. Ele dá o chapéu, vira 180 graus para acompanhar a trajetória da bola, exatamente para dar o ângulo com a direita. E aí bate golaço. Acho que um dos gols mais bonitos da carreira do Dicá, sem dúvida nenhuma, mas um dos gols mais bonitos da história. E eu queria, porque eu vou acabar esquecendo. Tem uma aqui do Cilinho com Mário Sérgio, com Dicá e com Isaías, que veio da Lençoense. Isaías Profeta. Eu lembro do Isaías, mas bem depois. Não, que veio da Inter de Limeira. A Ponte teve Isaías um pontinha, bem depois, já nos anos 2000. A Ponte teve o Isaías volante e teve o Isaías atacante, que foi artilheiro da série, que seria hoje a Série A3. Pelo Lençoense. Ele fez o gol no São Paulo aqui, tô tentando lembrar que ano que foi esse Isaías. O Isaías era garoto, ele veio com 22, 23 anos para a Ponte. Veio a princípio como uma aposta, mas fazedor de gol, artilheiro na Lençoense. Isaías Mineiro. Mineiro de... eu não vou me lembrar agora a cidade. Isaías, acabei tendo até um relacionamento pessoal com ele, de amizade e tal, porque ele era muito amigo de Everaldo. E Everaldo a gente fazia faculdade no mesmo prédio lá da PUC Central. Everaldo fazia matemática e eu fazia matemática? Direito. Matemática. E eu fazia direito. E era no mesmo prédio ali na PUC Central. Bom, enfim, acabei conhecendo Isaías, uma figura doce, um cara sensacional. Se casou aqui em Campinas, deve estar morando aqui em Campinas o Isaías. E aí, no coletivo, no treino tático, no treinamento de jogadas ensaiadas também, Cilinho treinador. Isaías, naquele time só de cobra criada, era o mais inexperiente, ou menos famoso, perto de Jorge Mendonça, Mário Sérgio, Dicá, já em finalzinho de carreira. E o Cilinho saiu, eu estava vendo esse treino. Eu fui lá fazer algum tipo de trabalho na época, começando no rádio, e estava vendo esse treino. Era comum a imprensa ver os treinos. E o Cilinho, dá uma olhada, Edu, ele fazia uma jogada assim, né? O Dicá pegava a bola e o Mário disparava pelo lado esquerdo. E o Isaías entrava. Pô, não lembro desse Isaías. Você vai procurar aí, você vai procurar 83, ele o também. Isaías que é 2005, Máfia do Apito. Não. Que teve um... Esse Isaías é lá 83, atrás. Se casou com uma moça aqui de Campinas. Não lembro do Isaías. Atacante, Atacante, centroavante. E aí, tô vendo aqui a fachada do Isaías, o rosto do Isaías. E aí a jogada era assim, no treino. De cá alçava Mário na ponta esquerda, gol da Fepasa, treinando no Moisés Lucarelli. E Mário cruzava, mas Isaías não tinha que ficar na área. Isaías tinha que entrar sincronizado. Vim correndo de trás e Mário centrava para Isaías, que entrava junto com a bola. Sincronizado, não era ficar lá de pivô, que é exatamente para pegar a defesa adversária desarrumada e não ficar facilmente marcado. Aí Cilinho falava mais ou menos assim, ó. De cá, Mário, mete no Mário, enfia pro Mário, Isaías, segundo. Aí o Isaías vinha correndo. E o Mário Sérgio, que Deus o tenha em bom lugar, é o cara mais sacana da história do futebol.
todas as traquitanas, sacanagens, gozações, o Mário estava no meio. E combinaram, ele, Cilinho e Mário Sérgio. E eu encontrei com o Mário Sérgio na final em Lanús em 2013 e eu perguntei disso pra ele, eu tava vendo o treino. E ele se esborrachou de rir e falou, eu me lembro disso. Cilinho era um barato. Foi a observação que o Mário fez, que ele estava lá para transmitir aquela final da Ponte com o Lanús pela Fox Sports. Isso, acho que já era canais Fox. Fox. E aí, o que acontece? O Cilinho, o Mário Sérgio põe a bola com a mão onde ele queria, ele colocava onde ele queria a bola. Uma habilidade extraordinária. E o Cilinho gritava segundo e o Isaías entrava esbaforido no segundo. Isaías, segundo! E o Mário cruzava no primeiro. Mário, tá bom, vamos de novo. Volta, Isaías. Isaías vinha aqui na intermediária. Quando o de cá pegava a bola, Isaías entrava correndo. De cá alçava a bola e Mário cruzava para Isaías chegar junto com a bola. Risca da pequena área. De cá! Bota lá no Mário! Lança o Mário! Mário, segundo! Isaías ia no segundo, Mário, pum, no primeiro. Isaías ficava louco, Davi. 10 vezes, aí me invertia. Mário, no primeiro! Tacava no segundo. Mário olhava o Isaías entrando no primeiro e pum no segundo. Ai, ai, ai. E aí, o Isaías não aguentava mais. Eles fizeram umas 12 vezes e o Mário errou todas. Que é uma coisa impossível de acontecer. Ainda mais num treinamento. Estádio vazio, o cara descontraído. E os caras sacaneando. E o Isaías estava vomitando o bofe. O baço. Ele não aguentava mais. Vamos, Isaías, sem desistir. De cá! No Mário, Isaías não aguentava. Aí Isaías foi e não chegou. Isaías estava exausto. Isaías chega totalmente arrebentado fisicamente e para na pequena área, fala, aí não acerta uma, para. E aí Cilinho para Mário. Mário! Ó, Isaías, primeiro! O Mário no primeiro, porque ele viu que Isaías não foi. A única que Isaías não aguentou chegar, foi. Aí Mário fez certinho. Aí Isaías, ofegante. Cilinho, desculpa. Cilinho chegou no Isaías bem alto, todo mundo, todos os jogadores em volta. Isaías. Olha o azar de Isaías. Na única que ele não foi, e era sacanagem, o Mário pôs na pinta. No bico da pequena área, primeiro pau. Isaías não aguentou chegar. Para um azar ainda maior de Isaías, que tinha ido em todas, levando a sério o treinamento e os caras sacaneando ele, a hora que o Mário põe na pinta e Isaías não vai, tá passando o trem. Aí Cilinho falou, Isaías, continua com esse sono aí, que aquele lá que tá passando te leva de volta para Lençóis Paulista. Sensacional. Tigrão e Cilinho. Olha, quem tá mandando um abraço pra você, olha, Mestre Brandão e Dona Lourdes. Opa. O Ney mandou, olha você aqui com eles, aí. São os pais do Ney, do Neizão. Seu Brandão e Dona Lourdes. Está aqui você na foto e o Batista também. Legal. Lá, tá vendo? Mexi ali, volta lá, Edu. Deixa eu ver aqui. Eu vi aí. Acho que é algum aniversário de festa de aniversário. Da ponte. Estamos no YouTube aqui, dá para mostrar? Vê se tá saindo aí no YouTube. Ô Neizão, você tá no YouTube, hein? Dona Lourdes. Aqui, beleza. Você, os papais aqui com o Tigrão e com o Batista. Aproximar mais? Um grande... Aproximar mais, assim? Isso. Assim? Ficou legal? Mais um pouquinho? Ficou legal? Mais um pouco. Mais um pouco. Atenção. Aí, Neizão, você tá no YouTube. Parabéns. Obrigado, Ney. Obrigado, Brandão, então, Dona Lourdes. Essa história é sensacional, né? E a outra é de Carlos Alberto. Centroavante revelado pela Ponte, esse você lembra. Era dos juniores, começou a engordar, tal noitada, moleque, empolgado... E namorada ficando grávida, aqueles negócios de jovem. Carlos Alberto, mesma época. Década de 80. Começo da década de 80. E aí o Carlos Alberto, bom de bola, fazia gol e tal, mas não chegou a explodir. Também questão de extra-campo, essas coisas todas, muito jogador se perde aí na virada, a hora que vai se profissionalizar. Mas chegou a jogar algumas partidas pela Ponte.
E aí, Carlos Alberto chegou um dia para treinar. Cilinho, treinador. Carlos Alberto, engordou, hein? Nem no banco você não vai, Carlos Alberto. Sabe o que é bom, Carlos Alberto? Ai, Cilinho. Pra emagrecer, Carlos Alberto, café! Café que é bom pra emagrecer, Carlos Alberto. Ele falou, mas eu tomo tanto café, seu Cilinho, eu não emagreço. Não é tomar, Carlos Alberto, é carpir café. Olha, terça-feira, o Majestoso vai completar 75 anos, jubileu de diamante, e daqui a pouco o Stefan Campineiro, que escreveu em 2018, Majestoso 70 anos. Quando o Majestoso fez 70 anos, o Stefan Campineiro escreveu o livro contando a história do Moisés Lucarelli, a construção, uma história maravilhosa. Sensacional. Ele vai falar pra gente como é que era o Majestoso no dia que ele foi inaugurado. Como é que era o estádio. Mas isso depois. Eu... Sabe que gosta de ficar contando história, mas falando do jogo, o jogo é... Eu diria que é quase de vida ou morte esse jogo agora. Pimentinha, será que Pimentinha vem aí. E vou dizer pra você, no primeiro turno, o Júnior Tavares que marcou Pimentinha. Você quer ver? Só deixa eu pegar o papel aqui. É um time que já marcou 19 gols, também tem um ataque sofrível, mas a Ponte marcou só 16. Marcou 3 gols a mais do que a Ponte, e a Ponte precisa ganhar esse jogo de qualquer maneira. E dá tempo ainda, que é 17 horas, e o Majestoso é extremamente bem localizado. Estou aqui convocando ou conclamando a torcida da Ponte a comparecer nesse jogo. Você vê o tempo como é que tá, hein? Mas não vai chover, não. A previsão não é de chuva. Não é de chuva, mas olha, tá ventando pra caramba. Mas tá bonito lá fora. Acabei de chegar aí agora, tá legal, tá agradável. E aí, Edu, a Ponte só tem um jeito de ganhar esse jogo. Eu preciso ir para aquela outra missão. Vai ser com 3, mesma coisa, 3 volantes? Não tá definido ainda, mas deve ser. Mas a única maneira da Ponte... Qual que é a única maneira, seu Tigrão? Jogar com 12. Com a torcida também. A torcida tem que carregar o time nos braços. Olha que eu escrevi aí na história do ofício, no primeiro turno, detalhes. No primeiro parágrafo, tem que estar escrito no primeiro parágrafo. Pimentinha deu um trabalho. Isso. O tal Pimentinha que chutou uma na trave, deixou o lateral esquerdo, Júnior Tavares da Ponte, louquinho. Isso. Júnior Tavares jogou porque o titular Arthur estava suspenso. Eu conto a história do jogo, você entendeu que não? Jogo por jogo, tá aqui, escalação. E tá aí na tela do computador ou tá no papel? Não, tá no papel. Tá aqui, esse é o papel. Agora já tá mais moderno, porque antes eu escrevia ou eu... Vamos só, Tigrão, segura aí. Você já vai... Não, olha, eu queria participar um pouquinho mais. Vou mais aqui uns 3 minutos para dar tempo lá da gente se posicionar na abertura. Hoje nós vamos brincar nas duas, né? Na rádio e na TV, mas eu tô na jornada da rádio também com você. Então o cachê dobrado hoje, hein? Cachê dobrado. Escuta rapidamente, na nossa sessão, rapidamente. Pitacos de hoje, hein? Vamos lá. Hoje está fazendo 27 anos que o Carnielli assumiu a Ponte. 9 de setembro de 96, há 27 anos, Nivaldo Baldo renunciava e o Carnielli assumia. Alguma coisa, Tigrão, rapidamente. Hoje você vê a história, não sei qual é a relação do Carnielli com a torcida, tem a dívida para com a Ponte para com ele. Vamos lá. Eu diria a você que em 1996, no dia 9 de setembro, a situação da Ponte era muito pior do que a de hoje, financeiramente, mas muito pior. E vou dizer que se Carnielli não tivesse assumido, para quem contesta ou para quem apoia, para quem admira ou para quem critica, a verdade tem que ser dita. Se Carnielli não tivesse assumido quando assumiu e tivesse feito todos os aportes financeiros, botado todo o dinheiro que pôs na Ponte, a Ponte hoje seria alguma coisa parecida com o 15 de Jaú, disputando a 4ª divisão. E, olha lá, talvez tivesse encerrado as suas atividades. Então tem a dívida, tem a penhora, tem isso, tem aquilo outro, mas na verdade, meu caríssimo Edu Pinheiro, a verdade não pode ser negada. E ninguém pode ser ingrato aqui. E o torcedor da Ponte que vivenciou na época, penhora de sofá, e oficial de justiça desfilando lá que parecia uma escola de samba. Sofá e penhorado. Então, vou dizer aqui para você, meu caríssimo Edu,
que o Carnielli tem uma importância histórica na sobrevivência da Ponte. Engulam aqueles que não quiserem aceitar, engulam, porque vocês têm um time para torcer, porque Carnielli em 96 e foi durante longos anos salvou a Ponte da insolvência total. Agora, se teve os seus pecados, se não teve, aí cada um tem a sua opinião. Agora, essa daqui eu não abro mão. A Ponte tem as portas abertas porque Carnielli assumiu no momento mais crítico da história de 126 ou 123 anos do clube. Já tem o time, quer, Edu? Não, o Catarino tá na ponta. Tá comigo, Catarino? Majestoso urgente. Alô, Vladimir, você me ouve, Catarino? Alô, Catarino? Daqui a pouco conosco, Catarino. Então eu mando pra você. Estamos com uma probleminha de internet, Grão? Sim. Eu agradeceria se você então dissesse a escalação. Oi, Edu. Opa, oi, Catarino. Opa, tudo bem? Como é que vai? Tudo bem, meu querido? Tudo bem, uma ótima tarde para você. Para você também. Para o grande Tigrão, para mim o melhor comentarista da região metropolitana de Campinas, quiçá do estado de São Paulo. Forte abraço para o amigo ligado na Bandeirantes, em especial ao torcedor da Ponte Preta. Macaca já está pronta, escalada com várias mudanças feitas pelo técnico Pintado. Edu. Manda, Catarina, atenção, a nossa técnica hoje com Lucas Pessoa, com Danilo Capucci, com Gil Kleber. E vamos lá, meu caro Danilo Capucci, nosso maestro, hino da macaquinha. Por gentileza, isso. Aê, manda carta. Lindo. Ponte Preta, escalada definida pelo técnico Pintado com Kaique França, é o goleiro 12. Luiz Felipe tem a 14. Edson é o 3, hoje jogando no lugar do Matheus Silva, que está suspenso. Fábio Sanches, capitão do time, 27. Arthur na esquerda, 15. Meio campo com Felipinho, tem a meia dúzia. Leonaldi, 5. Lucas Natan, hoje titular, 20. E mais à frente o ataque com Everton, 22. Igor Torres, 77. E ele é o 9. Repetindo o time titular da Macaca. De Kaique França, 12. Luiz Felipe, 14. Edson, 3. Fábio Sanches, capitão do time, 27. Arthur, 15. Felipinho, meia dúzia. Leonaldi, 5. Lucas Natan, 20. Everton, 22. Igor Torres, 77. Ele é o 9. No banco de reservas, hoje bastante recheado. Pedro Rocha, 1. Mailton, 7. Amaral, 8. Elvis, aniversariante do dia, fazendo hoje 33 anos, com a 10. Polvidiero, colombiano que chegou esta semana, 11. Tomás Kaique, 13. Paulo Baia, 16. Souza, outro reforço que chegou do Náutico com a 18. Gé, depois de 3 meses voltando a ser relacionado com a 19. Thales, 21. O Everton, 23. E Ramon Carvalho, 40. Edu. Só um pitaco do Tigrão, olha, muitas novidades, eu gostei. Quais são aí, Tigrão? Igor Torres de começo, não começou nenhuma ainda. Everton de começo, depois da contusão, não começou nenhuma ainda. Lucas Natan de começo, não tinha iniciado nenhuma, sempre entrando com o jogo em andamento. O Amaral no banco, gostei, tem que mexer, não tá fazendo gol, tem que mexer. Não tem o André, e vai aí com um time... O André tá suspenso, né? Tá suspenso. Elvis vai com um time banco. bem diferente, tem essa possibilidade do Elvis para o segundo tempo, gostei. Do Gé, fora de forma ainda, fora de forma não, sem ritmo. Gostei da escalação, gostei da ousadia e eu acho que é melhor até errar. Pode até não dar certo, mas é melhor pecar pela ação do que pela omissão, Eduardo. Um grande abraço, bom trabalho para você, Tigrão. Agora se encaminhando para a TV Bandeirantes. Daqui a pouco a abertura na TV com o Batista, Tigrão e com Glega na transmissão aí de Ponte e Sampaio Correia. Por gentileza, Catarino, repita a Ponte e o banco, por favor. Pois não, Edu, ouvintes ligados aqui conosco na Band. A Ponte com Kaique França, 12, Luiz Felipe, 14, Edson, 3, Fábio Sanches, capitão do time, 27, Arthur, 15, Felipinho, meia dúzia, Leonaldi, 5, Lucas Natan, 20, Everton, 22, Igor Torres, 77, ele é o 9, é o time titular da Ponte, Várias alterações aí feitas pelo técnico Pintado. No banco estarão o Pedro Rocha, 1, Mailton, 7, Amaral, 8, Elvis, 10, Polvidiero, 11, Tomás Kaique, 13, Paulo Baia, 16, Souza, 18, Gé, 19, Thales, 21, o Everton, 23 e Ramon Carvalho, 40.
Tá bom, me ajuda aqui, Catarina, as mudanças. O Edson entra no lugar do Matheus Silva, suspenso, certo, Edson? Exato, o Edson no lugar do Matheus Silva, suspenso com 3 amarelos. Cadê o Amaral? Tá no banco? O Amaral tá no banco. Então, volante, Filipinho e Leonaldi. Isso. O Elvis tá no banco. Tá no banco, hoje o aniversariante fica no banco. O Lucas Natan vai ser o meia. Lucas Natan, no lugar do Elvis. Depois, Everton, aquele que teve a fratura há um ano atrás, começa... No lugar do Paulo Baia, né? Seria o Everton. O Paulo Baia tá no banco? O Paulo Baia tá no banco. Tá no banco. Então, Everton no lugar do Paulo Baia. Igor Torres no lugar do André. André no lugar suspenso. Do André. Isso, o André suspenso com 3 amarelos e o Eliel. Ele é o que permanece. E o Gé, a grande novidade no banco. No banco de reservas. A última partida dele foi na 11ª rodada, dia 6 de junho, contra o ABC aqui no Majestoso. Depois acabou se machucando, passou por uma cirurgia e hoje está de volta no banco de reservas. Muitas mudanças. Já, Roger Williams, hein? Vamos lá. O Sampaio Correia. Sabe que o Pimentinha vai jogar, meu caro Vladimir? Será que o Pimentinha dá um trabalho, rapaz? Vamos lá, escalação do Sampaio Correia. Tá no banco hoje o Pimentinha, viu, Edu? Hoje Pimentinha tá no banco. Hoje o time vai ser dirigido pelo Dejair Ferreira, que é auxiliar fixo do Sampaio Correia, né? O time trocou de treinador. O Márcio Fernandes foi demitido, foi contratado o Fernando Marchiori, mas o Fernando não foi apresentado oficialmente. Então, Dejair Ferreira hoje vai ser o técnico interino da equipe do Sampaio Correia, que está escalado com Thiago Braga 12, Matheus Pivô 2, Gustavo Henrique 4, Rafael Jansen 13 e na esquerda o capitão do time Pará meia dúzia, Claudinei 8, Neto Paraíba 21, Robinho 7, Thiaguinho 18, Alisson 16 e Ítalo 13. Repeteco do time do Sampaio Correia, portanto, de Thiago Braga 12, Matheus Pivô 2, Gustavo Henrique 4, Rafael Jansen 13, Pará meia dúzia, Claudinei 8, Neto Paraíba 21, Robinho 7, Thiaguinho 18, Alisson 16, Ítalo 23. No banco, à disposição aí do interino hoje o Dejair Ferreira, vão estar o camisa 32 Eduardo, 14 Fábio Aguiar, 3 Ícaro, 19 Vitinho, 17 Samuel Santos, o 15 Eloir, 20 Maurício, 10 Marcinho, 9 Jetterson, 11 Pimentinha e 22 Vinícius Alves. Olha o apito, quem que apita? Ponte Sampaio. Arbitragem Potiguar. Caio Max Augusto Vieira vem do Rio Grande do Norte para apitar o jogo. Ele vai ser auxiliado pela Márcia Bezerra Lopes Caetano, pelo Luiz Carlos de França Costa. No VAR estará Diego Pombo Lopes. Muito bem, e cadê o Roger Williams que vai narrar aqui? Cadê o Roger Williams? Narra Ponte Sampaio. Alô, Roger, um abraço, boa tarde. Um abraço, Edu Pinheiro. Satisfação falar com você minha. E com todos os ouvintes da Bandeirantes, aqui direto da cabine de esportes da Band, no estádio Moisés Lucarelli. Nuvens, hein? Muitas nuvens. O sol já se foi mais cedo. 16h20 agora pontualmente. Se não chover, já estamos no lucro, hein? Edu do céu, mas virou o tempo nesse sabadão. Um vento que eu falo pra você. Virou demais, mas nem isso tem afastado o torcedor da Ponte. Portões abertos há um tempinho, né? Eu já vejo uma boa movimentação, galera vem mesmo. Durante a semana a convocação do clube, a Bandeirantes enfocando a importância que era o torcedor acompanhar a Ponte Preta. Porque veja, se vencer hoje o Sampaio, que já faz o seu processo de aquecimento, diga-se de passagem, a Ponte ainda não veio, com exceção dos seus goleiros. Se ela vence o Sampaio hoje, abre 7 pontos. E aí praticamente elimina um concorrente nessa incômoda competição contra o Z4 que a Ponte vive hoje, depois especialmente de ter perdido o derby no último final de semana. Mas é uma expectativa muito grande, o gramado maravilhoso, clima bom, sabadão à tarde, e eu faço o coro ao Tigrão, convocar o torcedor para que venha para cá, e claro, venha com o radinho, se tiver já a faixa estendida, coloque no 85.7, se não, venha no bom e velho AM 1170, porque a Bandeirantes vai transmitir Ponte Sampaio às 17 horas, mais conhecida como 5 da tarde. Olha, é o seguinte, hein? No banco, eu falei que a novidade é o Gé, reaparecendo depois de muito tempo, teve aí uma cirurgia, uma hérnia de disco, o Gé tá no banco, o Souza, que acabou de chegar também, jogou na Ponte em 2010, na época pertencia ao Palmeiras, a Ponte tinha um volante, chamava Tinga, o Tinga foi para o Palmeiras e vieram do Palmeiras para a Ponte na transação esse Souza
e também Ivo, o meia Ivo. Eles vieram para cá. Tinha 23 anos o Souza, agora está com 35. Então o Elvis está no banco, o Jé está no banco, esse Souza está no banco, e o colombiano, que acabou de chegar também, esse Paul Vidiero está no banco também. Então as novidades da Ponte, hein? Só não tá o Gabriel Santiago, né? Dos 3 contratados nessa semana, apenas o Gabriel Santiago não vem pro jogo, ele que é meia de 23 anos. E o Gabriel Silva, lateral esquerdo, também não tá no banco, né? Não tá no banco também. Deixa eu ver uma coisa aqui. Então tá aí. Vamos dar uma faturada? Daqui a pouco o Stefan Campineiro, que escreveu o majestoso 70 anos, ele vai falar pra gente como que era o Majestoso quando ele foi inaugurado em 12 de setembro de 1948. Terça-feira, o Majestoso completa 75 anos, jubileu de diamante. Até já! Bandeirantes. Você está na Bandeirantes em Concentração. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar na sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que dizem os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento: Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor pra você. Chicken Supreme Seara, 100% com peito de frango, com tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Nova Light, luminárias LED brasileiras nos padrões do esporte. Prontos pra partida? Vem ver o jogo. Viva a intensidade Nova Light. Concentração. Marcelo Pimentel, um abraço pra você, muito obrigado. Papai Douglas, o papai do Marcelo Pimentel. Alô, seu Douglas, um beijo no seu coração, muito obrigado. E diz aqui a Marisa, vai chover sim, grande Mar. Que é isso, Mar? Não vai chover, hein, Mar? Se chover, você me avisa. Muito obrigado ao casal Rita Maluque e o Paulo lá de Jacumã, Conde na Paraíba. Muito obrigado, gostando das histórias do Tigrão e gostando que o Jé está no banco. Olha a Ponte, então, escalada, Kaique França, Luiz Felipe, Edson, Fábio Sanches e Arthur, Felipinho, Leonaldi e Lucas Natan, Everton, Igor Torres e Eliel. No banco está o Elvis, no banco está o Souza, acabou de chegar volante, o Amaral está no banco, o Jé está no banco. Deixa eu ver o que mais aqui. Esse tem o Souza, e tem o colombiano também, né? O colombiano, o que é? É atacante, o Vladimir Catarino? O colombiano? O Paul Vidiero é atacante, Edu. Qual é o nome dele? Paul Vidiero. Paul Vidiero. Isso. Seja o que Deus quiser. É o seguinte, há 75 anos o Majestoso era inaugurado. Mas como é que era o Majestoso no dia da sua inauguração? Será que tinha praça em frente? Será que tinha aquela entrada que tem hoje? Arquibancada. Tinha, mas qual arquibancada? E lá no fundo, no gol da Fepasa, como é que era? Nosso convidado especial, ele escreveu o livro de cá. Primeiro, o livro de cá foi lançado, acho que foi em 2016, André Pécora e Stefan Campineiro escreveram o livro Mestre de Cá. Depois, numa produção solo, o Stefan Campineiro lançou o livro Majestoso 70 anos em 2018. E conta pra gente, se bem que tá no livro, né? Mas vai contar pra gente como que era o Majestoso há 75 anos. Stefan Campineiro, muito obrigado, seja bem-vindo. Muito boa tarde, meu amigo Edu Pinheiro.
É sempre uma satisfação muito grande participar do seu programa na Rádio Band e poder compartilhar um pouco mais sobre a história do futebol de Campinas, especificamente sobre a história da Ponte Preta, ainda mais às vésperas de uma data tão especial na história do clube, quanto a essa celebração do Jubileu de Diamante, dos 75 anos de fundação do Estádio Moisés Lucarelli, que serão completados aí na próxima terça-feira, dia 12 de setembro. Falando sobre o primeiro jogo oficial do Majestoso, no dia 12 de setembro, um duelo entre Ponte Preta e 15 de Piracicaba, válido pela terceira rodada do retorno do Campeonato Paulista da 2ª Divisão. É importante destacar que naquele momento o Majestoso ainda não estava pronto e muito distante da configuração que a gente conhece hoje, com a sua fachada monumental, com as torres, com a praça existente em frente ao estádio. Nada disso existia naquele momento. No dia da inauguração do estádio, dia 12 de setembro, um domingo à tarde, que reuniu cerca de 5.000 torcedores, o que existia de fato eram as arquibancadas onde hoje existe a Vitalícia. É importante destacar que a Vitalícia seria inaugurada com a sua cobertura, que ainda preserva os traços originais, seria realizado somente no início de 1949. Então, no primeiro momento, na inauguração do estádio, havia apenas a arquibancada concretada, onde hoje existe o setor de Vitalícias, e do lado oposto, onde se encontra atualmente a Geral, existia um barranco na terra. Os degraus, digamos assim, já estavam desenhados sobre a terra, mas eles ainda não estavam concretados. Então, quem acompanhou o jogo naquele dia pôde ocupar o espaço onde hoje se encontram as Gerais, mas os degraus não estavam concretados. As pessoas se sentaram sobre a terra, sobre uma espécie de arquibancada, mas na terra. As duas cabeceiras não existiam. O que existia era que todo o estádio já estava murado, com exceção da cabeceira de entrada. Toda a estrutura que hoje conhecemos ali da fachada do Majestoso não existia, e ali não existia nem arquibancada, nem muro. Havia uma espécie de alguns tapumes que fechavam aquele espaço. Em volta do gramado também existia uma diferença em relação ao que a gente conhece hoje. Atualmente no Majestoso, o gramado está cercado por uma espécie de mureta de concreto a meia altura e depois o alambrado. Naquele tempo não. Só existia o alambrado em volta de todo o gramado, não existia nenhuma construção de concreto antes da implantação do alambrado. Então, basicamente, eram essas as características do Estádio Moisés Lucarelli na data de sua primeira partida oficial, 12 de setembro de 1948, há 75 anos. Havia apenas a arquibancada concretada, onde hoje está o setor de Vitalícias, e a arquibancada desenhada ainda sobre a terra, no barranco, onde hoje está o setor de Gerais. Basicamente, essas eram as duas estruturas que puderam ser ocupadas pelo torcedor na partida de inauguração do estádio. Legal, Edu. Basicamente são essas as informações que eu tinha para te passar. Espero ter contribuído. E é sempre um prazer participar do seu programa e poder falar um pouquinho sobre a história da Associação Atlética Ponte Preta. Um grande abraço. Muito obrigado, Stefan Campineiro. Pessoal no YouTube aí, meu caro Lucas Pessoa, tá aqui o livro dele, já conhecido, a capa, a famosa capa, Majestoso, 70 anos. Esse aqui é o jogo da Ponte Santos, em agosto de 1970, essa foto, né? Foi quando o maior público na história do Majestoso, a Ponte fazendo uma campanha sensacional. Pelé jogou essa partida, a Ponte perdeu de 1-0, gol de Douglas. Foi quando a Ponte recebeu a Taça dos Invictos, na época oferecida pela Gazeta Esportiva. E só um detalhe também, quando foi inaugurado já era Majestoso, chamava-se Majestoso, porque durante a construção foi uma denominação popular que surgiu. Olha, é uma obra majestosa, majestosa, e ficou majestoso, ficou majestoso e tal. E passou a se chamar Moisés Lucarelli, a partir foi em setembro de 48 a inauguração.
Somente em agosto de 49, portanto em menos de um ano, em agosto de 49, é que passou a se chamar Moisés Lucarelli. O Moisés fez tá aqui no livro, ele fez uma viagem à Argentina com a família e o Conselho da Ponte se reuniu e resolveram dar o nome ao Moisés Lucarelli. E o Moisés, quando voltou, ficou sabendo, já está decretado, o Conselho aprovou, o estádio chama-se Moisés Lucarelli, o Majestoso Itapã. O Moisés ficou louco da vida, falou, não, mas não queria que isso acontecesse. Mas aconteceu, já estava registrado, e o Moisés Lucarelli falou, olha, se eu tivesse aqui, isso não teria acontecido. Moisés Lucarelli, uma bandeira, o que esse homem fez pela Ponte Preta, um cara pobre, os pais vieram de Portugal, desceram no Porto de Santos, tinha uma frente de trabalho, foi para Limeira, foi em Limeira que ele nasceu. Depois de um mês de vida, ele veio de Limeira para Campinas. E aí começou a trajetória, o pai morreu muito cedo. Moisés Lucarelli, com 10 anos de idade, já era cobrador da ponte. Porque os ferroviários, eles recebiam o salário e o Moisés Lucarelli ficava ali, na porta lá, do sindicato, lá da sede dos ferroviários. Os caras recebiam o salário e já ia lá, já pegava a mensalidade dos sócios. Brincadeira que esse homem fez, brincadeira, mas muito triste relatado no livro do Stefan Campineiro, é o que aconteceu com Moisés Lucarelli. Aqui era começo da década de 60 que ele foi acusado, teve que prestar contas, isso está no livro aqui. O Conselho Deliberativo, na época, eu não sei o que aconteceu, alguma dúvida que houve, não. Queremos que o Moisés Lucarelli preste contas, porque fazia-se muita campanha para arrecadar dinheiro. E aí, então, antes do Conselho se reunir, que ele sabia que ia acontecer isso, Moisés Lucarelli reuniu a imprensa e mostrou uma caixa cheia de recibo e documentos, explicou tudo o que aconteceu, e nunca mais entrou no estádio Moisés Lucarelli. Em 1960, esse homem deixou a loja dele de lado, a fábrica de fogões, deixou tudo, fechou tudo e passou a lidar ainda mais com a ponte. Até que fosse concretizado a obra na frente do estádio. Começou em 52 a frente do estádio, só terminou em 1960. E aí, nesse período, teve um momento que ele também pegou e deu um tempo, se afastou, voltou, aconteceu isso. Isso foi mais ou menos 1962. Moisés Lucarelli faleceu em março de 78. Ficou 15 anos sem entrar lá. Só entrou lá no dia que ele faleceu, foi março de 78, que teve o seu velório e o seu enterro, que foi no Cemitério da Saudade. O seu corpo entrou no Moisés Lucarelli. Foi prestada uma homenagem a Moisés Lucarelli. Isso é muito triste. Eu estava lendo também o livro do Dicá. Está aqui, Mestre Dicá. Tá para pegar aqui, Luquinha, por favor. Está aqui o livro do Stefan Campineiro, André Pécora. Foi lançado antes. Mestre Dicá. Está aqui o livro do Mestre Dicá. Uma coisa muito triste que aconteceu com o Dicá também é que o Dicá teve algumas facetas depois que ele terminou de jogar. O Dicá trabalhou na Ponte em 88, já tinha parado, era dirigente, era comissão técnica, aquele ano terrível, era dando do WO, onde a Ponte entrava, ninguém enfrentava a Ponte, tinha rebaixado em 87, aquele rolo todo. O Dicá também trabalhou por ocasião do centenário, no ano de 2000, a Ponte fez uma parceria com o Rádio de Mococa, o Dicá estava lá em Mococa, lidando com a base e tal, e depois o Dicá veio aqui para Campinas, trabalhou, e o Dicá teve uma passagem na Ponte em 2009, juntamente com o Marco Aurélio, até que a Ponte ganhou o troféu do interior contra o Barueri. E teve um dia, a situação não estava boa, teve um torcedor, um infeliz, vamos chamar assim, para não falar outra coisa, né? Um infeliz, não sei se estava embriagado ou não, foi bater boca com o Dicá. E houve uma briga. E esse cidadão simplesmente deu um soco na cara do Dicá. Tá aqui no livro, não sou eu que estou inventando, nem Nelson Rubens. Tá no livro aqui, tá no livro. Aí o Dicá acabou se aborrecendo, saiu do Majestoso, saiu da Ponte, e o Marco Aurélio também pediu demissão. A Ponte é uma situação difícil na Série B, já tinha passado o Paulista. E aí, até que em 2016 foi prestada uma homenagem em vida pro Dicá. Foi no aniversário da Ponte, agosto de 16,
na festa que a Ponte fez, não me lembro a casa que foi feita essa festa, aí foi entregue o monumento a Mestre de Cá, que está no Salão Nobre Pedro Pinheiro, está lá, Grande de Cá, uma homenagem prestada em vida. Mas isso já passou, de Cá é uma pessoa muito feliz, ama a Ponte como ninguém e, claro, a torcida da Ponte ama e muito Mestre de Cá. Deixa eu ver como é que estão as coisas, 16h37, vamos abrir a jornada. Alô, Roger Williams, tudo tranquilo aí, Roger? Vamos abrir. Quando você quiser, Edu, deixa eu registrar aqui, você mandou alguns abraços também, passou na cabine da Bandeirantes, o Guilherme Henrique, jovem torcedor da Ponte, falou, manda um abraço pra mim. Sou da Vila Padre Manuel da Nóbrega, Guilherme Henrique, como tantos outros que passam por aqui, por cima da muretinha, dão uma olhadinha pra direita, deixa um abraço pro Batista, deixa um abraço pro Tigrão, pro CH, pro Edu, pra toda essa galera, pro Bolis. Eu tô só anotando aqui, o que tem de abraço pra vocês aqui é demais, hein, Edu? Muito obrigado, mais uma vez estourando o horário, se desculpem, Roger, se eu sei que você é ala jovem, é outra coisa, você vai se virar no tempo. Pessoal, final do Concentração Bandeirantes, vem aí, Ponte Sampaio Correia com Roger Williams, até já. Bandeirantes. Termina aqui, Concentração, na Rádio Bandeirantes. Bandeirantes. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas, ZYK 569, FM faixa estendida 85,7 e AM 1170. E também Rádio Bandeirantes Ribeirão Preto, ZYK 640, FM faixa estendida 85,3. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Vai começar a jornada esportiva da Rádio Bandeirantes. A partir de agora, aqui em AM 1170 e FM 85,7. Você tem a melhor transmissão de futebol. Oferecimento Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor pra você. Chicken Supreme Seara, 100% com peito de frango, com tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado. Vem construir com a Oesco, a marca de ferramentas elétricas que mais cresce no Brasil, com mais de 600 autorizadas. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Nova Light, luminárias LED brasileiras nos padrões do esporte. Prontos para a partida? Vem ver o jogo. Viva a intensidade Nova Light. Jornada Bandeirantes.
torcedor, um grande, forte abraço, boa tarde. O show de bola começa agora. Jornada Esportiva Bandeirantes. Torcedor, um grande forte abraço, boa tarde. Microfonaço Bandeirantes aberto em Campinas, estádio Moisés Lucarelli, para falar de Campeonato Brasileiro. A Série B chegando à 27ª rodada, em campo a Macaquinha recebendo o Sampaio Correia. Num sábado que já teve muito sol de manhã, as nuvens vieram, a chuva por enquanto não aparece, mas veja você que até a iluminação artificial do Majestoso já está ligado. O Majestoso que terça-feira completa 75 anos de sua fundação e de sua história. E que hoje o Majestoso veja uma história feliz por parte da Associação Atlética Ponte Preta, que precisa vencer, se recuperar e se vencer, bota 7 pontos em cima do Sampaio. O primeiro time que abre a zona do rebaixamento para a Série C do Campeonato Brasileiro. Jogão que vamos acompanhar com toda a equipe de Carlos Batista, no FM 85.7, no AM 1170. Para Ribeirão Preto 85.3, em vários aplicativos. No aplicativo Rádio Bandeirantes Campinas, no Band Rádios, no Band Play, no Alexa, no bandmulti.com.br, claro. No YouTube já com imagens, youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Nós estamos chegando em nome dos principais anunciantes do rádio esportivo do Brasil. Para a Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Chicken Supreme Seara, 100% feito com peito de frango com tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado. Vem construir com o Esco, a marca de ferramentas elétricas que mais cresce no Brasil, com mais de 600 autorizadas. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Para a Flu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. E Nova Light, luminárias LED brasileiras nos padrões do esporte. Pronto para a partida? Vem ver o jogo. Viva a intensidade, Nova Light. 16 horas 44 minutos, hora esportiva no Brasil, girando a equipe de esportes a Bandeirantes. Aí vem a manchete da Ponte Preta, nega véia. Alô, Vladimir Catarino, boa tarde, Vladimir. Oi, Roger, uma ótima tarde para você, boa tarde para o amigo ligado na Bandeirantes em busca da reabilitação depois da derrota do derby. A Ponte vem com muitas mudanças com relação à equipe que perdeu para o Guarani. Para esta partida tem como principais novidades Lucas Natan no meio campo e também Igor Torres pela primeira vez começando como titular no banco. Depois de 3 meses já está de volta. É a opção ofensiva do técnico Pintado. 26 graus de temperatura em Campinas nesse momento. O torcedor vem chegando para o estádio Moisés Lucarelli. O adversário da Ponte hoje com técnico interino no banco. A Bolívia querida, como vem para Campinas, Vladimir? Mais uma vez com mudança de treinador. Entrou o Fernando Marchiori, né? Ele assume aí a condição de técnico da equipe do Sampaio Correia, mas não vem para o banco hoje. Hoje o time comandado de forma interina pelo Dejair Ferreira. Não vence há 10 partidas do Sampaio Correia, mas um ponto, um empate conquistado hoje já o tira momentaneamente da zona do rebaixamento. 16 horas e 46 minutos, hora esportiva do Brasil, já as escalações para você. E hoje a Bandeirantes tem a honra de receber aqui na cabine, como nosso comentarista especial, nosso convidado para lá de especial. Já tá aqui tirando foto, sendo tietado, dando autógrafo. Deixa eu pegar um boa tarde dele, só um minutinho para ele dar sua expectativa do jogo. Um dos maiores ídolos recentes da história da Ponte Preta conosco aqui na cabine Bandeirantes. Alô, Renato Cajá, que honra. Boa tarde, Cajá. Aqui, Batista, que está sempre aí no meu pé, me chamando aí. Agradeço pelo convite, cara. Muito feliz de estar aqui com vocês aqui dentro do estúdio aqui no Moisés, mais uma vez voltando ao estádio, voltando a sentir o cheiro da grama aqui, falando um pouquinho com vocês. E a expectativa é que a Ponte faça um grande jogo, se recupere, né? O Pintado tá, vamos dizer assim, tá invicto aqui dentro do Majestoso, sem perder, então precisam
E uma outra expectativa também é que o Everton consiga fazer um grande jogo. O Everton voltando a jogar, começar um jogo, né? Voltando a um ponta que tem muita velocidade. Espero que ele consiga fazer um grande jogo, muitas mudanças. E creio que a Ponte consiga vencer e fazer um grande jogo hoje. Grande Renato Cajá vai estar com a gente aqui. O pessoal do YouTube já te acompanhou nas imagens na nossa cabine aqui no estádio Moisés Lucanelli. 16h47. Ele se virou concentração, vai estar no intervalo Bandeirantes. Depois do jogo no apito final. E com a bola rolando vai estar no plantão esportivo mais bem informado do Brasil. Porque na Bandeirantes o gol sai antes com ele, Edu Pinheiro. Boa tarde, Edu. Opa, o que é isso? Grande responsa, grande Roger Williams. Muito obrigado pelo carinho. Abraço aos amigos da Bandeirantes. Olha, tivemos aí na abertura, terça-feira, Chapecoense 0, Guarani 1, gol do João Vitor. Na quarta-feira, Ceará 3, Londrina 1. Na quinta, Tombense 3, ABC 0. Tá bem espaçosa a rodada. Tivemos ontem Ituano 1, Vila Nova 2. Hoje, 20h30, Mirassol e Botafogo. 20h45, Sport e Criciúma. Amanhã tem, domingo. Atenção, tem. 15h45 lá em Goiás, Atlético e Juventude. 18 horas, CRB e Vitória. Só termina segunda-feira, Avaí e Novo Horizontino. Na Série C, logo mais, 19 horas, Brusque e o São Bernardo. Aqui é a segunda fase, já valendo acesso, mas faltam algumas rodadas ainda. Na Série D de dado, na última quarta-feira, Ferroviária 1, Atlético 0. Tem o jogo da volta, valendo vaga na final. Mas a Ferroviária já subiu. Parabéns à Ferroviária, estará na Série C o ano que vem. Atenção, Copa Paulista em andamento, segundo tempo, Juventus 0-15-2 e Grêmio Prudente Portuguesa Esportes, primeiro tempo 0-0. São jogos de ida da segunda fase, depois tem o jogo da volta e aí passam a semifinal. E tivemos na eliminatórias da Copa do Mundo ontem, lá no Mangueirão, Brasil 5, Bolívia 1, com gols de Neymar. Marcou aqui o Rafinha, o Rodrigo com Y marcou 2 e o Neymar também marcou 2. Público 48 mil com 10.887.000 de renda. Equipe técnica Bandeirantes, Gil Kleber, Gabriel Ribeiro, Lucas Pessoa e Danilo Capucci. No ar, Jornada Esportiva Bandeirantes. Bandeirantes, futebol é com a Bandeirantes. Chicken Supreme Seara, feito 100% com peito de frango, tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Chicken Supreme Seara é uma delícia. Você vai se surpreender a cada mordida. Experimente. Suculento, saboroso, levemente temperado naturalmente. É super fácil de preparar, prático e rápido para o seu dia a dia. E o Chicken Crisp Seara é muito crocante. É Seara. Tá na cara que é Seara. Encontre toda a linha de alimentos Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Você sabia que o superaquecimento é uma das principais causas de problemas do motor? Entre os motivos para isso acontecer estão o uso de produtos de baixa qualidade e a falta de troca do fluido no prazo correto. Para não colocar a segurança da sua família em risco, faça a troca de acordo com o manual do seu carro. E na próxima troca de fluido, escolha Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar na sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. O
Camisa 12 da iluminação esportiva ideal. Escale a nova Light no esporte profissional. Luminárias certificadas e fabricadas no Brasil para maior economia em energia. Não perca os melhores momentos da partida. Escolha nova Light. Luz uniforme, potente, sustentável e precisa. Para grandes áreas, estádios profissionais, arenas e campos de alto padrão. Conheça soluções luminotécnicas com eficiência sustentável. Acesse novalight.com.br. Ponte Pretano, chegou o novo TC10. Acesse novotc10.com.br e escolha seu plano preferido para torcer pela Macaca. Totalmente digital e virtual, conectado à base de dados do clube e aos fortes parceiros comerciais. Novo TC10, um verdadeiro clube de vantagens. Aproveite e poderá assistir a todas as partidas da Macaca no Majestoso, desfrutar dos brindes, dos kits, das experiências exclusivas e compartilhar sua paixão com a nação ponte pretana. Participe! novotc10.com.br. Chegou a nova furadeira de impacto WS2558K2 da Uesco. Possui motor brushless, 3 funções, mandril com aperto rápido de 10 mm e tamanho super compacto. E pronta para ser a sua parceira do trabalho pesado, seja em madeira, concreto ou metal. Ela é mais um dos lançamentos Uesco em comemoração aos 10 anos no Brasil e já chega com o melhor custo-benefício da categoria. Garanta a sua na revenda mais próxima de você. Vem pra Uesco! 16h53, os times daqui a pouco pintando no gramado no Moisés Lucarelli. Vem aí na Bandeirantes a ficha técnica do jogo pra você. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Ponte Preta vai pro campo pra mostrar o seu valor. Para mostrar o seu valor, em busca da vitória e da reabilitação, a Ponte Preta vem a campo escalada com Kaique França, é o goleiro 12, Luiz Felipe 14, a dupla de zaga tem 3 para Edson, 27 Fábio Sanches e na esquerda Arthur tem a 15. Meio campo com Felipinho, meia dúzia, Leonaldi 5, Lucas Natan 20. No ataque, Everton 22, Igor Torres 77, Eliel 9. Repeteco da Ponte, comandada mais uma vez pelo técnico Pintado, que está invicto aqui no Majestoso. Kaique França 12, Luiz Felipe 14, Edson 3, Fábio Sanches 27, Arthur 15, Felipinho meia dúzia, Leonaldi 5, Lucas Natan 20, Everton 22, Igor Torres 77, Eliel 9. No banco, à disposição do Pintado, Pedro Rocha 1, Mailton 7, Amaral 8, Elvis 10, Polvidiero, colombiano 11, Tomás Kaique 13, Paulo Baia 16, Souza 18, Gé, 3 meses depois está voltando com a 19, Thales 21, o Everton 23 e Ramon Carvalho 40. São Paulo, o teu time é uma consagração. São Paulo. Sampaio Correia, hoje comandado interinamente por Dejair Ferreira. Está escalado com Thiago Braga 12, Matheus Pivô 2, Gustavo Henrique 4, Rafael Jansen 13, Pará, capitão do time meia dúzia. Claudinei 8, Neto Paraíba 21, Robinho 7, Tiaguinho 18, Alisson 16, Ítalo 23. Dejair Ferreira, que hoje comanda o time enquanto Fernando Marchiori ainda não foi apresentado. Escala Thiago Braga 12, Matheus Pivô 2, Gustavo Henrique 4, Rafael Jansen 13, Pará meia dúzia. Claudinei 8, Neto Paraíba 21, Robinho 7, Tiaguinho 18, Alisson 16, Ítalo 23. No banco, Eduardo 32, Fábio Aguiar 14, Ícaro 3, Vitinho 19, Samuel Santos 17, Eloir 15, Maurício 20, Marcinho 10, Jetterson 9, Pimentinha 11 e Vinícius Alves 22. Arbitragem do jogo. Apita Caio Max Augusto Vieira, do Rio Grande do Norte. Assistente 1, Márcia Bezerra Lopes 2, Luiz Carlos de França. No VAR estará o baiano Diego Pombo Lopes.
E agora, a opinião dos comentaristas da Rádio Bandeirantes. Valdemir Gomes. Bom, meus amigos da Rádio Bandeirantes, é um jogo decisivo, é um jogo praticamente de vida ou morte para ambas as equipes. Os times muito próximos na tábua de classificação, e no caso da Ponte com 31 pontos e contra 27 do Sampaio Corrêa, a Ponte precisa vencer esse jogo de qualquer maneira para tentar, obviamente, a sua permanência com um pouco mais de tranquilidade nas rodadas finais. Ela abriria 7 pontos. A Macaca vem escalada diferente, vem num 4-3-3 mais ofensivo. Elvis no banco, Amaral no banco, André fora, está suspenso. Em compensação, começam a partida Everton, que é bom jogador, mas vem aí de cirurgia. E Igor Torres, que não começou nenhuma como titular. O Eliel, esse sim, vem jogando. E também iniciando, fechando o tripé de meio campo, o Lucas Natan, ao lado do Filipinho e do Leonaldi. Lucas Natan, que é um meia atacante, que vai tentar dar qualidade para essa bola chegar à frente. É uma parada duríssima. E a torcida da Ponte tem que entender a gravidade do momento e carregar esse time nos braços hoje, incentivando os 90 minutos e tendo paciência nos 90 minutos. O time vem com 5 caras novas, se contarmos o Edson, que joga no lugar do Matheus Silva na zaga central. Então é muita mudança de um jogo para o outro, e a gente espera realmente que a Ponte tenha tido tempo de encaixar esse novo esquema, tenha conseguido assimilar, pelo menos superficialmente, essa nova configuração tática e com muitas caras novas. Não tem o armador especialista dentro de campo, mas como nosso convidado especialíssimo, armação de muita qualidade. É uma honra tê-lo aqui com a gente na jornada, Renato Cajá, e é muito importante ouvir as suas impressões a respeito do que poderão fazer Ponte e Sampaio Corrêa no Majestoso. Um abraço para você, Cajá. Boa, Tigrão, boa, Tigrão. O que você falou bem mesmo, são 5 mudanças, a equipe precisava, eu queria também que o Pintado precisava dar uma resposta depois de uma derrota no derby, fazer algumas mudanças e o time poder ter uma cara nova agora, por mais um jogo e poder, como você falou, ser 7 pontos acima do Sampaio. O Sampaio, estive hoje lá no hotel, foi o técnico novo, vem empolgado, né? Vem querendo mostrar serviço, então o pessoal conhecendo o técnico, algumas pessoas falando sobre a expectativa da equipe, então vem 10 jogos sem vitória, mas a Ponte precisa mostrar serviço, precisa se manter vencendo aí para escapar o mais rápido possível do rebaixamento. Esse que é o campeonato da Ponte. Espero que a gente consiga ver um grande jogo hoje, mas também tem o meio campo da Ponte que é bem mais leve, que é bem mais forte, espero que consiga fazer um grande jogo. E o Eliel mais uma vez com faro de gol, esperamos que ele consiga fazer mais gols hoje e a gente saia daqui feliz com mais uma vitória. Roger Williams. Alô, torcedor, este Renato Cajá, que sucedeu ao nosso Tigrão. Cajá, convidado especial da Bandeirantes, está comigo aqui na cabine Bandeirantes, o Moisés Lucanelli. À esquerda, a Ponte, à direita, o Sampaio, apita o árbitro. A emoção está de volta na Bandeirantes. Roger Williams. Alô, torcedor, vamos nessa. Série B, Campeonato Brasileiro, 27ª rodada. Bola rolando em Campinas e aqui na FM 85.7, AM 1170 para RMC, para Ribeirão Preto em 85.3. Estamos já no YouTube com imagens, youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Lateral, Ponte bate lado esquerdo do setor defensivo. Primeiro tempo, a Ponte ataca a direita do seu rádio, atacando para o gol da linha férrea no primeiro tempo. Consequentemente, o Kaique França defende o gol do portão monumental do estádio Moisés Lucanelli, que terça-feira completa 75 anos de história. Bola colocada para fora no arremesso lateral, só que dessa feita para a equipe do Sampaio Corrêa. O Sampaio vai atacar à esquerda do seu rádio para o gol do portão monumental. Vai Matheus Ivo, lateral direito, camisa 2. Levanta, ela passa na cabeça do Thiaguinho, levantou, sobrou à frente, bate de qualquer forma para expulsar a perigo ali o Edson. Ela não cai direitinho lá frente com o Eliel. Ele volta brigando por ela, sobrou aqui pelo setor direito, Luiz Felipe, sobrou de cabeça, tocou. Ela cai pelo setor esquerdo, Pará vem brigar por ela. Jogador da equipe do Sampaio Corrêa, empurrado, Robinho, é falta nele.
Com 1 minuto e 20, a primeira falta do jogo, Vladimir. O Leonaldi foi quem chegou na marcação um pouco mais forte, cometeu a falta, é pro Sampaio Correia cobrar. Ponte Preta inteira de branco com a faixa preta no peito. Kaique França inteirinho de azul. O Sampaio Correia, aquela monte de cor que a gente já conhece, é o tricolor. Sampaio Correia, que é o tricolor, a Bolívia querida, o Tubarão, tem vários apelidos do Sampaio, que hoje com meias verdes, calções verdes, camisas tricolores, em amarelo, vermelho e verde também. O seu goleiro Thiago Braga inteiro de verde, aquele verde padrão caneta marca texto. A arbitragem de azul e preto tá correndo aqui com o seu uniforme da CBF. O Caio Max Augusto, que é potiguar. Bola retrocedida para Edson. Edson vira a bola para Fábio. Fábio Sanches, o capitão da Ponte, já tocou pela esquerda para Arthur. Arthur meteu pela ponta esquerda. Derrubado lá do outro lado, 22 da Ponte, falta nele, Vladimir. Falta cometida pelo Matheus Pivô, né? O lateral direito ali da equipe do Sampaio Correia chegou mais forte, cometeu a falta que já foi cobrada. Everton pegou na bola, o Pivô pegou nele, fazendo a falta, uma falta para cada lado. 2:28 de bola rolando, primeiro tempo 0-0, você ligado no futebol da Bandeirantes. A Ponte Preta buscando a reabilitação, vem de derrota no derby por 1-0, o Sampaio vem de empate com um ABC, placar de 1-1, é o time que mais empata nessa Série C. De novo, falta na ponta esquerda, agora ele deu, é para Ponte Preta, Vladimir. E chama atenção, deu bronca lá no Matheus Pivô, já cobrou a ponte. Arthur tem pressa, levanta para Everton, ponta esquerda, sobe de cabeça. Tira a zaga da Bolívia querida, volta o rebote ainda para Neguinha. Bola retrocedida aqui no campo defensivo para Edson. 3 minutos de bola rolando, começo de jogo, placar de 0-0. Sanasa e Campinas juntas há 49 anos, num casamento de muito trabalho e muitas conquistas. Sanasa, Campinas em primeiro lugar. Troca passes a Ponte, setor defensivo, aparece Fábio Sanches tocando pelo setor esquerdo para Arthur, é o lado melhor para Ponte trabalhar, já tabelou com Everton, Arthur voltou com Everton, ponta esquerda, já foi para a área, Igor Torres também, Eliel espera por lá, corta de cabeça, Gustavo Henrique tira o perigo, vem brigar por ela o Arthur, tomou o encontrão no meio de campo do Neto Paraíba, o Arthur deixou seguir o jogo, a bola vem pelo setor direito do campo, atropelado o jogador da Ponte, se levanta, não foi nada, segue o jogo, 3:43, tá 0-0 o jogo, você ligado no futebol da Bandeirantes, vem chegando no YouTube comigo, deixe o seu like, se inscreva, ative o sininho também para ficar sempre ligado na nossa programação ao vivo, nos programas, nas transmissões dos times de Campinas, aqui com a Bandeirantes, deixe também a sua mensagem aí no chat que tá pegando fogo. O derby só acabou em campo, mas no chat do YouTube da Bandeirantes ele continua e sai faísca. Gustavo Henrique traz o time da Bolívia querida, abre a frente, a zaga resvalou da Ponte Preta, Diaguinho tenta brigar por ela, chegou a zaga lá do outro lado, Arthur de qualquer forma de perto da canhota, tira, vai brigar por ela, Igor Torres. O Arthur já tinha pegado que a bola saiu no chute do Arthur, é bola para a equipe do Sampaio bater. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você, encontra a loja mais próxima. Acesse rochaautopeças.com.br. Nuvens negras aqui nos céus de Campinas, mas por enquanto sem chuvas, não, Vladimir? Ou com chuva? Sem chuva, por enquanto tá tudo seco. Mas as nuvens são ameaçadoras, não tenha dúvidas disso. Bola na grande área, subiu de cabeça, tirou Edson, afastou, deixou sair lá do outro lado o Thiaguinho, lateral na ponta direita para a equipe do Sampaio Correia Futebol Clube. Já marca de 5 minutos, já a marca do Danilo Capucci na mesa de som, já você vai conferir a marca dos 5 primeiros minutos. Aqui tem lateral a equipe do Sampaio Correia para bater. A Uesco está disponível em mais de 3.500 revendas e está nas melhores do Brasil. Escolha uma e venha para o time Uesco, acesse o uescoferramentas.com.br. Tempo, passa a bola, rola, Bandeirantes marca. 5 minutos passados, primeiro tempo. Moisés Locarelli, Série B, 27ª rodada. 0 Ponte Preta, 0 Sampaio Correia do Pinheiro. Olha, a Copa Paulista, quartas de final, encerrado, partida de ida na Rua Javari, Juventus 0-15 de Piracicaba 2. Você confere também essa transmissão no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Primeiro escanteio do jogo é para a equipe do Sampaio, vem bola levantada na área, subiu Arthur para tirar de cabeça, afastou dali, rebote volta para os caras pelo setor esquerdo do campo, Neto Paraíba limpa. Quando limpou, tomou o rapa do Eliel, falta nele, falta pela ponta esquerda, num começo de jogo que é todinho do Sampaio aqui em Campinas, hein, Vladimir? Já o Catarino fala, 6 minutos passados.
Daqui a pouco entra o Vladimir. Opa, falta voltei. pros caras. Estou aqui, Roger. Seja bem-vindo, Vladimir. Estou de volta. Falta pro Sampaio, quem vem pra cobrança é o meia dúzia Pará. Vai parar pra cobrança, é o capitão da equipe visitante. Vai partir de perna esquerda, gol do Portão Monumental. Partiu, levantou no segundo pau, subiu de cabeça pra afastar a zaga. Ponte Preta mete pra fora. Subiu mais alto que todo mundo, Edson metendo pra fora. Remesso lateral lá do outro lado pra equipe do Sampaio bater. Aroma das ervas, linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente temperados, equilibrados pra você. É mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Presente nos melhores supermercados de hortifrutis. Acesse aromadeservas.com.br. Bola na área, tirou a zaga da Ponte, insiste o time do Sampaio, vem pelo setor direito. Matheus Pivô rolou aqui atrás para Gustavo Henrique. Vai trocando passes o time do Sampaio Correia no seu setor defensivo e só dá Sampaio por enquanto. Lançamento na profundidade pela ponta esquerda. Alisson vai chegar, não chegou, foi para fora. Tiro de meta para Kaique França bater. 7 minutos e 20, nosso convidado especial, Renato Cajá. 7 minutos e 20 de troca de passes muito forte do Sampaio Correia. Verdade, a Ponte precisa pressionar mais. O Sampaio Correia começou a dominar um pouco. A Ponte começou mais forte ali na marcação, mas agora o Sampaio já começa a dominar um pouquinho. Já teve o primeiro escanteio. Espero que a Ponte consiga sair mais com o time, pressionar e trazer o Sampaio para o campo deles e conseguir rodar a bola e chegar no gol a primeira vez. Você está gerando uma curiosidade da galera, Cajá. Todo mundo passa aqui do lado da cabine, já dá uma olhadinha para dentro. O pessoal que está aqui nas cadeiras cativas do estádio Moisés Lucarelli, olha para cima, dá aquele sinal. Eu escutei até um falar, volta Cajá. Pessoal querendo que o Cajá volte. O homem já se aposentou, rapaz. Deixa ele comentar na Bandeirantes. Mas é um barato esse reconhecimento, esse carinho, né, Renato Cajá? Verdade. Fica aqui só com água na boca querendo voltar a jogar, mas não dá mais, né? Agora é só torcer pro pessoal aí dentro, fazer um grande jogo e a gente tá aqui na torcida. 8 minutos e 25 do primeiro tempo. Caiu. Um incidente lá no campo de ataque da Ponte Preta. Um jogador do Sampaio caído, Vladimir. É o Matheus Pivô. Se chocou de cabeça ali com o jogador da equipe da Ponte, com o Igor Torres, e levou a pior. Ficou caído ali o Pivô, agora recebe atendimento. Ponte Preta de 7 vitórias, 10 empates e 9 derrotas. O Sampaio de 5 vitórias, 12 empates e 9 derrotas. Sampaio Correia vem de 7 empates consecutivos. Ele não vence a 10 jogos, Vladimir, mas também não perde a 7. Exatamente. Tem a metade cheia e a metade vazia do copo. É o tal de olhar o copo meio cheio ou meio vazio, né? Vai ter que sair, viu, o Matheus Pivô, pelo menos para receber atendimento lá fora. É solicitado o carrinho da maca. Carrinho maca em campo aqui no Moisés Lucarelli. Vai ser retirado o Matheus Pivô, lateral direito, bom de bola da equipe do Sampaio Correia. Chicken Supreme, feito 100% com peito de frango, com tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Preparo prático e rápido para o seu dia a dia. É Seara, tá na cara que é Seara. Encontre no Miga Atacado, lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. O jogo permanece parado, o público melhorou, hein, Vlad? Melhorou, né, Roger? A torcida da Ponte tem esse costume de chegar um pouco em cima da hora do jogo, mas nesse momento já tem bastante gente aqui no Majestoso. Melhora bastante o público no estádio Moisés Lucarelli. O jogo continua parado. Não deu mesmo, Matheus Pivô vai ter que sair no carrinho maca. E vamos ficar de olho aí para ver. Não, acho que não vai precisar de alteração não, viu, Roger? Tá só um tanto quanto o Grog, mas como o carrinho entrou, ele tem que sair nele, né? Mas já vai pedir para ser liberado para voltar. Valdemir Gomes, o Tigrão, como começa o jogo em Campinas, Tigrão? Bastante equilibrado, meu caro Roger, um abraço para você, bastante equilibrado. Parece o Sampaio com as linhas mais altas, mais à vontade no jogo. A Ponte com muitas alterações, inclusive com uma alteração estrutural também no esquema tático, né? Com 3 atacantes típicos, né? Com Everton, com Eliel, com Igor Torres, com um meia ponta de lança tentando fazer a função aí do organizador de meio campo, que é o Lucas Natan. A Ponte está demorando um pouquinho para achar um encaixe, mas é muito equilibrado o jogo no início. Tentou Lucas Natan pela ponta esquerda, Everton estava impedimento. Apontado aqui pela bandeira Márcia Bezerra Lopes Caetano de Rondônia. Impedimento do ataque da equipe da Ponte, é bola para a equipe do Sampaio bater. Tempo passa, a bola rola, Bandeirantes marca. 11 minutos, primeiro tempo.
Moisés Lucarelli, 0 para Ponte, 0 para o Sampaio Correia do Pinheiro. Olha, no Brasileiro da Série B até agora, nós tivemos aí ontem Ituano 1, Vila Nova 2, 20 e 30 de hoje, Mirassol e Botafogo de Ribeirão. Bandeirantes, Márcio do Carlos Batista, seja bem-vindo, você que está acompanhando com imagens da nossa cabine aqui no estádio Moisés Lucarelli. Deixa um like pra gente hoje, recebendo a visita do Renato Cajá, comentarista especial da Bandeirantes, aqui para esse jogo que pode ser decisivo para as pretensões da Ponte. Se vence, abre 7 pontos do Sampaio Correia e dá uma animada novamente no Campeonato Brasileiro da Série B. Bora disputa pelo meio de campo, Neto Paraíba ganha a primeira, rolou lá pelo outro lado, Matheus Pivô bate na bola, já tinha saído essa bola. Já tinha saído lateral para a equipe da Ponte, o Matheus Pivô voltou, como você previa, Vladimir. Já fez ali uns paradrapos, tá tudo ok com ele e volta a ter 11 jogadores do Sampaio. Na hora de fazer a troca do fluido de radiador e fluido de freio, escolha quem entende tudo do assunto. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Leonaldi por baixo, perde a disputa, a bola em lateral para a equipe do Sampaio Correia, bater aqui pelo setor esquerdo, vai tomando distância para fazer a cobrança, para o capitão, retrocede para Rafael Jansen, vira a bola soltando para Gustavo Henrique, aqui no campo defensivo, o gol defendido pelo Thiago Braga, goleiro do Sampaio, é o gol da linha férrea. Refletores já há muito tempo acesos aqui no estádio Moisés Lucarelli, 25 graus a temperatura. Eu perguntava a você, Vladimir, das chances de chuva, elas existem, mas nesse momento, tempo bem sequinho aí embaixo. Há pouco caíram algumas gotículas, Roger, mas por enquanto não, nada de chuva mais forte não. 12h48, Liberdade pela ponta esquerda, aqui pra parar, chega bem por baixo, ele é o robô de Ladrão e a galera gostou. Na sequência veio o de Ladrão, Alisson pra roubar, bate por último, jogador da Ponte, sai, arremesso lateral pelo lado esquerdo. Dejair Ferreira, ex-jogador, está hoje como interino no banco do Sampaio Correia, treina as bases do Sampaio também, rapidamente agiu como se fosse um gandula, já botou a bola em jogo, ela sobrou com o Ítalo, meteu lá pelo setor direito, Tiaguinho tentou a triangulação com o Ítalo, corta Edson por baixo, ele perde a canhota, afasta o perigo dali, refrigera a pátria, Ponte Pretana colocando para fora, arremesso lateral, na risca divisória, é bola para a equipe do Sampaio, e de fundo você escutou gritando o Pintado, cara. Pintado está pedindo mais mobilização para a Ponte, que falava o Cajá na sua primeira intervenção. A Ponte tem que atacar mais, né, Cajá? Ela chega bem lá pela ponta canhota, mas ela permite muito campo para o Sampaio Correia trabalhar essa bola, principalmente pelo seu lado esquerdo. Verdade. Precisa estar mais junto, mais perto, né, do time do Sampaio, senão eles são perigosos e conseguem chegar bem na lateral, como está chegando agora, e conseguir fazer o cruzamento fica mais difícil para a Ponte. Olha aí, chegou de novo na boca do gol, chegou rachando com o Robinho, a zaga da Ponte. Ele parou o jogo porque essa bola ia passando, o Robinho chegaria na cara do goleiro Kaique França, hein, Vladimir? Uma blitz ali pra cima da defesa da Ponte Preta, o árbitro acabou marcando uma falta de ataque cometida pelo Sampaio. Numa dessa aí, né, Cajá, a bola sobra sozinho para um set, frente a frente com o goleiro, fecha o olho e chuta pro gol. Não tem jeito, meu. Chega ali na frente do gol, você tem que se tirar do goleiro e os caras são... O Ítalo ali é um matador, um cara que sabe fazer gol, então precisa ter cuidado. A Ponte precisa chegar mais na frente. 5h15, marca o quinto sinal. 5h15 da tarde, hora esportiva do Brasil. E olho no lance, a partida fica completa com projetores Nova Light. Potência, economia e alta visibilidade para estádios, arenas e campos. Acesse novalight.com.br. Recomeça aqui atrás a equipe do Sampaio Correia, a bola com camisa 4, Gustavo, e chegou apertando na marcação para cima dele, Igor Torres, ele é obrigado a se livrar da bola, tocou para parar pelo setor esquerdo, já triangulou bem à frente, abriu com o Alisson, chegou, fintou ao seu marcador, que era o Luiz Felipe, levanta na boca do gol, vai nela o goleiro, ficou no meio do caminho, volta o rebote para Ponte Preta, tirar para a sorte da macaca, ela sobra com o Filipinho, dá um estirão dali, já levanta para o câmera ataque, Igor Torres era o último homem da Nega Vega, deixou sair aqui pela ponta esquerda, o camisa 20 da Ponte, Lucas Natanganga, isso, lateral Ponte, campo de ataque, setor direito, tempo passa, a bola rola, Bandeirantes marca. 15h30, primeiro tempo. Lá vem a macaca, escapou, Igor Torres na boca do gol, bateu, pegou o goleiro, voltou, rebote, tira, Claudinei. Ele bateu fraco em cima do goleiro, Vladimir.
O impedimento foi marcado, né? Lógico que primeiro precisa esperar terminar a jogada. Foi uma bela intervenção do goleiro do Sampaio Correia, mas o lance não estava valendo. Confirmando aqui no Moisés Lucarelli, 0 para a Ponte, 0 para o Sampaio Correia e do Pinheiro. Eliminatórias ontem lá no Mangueirão, Brasil 5, Bolívia 1, com 2 gols do Rodrigo, 2 do Neymar e 1 do Rafinha. E o Brasil joga terça, 23 horas, hora de Brasília, em Lima, Peru e Brasil. Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Daqui a pouco na Bandeirantes você vai ter o intervalo. Comando do Edu Pinheiro, o grande Edu Pinheiro. Vem aí também com o apito final depois do jogo para você. Futebol na Bandeirantes, hoje recebendo o convidado especial, Renato Cajá tá na cabine. Daqui a pouco você vai ver imagens do Cajá aqui pelo YouTube. Quantos likes merece o Cajá? Deixa o like pra ele aí, grande ídolo Ponte Pretano. Aqui Leonardo dá o combate por baixo, a bola saiu. A bandeira chamou pra ele e chamou o lateral pra equipe da Ponte Preta. O árbitro ia dando para o Sampaio Correia. Melhor pra Macaquinha. E defende uma invencibilidade em casa com o Pintado. São 2 vitórias contra a Chape, contra a Londrina e um empate contra o Vitória. Desde que chegou o Pintado, a Ponte não perdeu aqui no estádio Moisés Lucarelli. E tá empatando em 0-0 com a equipe do Sampaio Correia. Vai para arremesso lateral pelo setor direito, Luiz Felipe. Vai tomando licença, o camisa 14, lateral direito hoje da equipe da Ponte Preta. Ele toca à frente, se desmarcou, Lucas Natan vem, recebeu, tocou à frente, triangulou com o Igor Torres. Rasga de lá de trás, Rafael Jansen. Rebote, volta para a Ponte, vai para a disputa, Eliel tá junto. A bandeira chamou a atenção para o impedimento do atacante da Ponte, o Eliel, mais um impedimento, o terceiro no primeiro tempo do ataque da Ponte Preta, Vladimir. Ia voltando o Eliel, né? Quando a bola chegou, aí ele foi pro ataque e estava em situação irregular. Impedimento bem marcado. Neste momento, exatamente 50% de posse de bola para cada um dos times e nenhuma finalização. É pouco demais, né, Renato Cajá? Quase 20 minutos. 18 agora, nenhuma finalização a gol. É pouco, mas a Ponte já assustou ali, estava impedido, mas o Igor já chegou ali na cara do gol, isso já, o time já dá uma crescida, já psicologicamente já consegue fazer mais lances, está chegando aí com o Arthur. Chegou pela ponta esquerda agora sem impedimento, Arthur não vai levantar, levantou, bateu no costado no Thiaguinho, vai para fora, arremesso lateral. A Ponte vai chegando. O Cajá falou a pontada do Igor Torres. Acordou a Ponte no seu campo de ataque. Macaquinha vem chegando e a galera vai subindo o tom aqui no estádio Moisés Lucarelli. Lucas Natan rolou bonita bola na boca do gol. Pra chegar, pra chutar. Tentativa do Everton, rasga de lado de trás a zaga do tricolor. A chegada era boa pelo setor esquerdo. E na sequência uma falta no meio de campo em cima do Fábio Sanches. Bola para Macaca, Vladimir. O Fábio Sanches estava ali no meio campo para tentar reiniciar a jogada. Sofreu a falta, a Ponte bateu. Sanasa e Campinas, juntas há 49 anos, num casamento de muito trabalho e muitas conquistas. Sanasa Campinas em primeiro lugar. Você sabe que quando nós chegamos aqui no estádio Moisés Lucarelli, tinha um alemão, um jornalista alemão, que veio para fazer um documentário da Ponte Preta. E aí ninguém aqui da Ponte Preta, o pessoal da federação, não sabia entender o que o alemão estava falando, cara. Aí o Vladimir Catarino chegou e falou, não, deixa que eu resolvo. Chamou no peito, cara. Falou em alemão com o cara. E onde é que tá esse cara, Vladimir? Tá aqui dentro do Majestoso em algum lugar, né? É um digital influencer, né? Tá fazendo um documentário sobre a Ponte Preta. Serviu o meu tempo na Alemanha. Você falou em alemão com o cara, Vladimir. Você é demais. Você tá num subidão impressionante. E aqui atrás se vira para tirar o Fábio Sanches como pôde. Evita a saída Luiz Felipe. Ele pode recuar até a opção do Fábio Sanches de novo. Ele prende a bola. Vem Alisson até fazer a falta. Falta para a equipe da Ponte bater no campo. Defensivo mais pelo setor direito. Rocha Autopeças. Sempre oferecendo o melhor para você. E contra a loja mais próxima de você acessando rochaautopeças.com.br. Futebol na Bandeirantes com Gilberto Sulfi, comigo na técnica externa, colocando você dentro do estádio Moisés Lucarelli. E o toque de tempo, tempo passa, a bola rola, Bandeirantes marca. Alô, Luiz Felipe, tá lá em Americana acompanhando a gente. Tá com a imagem no YouTube estourada na Smart TV, acompanhando, tá vendo o Renato Cajá hoje comentando com a gente. 20 minutos, primeiro tempo. Em Campinas, a nossa Princesa do Oeste, tudo igual. 0 Ponte, 0 Sampaio Correia, Edu. Olha, a Copa Paulista, segundo tempo, gol do Grêmio Prudente. Grêmio Prudente 1, Português Esporte 0. Um abraço para a família Ferreira, Fiapo, Fiapinho e a Angélica.
Você confere também essa transmissão no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Campinas com 25 graus, nesse momento às 17 horas e 21 minutos, hora esportiva do Brasil. Jogo disputado, jogo de meio de campo, ainda nenhuma finalização para nenhum dos lados. Se manda pelo setor intermediário, o time visitante Thiaguinho meteu para correr pelo setor direito. Passa nas vagas do Matheus Pivô, ele vem de perna direita, devolve para Thiaguinho, lá pelo setor direito do campo, perde a bola. Leonaldi, é contra-golpe para Ponte Preta, lá pelo setor esquerdo, levanta a galera nas arquibancadas, meteu para o setor esquerdo, Lucas Natan, que finta linda, vai fazer o gol, rolou, é para fazer, Igor Torres travado no momento do chute. Era a chance do jogo, Vladimir. Bela bola do Lucas Natan pro Igor Torres. Quando fez o arremate, tinham dois à sua frente, impedindo que seria o primeiro gol do jogo. E agora sai o primeiro cartão amarelo do jogo. Leonaldi cometeu uma falta no campo de ataque. Amarelo pro camisa 5 da equipe da Ponte. Pendurados na Ponte, Vladimir, para tirar 10. Elvis, Luiz Felipe, Edson, isso? Exatamente, os três que estão pendurados para essa partida, o Roger. Hoje vai ter festa do Elvis, é isso? Aniversário dele, mas tá ficando mais velho hoje. É aniversário do Elvis, Vladimir, confirma? Oi, o Roger, estou apanhando do retorno. Pergunte de novo, por favor. Vladimir, hoje é aniversário do Elvis. 33 anos de idade, está completando o Elvis hoje no banco de reservas. Bom, não é por nada não, mas o Elvis acho que rodou de pneu murcho, hein, meu? Eu imaginei que fosse um pouquinho mais, né? 33. Tá na hora de um botox aí, Elvis. Brincadeiras à parte, grande jogador. Nós esperamos e torcemos muito pela sua pronta recuperação de forma física. Ele pode ajudar muito a equipe da Ponte Preta. É o 10 da Macaca, que vem pelo setor esquerdo, vem com o Everton lá pelo outro lado, engata uma quarta, vai pra cima, chega a zaga, mete essa bola pra fora, arremesso lateral pra equipe da Ponte Preta bater. A Uesco está disponível em mais de 3.500 revendas e está nas melhores do Brasil. Acesse o site uescoferramentas.com.br e saiba mais. Ponte tem arremesso lateral pelo setor esquerdo do campo. Atenção, Ponte vai crescendo. Deixa eu ver aqui os números estatísticos, o que eles apontam. 51% da posse da bola para a equipe da Ponte. Mas tem uma finalização por enquanto. Tem jogador da Ponte caído na ponta esquerda. Ele dá só tiro de meta, Vladimir, aí pertinho de você. É o Lucas Natan, né? Reclamou de ter sido tocado, mas não foi para falta não e tocou por último na bola. É tiro de meta para o Sampaio. Renato Cajá, 23 minutos. Tá gostando? O Ponte começa a se impor, né, pelo lado esquerdo ali, começa a chegar melhor ali com o Arthur, com o Everton e o Lucas Natan. Espero que a Ponte consiga, ele teve a chance do jogo agora, infelizmente ele não conseguiu definir bem, mas espero que a Ponte consiga fazer mais lances de gol. Renato Cajá, comentarista, convidado especial na cabine de transmissão da Bandeirantes. E vinha pela ponta esquerda o time do Sampaio. Alisson era lançado, a zaga da Ponte tirou, agora virou contra-golpe. Lá vai o Igor Torres. Atenção, dominou, vai pra cima por baixo o Rafael Jansen. Foi na bola, segundo o juizão. E a sua visão aí de baixo, Catarino. Foi duro, foi forte, mas pra mim também foi na bola o Rafael Jansen, viu, Roger? Chicken Supreme feito 100% com peito de frango. Com tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Preparo rápido e prático para o seu dia a dia. É Seara, tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado. Em Campinas tem, Santa Bárbara tem, Sorocaba tem também. 24-22. Você nos acompanhando no YouTube, deixe seu like, obrigado pelo carinho. Audiência fantástica no YouTube da Bandeirantes. youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Quase 25 agora, bola parada no campo defensivo, favorece a nega véia, vai bater o próprio goleiro. Kaique França se prepara, ele que está vestindo hoje todo azul. Para audiência rotativa do rádio e da internet, a Ponte inteirinha de branca, Ponte Preta com seu uniforme principal, a faixa preta no peito, o Sampaio Correia, todo colorido em verde, amarelo e vermelho, por isso é o tricolor maranhense. Lá pelo setor esquerdo tenta atacar o time da Ponte Preta, chega rasgando, boa recuperação para Everton, chegou a linha de fundo, rolou para trás, cortou a zaga da Bolívia querida, escanteio para Ponte. Depois o Kaique, ou melhor, do Gustavo Henrique, zagueirão tentando um chapéu no atacante da Ponte Preta. A Macaca chegou de ladrona para tirar e quase fazer o primeiro gol. Hein, Vladimir? O Everton, né, avançou dentro da área, fez o cruzamento, o Rafael Jansen mandou a bola pela linha de fundo. Escanteio que o Lucas Natan cobra. Vai Lucas Natan, de lá pra cá. Momento de muita expectativa no estádio Moisés Lucarelli. Capricha, garoto. Partiu, levantou. Subiu de cabeça, Fábio Sanches. De novo, Arthur tentou. A segunda bola, ninguém vai. Tava tudo valendo, ou não?
Era um strike na grande área, o Arthur demorou um pouquinho mais, o jogo estava parado, Vladimir. O Arthur acabou subindo, fez a carga faltosa aqui pra cima também do jogador do Sampaio Corrêa. Tá tudo ok com ele, quem tava no lance é o camisa 21, o Neto Paraíba. O árbitro deu bola pro Sampaio Corrêa. Tempo passa, a bola rola, Bandeirantes marca. 26, primeiro tempo. Moisés Lucarelli, 27ª rodada, campeonato da Série B. 0 para Ponte, 0 para o Sampaio Corrêa, Edu Pinheiro. 20h30, Mirassol e Botafogo de Ribeirão Preto. O líder Vitória joga amanhã, 18 horas em Marcel contra o CRB. Vai, Roger. Ele é o lançado, ponta direita, levanta para a grande área. Ninguém! A galera tava no primeiro pau, ele tocou no segundo. Rebote e volta para Arthur, lado esquerdo do campo, levantou. Mal, era para ser por cima, ele tocou por baixo. Afastou, Matheus Pivô. Fechando comigo, Edu Pinheiro. 26h49, a Ponte aperta pelo setor esquerdo, vai crescendo a macaca no jogo, mas a opção dos contragolpes, vem a Bolívia querida, bola pelo meio, tocada para Robinho escorou para Ítalo meteu o pé pela ponta esquerda para parar, lá vem o capitão dos caras, viu passando o Alisson no comando, fez a finta, vai levantar de perna esquerda, cortou do Casatão no meio do caminho, ela sobra reboteada para o goleiro, Kaique França faz a defesa. Valdemir Gomes, o da palavra fácil, 27 o jogo, Tigrão. A Ponte melhorou, subiu a marcação, juntou um pouco mais as linhas, jogadores jogando mais próximos e aparece muito bem no jogo até agora. É o destaque individual da Ponte ofensivamente falando. O Everton pelo lado esquerdo é a melhor opção da Ponte até esse momento, só que o Arthur precisa chegar um pouco mais e dar a ele o apoio, dar a ele a possibilidade de fazer a jogada combinada, a jogada de ala, a jogada de 1-2 ali pelo setor. Melhorou a Ponte, já criou duas boas situações, precisa caprichar um pouquinho mais na penúltima bola, naquela que coloca o companheiro na cara do gol para fazer e para abrir o marcador. Nesse momento a Ponte é melhor, depois de um início um pouco mais vistoso, um pouco mais organizado do Sampaio Corrêa. Roger. Muito bem, Tigrão. Na hora de fazer a troca do fluido de radiador e fluido de freio, escolha quem entende tudo do assunto. Para Flu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Abraçando aqui o Theo, todos do Paulista Bar no São Fernando. Alô, galera aí do Paulista Bar, alô, São Fernando, obrigado pela audiência maciça aqui na Bandeirantes, todo mundo ligado no microfone da Bandeirantes, de Márcio de Carlos Batista. 28,5. Falta a ponta direita para o Sampaio Corrêa, Vladimir. A falta aconteceu sim, foi cometida lá para cima do jogador Robinho. Bem rente a linha lateral, oportunidade do Sampaio mandar a bola para a área, Roger. Jogo rigorosamente igual, nenhuma finalização, 50% de posse para cada time. E vem bola na área do goleiro Kaique França por aí. Atenção, Kaique França. Abre o guarda-chuva, garoto. Não está chovendo ainda, mas vai chover bola na sua área. 29 minutos. Momento de expectativa. Lá na ponta direita, vai tomando distância para fazer a cobrança, Neto Paraíba. Perna direita, parte, levanta forte, Kaique vai nela, dá um soco prudentemente. Afasta, colocando para fora. Não quis segurar não, Vladimir. Aquela bola marota, né? Não dá para confiar não, tem que jogar para fora realmente. A bola segue no ataque para o Sampaio. Confronto decisivo. Ponte tem 4 pontos a mais que o Sampaio, que abra de gola. Se vencer hoje, abre 7 e volta a ter tranquilidade. Contra o rebaixamento, que é a luta nesse momento para a equipe da Ponte Preta. Lançada à frente, Eliel pela ponta direita, se atrapalha com o zagueiro Rafael Jansen. Ela sobra para o goleirão Thiago Braga. Fica com ela com tranquilidade para sair por jogo. 29:46, o quinto sinal marcou 5:30 da tarde. Hora esportiva do Brasil. A Ponte tenta arrancar. O Everton tá caído, o jogador do Sampaio também. O árbitro Capixaba optou pela marcação da falta pro Sampaio Corrêa, Vladir. Foi um atropelamento, né? O Everton acabou chegando ali pra cima do camisa 21, Neto Paraíba. Falta pro Sampaio. Nova Light, viva a intensidade da luz. Projetores potentes, eficientes e brasileiros. Vibre a economia nos padrões do esporte. Acesse novalight.com.br. Meia hora de futebol, o tempo passa, a bola rola, Bandeirantes marca. 30 minutos, primeiro tempo. Em Campinas. Ponte 0, Sampaio Corrêa também 0, Edu Pinheiro. Opa, encerrado Copa Paulista, Juventus 0, 15 de Piracicaba 2. Agora tem o jogo da volta em Piracicaba e por enquanto, segundo tempo, Grêmio Prudente 1, Português Esporte 0.
Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Você está com a gente nos aplicativos. No aplicativo da Rádio Bandeirantes Campinas, no Band Rádios, no Band Play, no Alexa. Seja bem-vindo. Se quiser, vá para o nosso canal no YouTube. youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Galera da bronca com o árbitro da partida, é isso, Vladimir? Uma falta foi marcada contra o Sampaio Correia, gerou reclamação do banco e bronca do árbitro. E vem Ponte Preta, bola no comando de ataque, lançada para Igor Torres. A zaga tirou, se atrapalhou o Igor, vai pro chão. Depois que ele pegou a bola, pegaram por baixo o Igor. Galera pediu o pênalti, o árbitro mandou ele se levantar. Eu quero o seu testemunho aí, Vladimir. Eu confesso que fiquei confuso nesse lance. Pra mim acertou, né? O Igor Torres foi acertado depois que a bola escapuliu. Quem tava no lance era o zagueiro, o Gustavo Henrique. Claro que o VAR agora vai dar uma olhada. Pra sorte dele, uma falta acontece agora. O Alisson tá caído aqui. É tempo para que o VAR possa analisar. E teve cartão, né, Roger? Luiz Felipe, né? Luiz Felipe, 14. Esse estava pendurado, recebe o terceiro, tá fora do jogo contra o Vila Nova. Diego Pombo Lopes da Bahia é o árbitro VAR. Com certeza nesse momento analisando o lance. Já autorizou. Não foi nada. Você viu o lance, Cajá? Você achou que foi pênalti pra Ponte? Não foi pênalti, não. Não foi, não. Pelo menos daqui, né? Daqui ele se jogou. Mas a Ponte tá chegando, a Ponte já tem 3 oportunidades, tá mais próxima do gol, tá bem organizada, tá bloqueando bem o Sampaio. Precisa fazer o acabamento da jogada bem melhor. Sarasa e Campinas juntas há 49 anos, um casamento de muito trabalho e muitas conquistas. Sarasa, Campinas em primeiro lugar. Leonardo vem, escora a bola para Luiz Felipe, volta com Leonardo, de ladrão aqui pelo setor esquerdo do Pará, dá um chute nela, cai do outro lado com Kaique França, recomeça o goleiro da Ponte Preta, com 32, placar de 0-0, você ligado no futebol da Bandeirantes, para a Seara, experimente Chicken Supreme, feito 100% com peito de frango, tempero suave, casquinha sequinha e fininha, tempero prático e rápido para você, e para o seu dia a dia, é Seara, tá na cara que é Seara, encontre no Iga Atacado em Campinas, Sorocaba e Santa Bárbara do Oeste. 33 minutos de bola rolando, bola retrocedida para o Fábio Sanches, triangula a jogada com o Edson. Edson, que é o zagueiro central da Ponte no jogo de hoje, quebra de perna direita, levantando para o câmbio de ataque. Leonardo sobe junto com Claudinei no meio de campo. Claudinei ganhou a primeira, ganhou a parada, mas ela volta de graça, sobrando pelo meio para Filipinho. Filipinho faz a puxada, se livra de 2, a bola gruda em seus pés. Lindo lance, ele abriu o bolão para Eliel na ponta direita. Lá vem Ponte, vamos Ponte, desce Ponte, chegou, linha de fundo, escola para Luiz Felipe, chegou cruzando na boca do gol, vai pintar o primeiro, tira a zaga do Sampaio. Jogada bonita pela direita, Vladimir. Mais um cruzamento para a área, né? Era pro Lucas Natan, tirou a defesa do Sampaio Correia, vem mais Ponte. É Ponte. Toda a Ponte, com exceção do Kaique França, está no campo de ataque, atacando para o gol da linha férrea. E vem aí, vem Leonardo. Ele abre os braços, encosta, curtinha a bola para Eliel. Vem por baixo, vem forte na marcação, camisa 16, o Alisson. Bola sobrou lá atrás com o Edson, voltou com o Eliel. Eliel com o Edson. Troca passes, a equipe de Pintado que está em pé, como um maestro gesticulando para sua equipe dentro de campo. Sabe que a vitória é muito importante. E a Ponte Preta vai para cima, vai se arriscando, vai crescendo no jogo. Torres tocou para Lucas Natan pela ponta esquerda. É agora o gol. Eu tô sentindo, rolou mal. Aquilo que o Tigrão chamou a atenção na última intervenção, né, Cajá? Esse último passe da Ponte Preta não tá entrando, porque ela tá chegando com condições. Chega bem pelos dois lados, né? Tô chegando lá, então precisa acabar a jogada com mais eficiência, né? Olhar bem, fazer a jogada final com mais qualidade, porque a Ponte tá chegando, tá bem próxima do gol, mas precisa ser mais consciente nesse último passe. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Encontra a loja mais próxima acessando rochaautopeças.com.br. E vem Sampaio, bola cruzada na esquerda para a direita, buscando o Ítalo. Tirou a zaga alvinegra. Rebote volta para Lucas Natan. Atropelaram. Claudinei pegou por baixo, camisa 20 da Ponte. A falta. Além do Lucas Natan, tem outro caído, um strike, hein, Vladimir? Foram duas faltas, né, na verdade. Na primeira, o árbitro esperou para ver se a vantagem aconteceria. Na segunda, se confirmou que não houve vantagem e a falta foi marcada. Vladimir, eu não estou conseguindo aqui identificar o cartão para o Luiz Felipe. Pelo menos eu não consegui pegar aqui pelos meios eletrônicos, depois nós vamos checar você. Logo após a reclamação daquele lance do pênalti, uma falta que ele cometeu no meio campo, Roger. Tá certo, eu vou na sua, sempre. Com você eu não erro o caminho, Vladimir. Apareceu, hein? Daqui a pouco aparece. Daqui a pouco aparece. Tempo passa, a bola rola, Bandeirantes marca.
35, quase 36, primeiro tempo. No majestoso, placar Bandeirantes aponta 0 para Ponte, 0 para o Sampaio Correia e do Pinheiro. Olha, amanhã, 15h45 em Goiânia, tem Atlético e Juventude, 18 horas, CRB e Vitória. Só termina segunda-feira com Avaí Novo Horizontino. Alô, torcedor do Aqui na Bandeirantes, na liderança do Rádio Esportivo Campineiro. Troca passes o time da Ponte Preta. Leonaldi abre de perna direita, trocando passes aqui pelo setor direito do campo com Luiz Felipe. Encara a marcação do seu contrário, que é o Pará, descarregou pelo meio para Felipinho. Felipinho já entregou de novo lá na cozinha, abrindo a bola com Fábio Sanches. Dessa feita, tocando para Arthur pelo setor esquerdo do campo. O Sampaio empurra a Ponte, força o erro do passe da Ponte Preta. Passe no vazio lá pelo setor direito. Recuperação para a equipe visitante. Futebol na Bandeirantes com Nova Light. É gol da Nova Light. Há 25 anos produzindo soluções luminotécnicas para performance, economia, durabilidade para você. O camisa 12 do seu negócio é Nova Light. 37, convidado especial da Bandeirantes, nosso comentarista hoje aqui na cabine do Moisés Lucarelli, Renato Cajá. O que tá achando do jogo, Renato Cajá? Reta final do primeiro tempo. Ponte tá bem, mas precisa fazer algo diferente. Às vezes o Filipinho tem uma oportunidade, o Arthur estava passando agora ali na ponta esquerda. É uma jogada de surpresa, às vezes ele, em vez de lançar, ele titubeia um pouquinho, não quer tocar mais simples, com medo de errar, então precisa fazer essa jogada um pouco mais difícil, para ver se consegue pegar a zaga do Sampaio mais desprevenida e o Arthur conseguia entrar bem mais fácil, mas aqui de cima é fácil, né? O negócio o Si não joga, o Si não faz gol, mas um dado curioso, Cajá, fora de casa o Sampaio Correia só marcou 6 gols como visitante, é realmente um ataque quase nulo fora do seu estádio. E a Ponte Preta como mandante só levou 7 gols. Quer dizer, a Ponte dentro de casa é uma defesa muito sólida. E fora de casa o Sampaio não faz gols. Você vai dizer, então vai ser 0-0 o jogo? Não, é aí que entra o diferente que você falou agora há pouco. A Ponte precisa achar algo diferente para furar a defesa do Sampaio. Verdade, não é só essa jogada. O Pintado gosta muito, trabalhou com o Pintado, é lá do fundo de área, né? Por isso que a gente está vendo muitas jogadas pelos lados. Mas precisa ter essa jogada talvez a vez para o meio, uma tabela no meio, um chute fora da área que a gente não consegue ver. Então a Ponte precisa começar a diversificar um pouco as jogadas de ataque dela para poder fazer o gol e estar mais tranquilo na partida. E agora tem falta a equipe do Sampaio Correia para bater no meio de campo. Neto Paraíba já bate, ajeitando a bola para o zagueiro. Aqui pelo setor esquerdo, Rafael Jansen já abre a bola para o lateral esquerdo. Pará mete essa bola curtinha para o Robinho. Voltou como o Pará pelo setor esquerdo. Já triangulou, chegou pela ponta esquerda para Alisson. Os caras guardam bem a posição. É tudo certinho no Sampaio no jogo de hoje. Chega Leonaldi metendo essa bola para fora. Arremesso lateral para a equipe do Sampaio bater. Aroma das Ervas, linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados. Mais praticidade, o máximo de sabor às suas receitas. Presente nos melhores hortifrutis e supermercados. Acesse aromadeservas.com.br. 39-20, a Ponte tentava descer no contragolpe, a zaga do Sampaio Correia tirou e voltou a bola pro Tiaguinho, passaram um rodo nele, falta e sobra cartão pra Ponte. Vladimir. Tá amarelado, é o Fábio Sanches, né, capitão da Ponte Preta, ele chegou mais forte, deixou a área para vir cometer a falta e recebe cartão amarelo. Cartão amarelo e é falta para a equipe do Sampaio que pode levar perigo. A Uesco está disponível em mais de 3.500 revendas. Está nas melhores do Brasil. Escolha uma e venha para o time Uesco. Acesse uescoferramentas.com.br. Quase 40 minutos. Você ouviu o toque agora sim. 40 minutos. Falta para a equipe do Sampaio Correia. Está posicionado o Robinho para fazer a cobrança. Ele abandonou a posição. Quem vem lá, Vladimir? É uma verdadeira conferência, mas me parece ser o Claudinei, viu, Roger? Claudinei, camisa 8. Toma a distância. Atenção, é frontal a meta do goleiro Kaique França, que arma sua barreira com 3 homens. Barreira marotamente deu um passinho, outro passinho. No passo do elefantinho ela vai chegando. Para meia dúzia. Pará, vai pra cobrança. O capitão dos caras, perna canhota, é jogada ensaiada, ele levantou no segundo pau. A bola vem pra dentro, pega Kaique. Tava parado o jogo, marcado impedimento. Quer dizer, toda essa confusão, esse ensaio não valeu de absolutamente nada. Tempo passa, a bola rola, Bandeirantes marca.
40 minutos, primeiro tempo. Moisés Locarelli com bom público para apoiar a Ponte Preta. Rumo à recuperação, mas por enquanto o placar está 0 para a Ponte, 0 para o Sampaio, Edu. É o seguinte, hein? Finalzinho lá em Presidente Prudente, Copa Paulista, quartas de final, jogo de ida, Grêmio Prudente 1, Portuguesa 0. E depois o jogo tem apito final com Edu Pinheiro. Apito final para Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Chicken Supreme Seara, 100% com peito de frango, com tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Tá na cara que a Seara encontra no Liga Atacado. Apito final para Aroma das Ervas. Especiarias e temperos requintados, acesse aromadeservas.com.br. Para Flu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. E Nova Light, luminárias LED brasileiras nos padrões esporte. Pronto para a partida? Vem ver o jogo, viva a intensidade Nova Light. 41:54, você mergulhado no estádio Moisés Lucarelli no som ambiente do nosso Gilberto Sufi. Você ouvindo a galera da Ponte Preta fazer o batuque. Deixa eu ver aqui, tem uma galera do Sampaio Corrêa também, Vladimir? 65 torcedores, eu contei, estão aqui torcendo pro Sampaio Corrêa. Você ouviu e contou, Vladimir? Contei, são 65 exatamente, Rogério. 65 pessoas. Esse é o Vladimir Catarino, nosso matemático. 42, vem Sampaio, escapuliu na boca do gol, Fábio Sanches trava. Essa bola foi pra fora, vai sair e é escanteio, hein? Escanteio pro Sampaio Corrêa, o segundo escanteio pro Sampaio, o terceiro do jogo, Vladimir. É do jeito que deu, tirou ali a zaga da equipe da Ponte Preta, o árbitro em cima do lance marcou, vai pintar cruzamento na área do Kaique França. Cajá, você pensa que tudo são flores, não? A gente ouve também algumas coisas aqui, o pessoal gritando, tá bravo com o time, pedindo você lá em campo, implorando por você, tira a nossa concentração, tudo faz parte, viu, Cajá? Verdade, tudo faz parte. Lá vem ela, bola levantada, desvio de cabeça, passa à direita do gol. Passou perto, Vladimir, no levantamento do escanteio. E ficou caído lá o goleiro Kaique França, né? Alega ter sido atingido após o cruzamento. O árbitro tá lá verificando o que tá acontecendo, já tá se levantando o Kaique. Alô, Tigrão, e o jogo reta final do primeiro tempo. Tá gostando, Tigrão? Jogo fraco tecnicamente, muitos erros. O Sampaio começou melhor, a Ponte equilibrou e depois diminuiu novamente o seu ritmo. Termina o primeiro tempo, melhora a equipe maranhense, a equipe visitante. E a Ponte comete, Roger e amigos da Bandeirantes, um erro que tem sido letal às suas pretensões dentro da competição. Ou seja, a bola dificilmente passa pelo meio campo. Enquanto o Sampaio trabalha um pouco essa bola, espera o compartimento de frente se organizar, a Ponte vive de ligação direta. A bola passa por cima do meio de campo, a bola passa voando por cima. Não trabalha essa bola no meio campo com os volantes, com o Lucas Natan, que tenta ser um meia, mas não tem a característica. Está muito esquecidinho lá pelo lado esquerdo. Enfim, um erro que a Ponte vem cometendo o campeonato inteiro é repetido hoje contra o Sampaio Corrêa. Jogo duro, Tigrão. De muita dificuldade. Verdade, jogo duríssimo de meio de campo. Este é o Tigrão, o da palavra fácil, The Tigerman. Nessa reta final do primeiro tempo, quando o quinto sinal marca 17:45. Vai levantar o quarto árbitro a placa, me parece que vai dar 4 minutos. Isso, mais 4, Roger. Vamos até 49 no primeiro tempo, a falta para Ponte Preta bater. Setor direito vai Léo Naldi se posicionando para fazer o levantamento. Samasa e Campinas juntas há 49 anos, um casamento de muito trabalho e muitas conquistas. Samasa, Campinas em primeiro lugar. Falta para Ponte Preta, quem sabe era bola parada. Toda a Ponte foi para lá. Toda a macaca tá na grande área. Leonaldi pra bola, partiu, levantou, viajou no segundo pau, toque de cabeça, pegou! Thiago Braga! Quase dentro do gol, ele pega o cabeceio forte do Igor Torres, Vladimir. O Igor Torres levou a melhor ali sobre o Matheus Pivô, conseguiu cabecear com força, mas bem posicionado fez a defesa o Thiago. Chicken Supreme feito 100% com peito de frango, casquinha sequinha e fininha. Preparo rápido e prático para você, porque a Seara tá na cara que a Seara encontre no Liga Atacada em Campinas, Santa Bárbara e Sorocaba. Renato Cajá tem mais 4 minutos para a Ponte fazer o primeiro gol no primeiro tempo, Cajá. Eu gostei, sim, gostei do... A gente sabe que a Ponte tem dificuldade, né?
tem uma falta assim, de criatividade no meio de campo, mas o pessoal está tentando, tem força, tem vontade. Espero que a Ponte consiga fazer um segundo tempo melhor, precisa ter mais criatividade, né? Poder ter mais jogadas, poder conseguir chegar melhor no gol, acabar melhor as jogadas. Tem algumas oportunidades que chegaram, só que não conseguiu no último passe finalizar em gol e concluir em gol. A Band traz Renato Cajá de volta para o Moisés Lucarelli, hoje comentando ao meu lado aqui na cabine do Moisés Lucarelli. Falta para a equipe da Ponte, mais uma na ponta direita aí, Vladimir. Falta cometida para cima do Lucas Natan, é o Leonaldi quem cobra. Leonaldi, há pouco ele levantou, quase o Igor fez o gol. Quem sabe é nessa Ponte, na marca de 46,5. Vai Leonaldi, mudou a posição da cobrança, levantou pro Arthur. Tocar de cabeça, ela vai para fora, pede um escanteio da Ponte. Ele dá tiro de meta. Ele dá tiro de meta, Vladimir? Eu acho que foi tiro de meta, mas ficou uma indefinição. O assistente deixou a bucha na mão do árbitro, né? O árbitro demorou para decidir o que marcar e marcou apenas tiro de meta. Na hora de fazer a troca do fluido de radiador e fluido de freio, escolha quem entende tudo do assunto. Escolha Panaflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Já chegando aí pra você o Edu Pinheiro no intervalo Bandeirantes. Ele vai trocar figurinhas com Renato Cajá, nosso convidado especial. Eles vão falar tudo. E como foi esse primeiro tempo até aqui, Ponte 0, Sampaio Correia também 0. Quero abraçar aqui os 650 torcedores nesse momento simultaneamente acompanhando a gente no YouTube. Todos vocês sintam-se abraçados pela equipe da Bandeirantes. E no segundo tempo vem mais. Ajude a espalhar por aí. Deixe seu like, deixe seu joinha. No segundo tempo a Ponte vem pra cima. O gol vai sair no segundo tempo, eu tenho certeza. 47. Falta para bater o goleirão Thiago Braga aqui no campo defensivo. Levanta o braço, vai colocar a bola em jogo. Aí sim entraremos no minuto 48 do primeiro tempo. Levanta a bola muito forte. Sobe cabeça, a zaga da Ponte afastou com o Edson, mas ela cai reboteada pelo setor esquerdo para Robinho. Robinho triangula a jogada com o Alisson. Tentou voltar com o Robinho, não conseguiu. Não apoiou o rebote do Casatan. Ela voltou lá atrás para Luiz Felipe. Um chutão na frente buscando o Igor Torres. Ele foi pro solo, desequilibrou-se. A torcida pediu falta, o árbitro não marcou. Rafael Jansen, um bicão na bola. Lá do outro lado, dá nela a bola. O Kaique França responde, chuta também. A bola volta pelo meio. Todo mundo quer a final do primeiro tempo. Tá 0-0, o árbitro já olha para o seu cronômetro. 48:30. Ela sobra pelo setor esquerdo com o Pará. Ele traz a bola pelo meio. Tocou bola muito forte para Neto Paraíba. Quase perde a bola. Quase aparece de ladrão lá pelo outro lado o Eliel. Mas ela sobra ainda pelo setor direito do campo com o Matheus Pivô. Vem o Sampaio Correia. Último ataque do jogo. Levanta. Toca de cabeça, Leonaldi interceptando a jogada. E na sequência, puxado no meio de campo, o jogador da Ponte. É falta no Eliel. 4 para o jogo, vai dar cartão, hein? Vai dar cartão, né? Porque a falta foi exatamente para cortar o contra-ataque. Amarelo para o Matheus Pivô, camisa 2 do Sampaio Correia. Cartão amarelo para ele. Será que dá tempo do último ataque, Ponte? Ela chega com o Lucas Natan, derrubado, falta e o árbitro termina o jogo. Cai o Max Vieira, mostra o meio de campo e bota um ponto final na partida. 0 para a Ponte, 0 para o Sampaio Correia. Senhor Rádio Williams, partida complicada, que nem a nossa técnica aqui, complicada hoje. Ô, meu querido Catarino, se você me ouve, Catarino. Oi, Edu, estou aqui na sua audiência. Então você fica comigo um pouquinho mais, o seu intervalo vai ser um pouco mais exigente, tá bom? Vou precisar de você por enquanto, certo, Catarino? Certo, vou me posicionar melhor aqui para ouvi-lo, viu, Edu? Olha, não teve o cartão pro Luiz Felipe mesmo, viu? O Roger estava certo, então tira aí da sua papeleta apenas Fábio Sanches e Leonaldi amarelados na Ponte Preta. O Luiz Felipe, então deixa eu tirar daqui, seria o terceiro, não é o terceiro, Luiz Felipe. Leonaldi, vamos lá, você segue já, viu, meu querido Catarino? Oi, Tigrão, 0-0, o que dizer desse jogo, Tigrão? Oi, Edu, um abraço pra você mais uma vez. Um jogo muito fraco tecnicamente, de muitos erros, né? Muito rabo de arraia, muito encontrão, muita dividida desnecessária e pouco futebol. Eu esperava uma Ponte um pouco mais forte pra cima do adversário,
pressionando um pouco mais, imprimindo um ritmo mais veloz e com mais intensidade do que nós vimos. Teve alguns bons momentos do Everton pelo lado esquerdo e eu discordo frontalmente dessa situação aí imposta pelo Pintado de deixar o Eliel aqui do lado direito, esquecido. E não é característico, ele é um cara para jogar sempre muito próximo do gol adversário e centralizado. Antes do derby ele tinha feito 2 gols nas 2 últimas partidas, contra o Londrina e contra o Ceará. Não é um jogador para ficar ali, né, esquecido e tentando pegar a bola na beirada do campo. Ele não tem essa característica. Então aí para mim me parece um erro de avaliação do treinador e a gente vai torcer para que isso possa ser corrigido para o segundo tempo e que o jogo seja melhor do que nessa primeira etapa, que foi muito abaixo daquilo que a gente esperava. Edu. Sim, grande Tigrão. Oi, Catarino, intervalo 0-0. Porra, não pode ser diferente, né, Catarino? Torcida na bronca aí, né, Catarino? Oi, Edu, pois não? Na torcida na bronca, né? Olha, maçudo, né? difícil. Na bronca porque todos vieram aqui, claro, esperando, né? A vitória importantíssima, fundamental, digamos, a vitória da Ponte Preta. E o time não rendeu aquilo que era esperado, pelo menos nessa primeira etapa, Edu. Olha, uma Ponte bastante diferente. Já o Renato Cajá vai dar uma palhinha aí. Será que dá? O Cajá podia descer, hein? Dá 10. Quem que tá com a 10 da Ponte aí, ô Catarino? Quem que tá com a 10 da Ponte? Não tem, agora é tudo numeração exótica. Na sua época, Cajá, tinha 10. Você era número 10, agora é 77, 22, 27. Vamos lá, como é que está jogando a Ponte, Vladimir Catarino? A Ponte hoje com Kaique França, Luiz Felipe, Edson, Fábio Sanches e Arthur. Felipinho, Leonaldo, Lucas Natan, Everton, Igor Torres e Eliel, né? O Edson ocupando o lugar do Matheus Silva, que está suspenso. No lugar do André, hoje está em campo o Igor Torres. O Everton no lugar do Paulo Baia e o Lucas Natan no lugar do Elvis. As alterações feitas pelo técnico Pintado. Eu só achei que o Pintado poderia colocar o Paulo Baia, né? Poderia colocar o Paulo Baia, que pelo menos chuta. Olha, no banco, quais são as principais novidades no banco, Vladimir Catarino? Temos o próprio Elvis, né, que é o aniversariante do dia, hoje 33 anos, está hoje no banco. O colombiano Paul Vidiero, contratado nesta semana junto ao Náutico, também já está à disposição, assim como o Souza, também volante, que foi contratado junto ao Náutico. Além deles, o Gé, que está retornando, né, há 3 meses não joga. A última partida do Gé foi na 11ª rodada, dia 6 de junho contra o ABC, está de volta agora no banco de reservas. Bom intervalo, Catarino. Até já, Edu. Agora sim, refeita a parte técnica, faturando já. Renato Cajá vai falar. Ponte 0, Sampaio Correia também 0. Bandeirantes. Futebol é com a Bandeirantes. Chicken Supreme Seara, feito 100% com peito de frango, tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Chicken Supreme Seara é uma delícia. Você vai se surpreender a cada mordida. Experimente. Suculento, saboroso, levemente temperado naturalmente. É super fácil de preparar, prático e rápido para o seu dia a dia. E o Chicken Crisp Seara é muito crocante. É Seara. Tá na cara que é Seara. Encontre toda a linha de alimentos Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. O camisa 12 da iluminação esportiva ideal. Escale a nova Light no esporte profissional. Luminárias certificadas e fabricadas no Brasil para maior economia em energia. Não perca os melhores momentos da partida. Escolha nova Light. Luz uniforme, potente, sustentável e precisa. Para grandes áreas, estádios profissionais, arenas e campos de alto padrão. Conheça soluções luminotécnicas com eficiência sustentável. Acesse novalight.com.br. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Vai fazer a revisão no seu carro e está procurando por peças de qualidade com preços justos? Na Rocha Autopeças você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Quando falarem que fluido de radiador é tudo igual, não aceite. Exija Paraflu, o fluido que garante proteção imediata do motor do seu veículo, com a máxima tecnologia e segurança. Por isso, na hora de realizar a troca do fluido de radiador, escolha quem entende tudo do assunto. Porque Paraflu
é a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Já conhece a marca de ferramentas elétricas que mais cresce no Brasil? A Uesco completa 10 anos de história por aqui. E para comemorar, trouxemos mais de 30 lançamentos imperdíveis para você aproveitar. Ainda mais potentes, fortes e inovadores para o seu dia a dia. Isso sem falar um catálogo com mais de 130 modelos para as mais variadas aplicações. São mais de 630 autorizadas e mais de 3.500 revendas para você escolher. Vem pra Uesco! Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Pinheiro, tchan, 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 intervalo 0-0, cadê o Cajá? Bota o Cajá na tela aí, que nem o da Atena, bota o Cajá na tela aí. Que nem o da Atena chama o Garrafa, cadê o Garrafa? Cadê o Garrafa do que nem o da Atena? Cadê o Cajá? Cadê o Cajá? Fala, Cajá, um abraço, um prazer ter novamente aqui, Cajá. Boa, Edu, obrigado por estar mais uma vez com você aqui, você é uma lenda do rádio, a gente está sempre aqui à disposição para conversar com você. Não, mas eu que agradeço. Você dá um pitaco nesse 0-0 aí. Ô, Cajá, deixa eu mostrar uma coisa pra você. Você sabe que aqui na rádio eu faço um papel de arquivo aqui, entendeu? Eu tenho todos os seus gols aqui. Ó, vou mostrar pra você 2008, mas é forma rudimentar, mas no papel. Pergunta pro Google aí os seus gols, como é que foram? Se é de falta, fora da área, como é que foi? Eu tenho aqui, seu Cajá. Eu tenho aqui, ó, esse papel aqui é de 2008, tá vendo? O pessoal do YouTube vai ver, o Lucas Pessoa vai colocar. Tá aqui, ó, Cajá. Essa relaçãozinha aqui, feita com a mão, com muito carinho. Aqui, tem o seu primeiro gol aqui no dia 23 de janeiro de 2008, contra o Mirassol. Você marcou 3 gols naquele dia. Um de pênalti, um de falta e um normal, tá vendo? Aí contra o Bragantino, você marcou um gol de falta lá em Bragança, a Ponte venceu de 3-1. Contra o Juventus, a Ponte ganhou de 5-2. Você marcou um golaço de fora da área, tá aqui, ó. Contra a Portuguesa, Majestoso, foi 1-1 você que fez. Olha, dentro da área de Puxeta contra o Noroeste, no Majestoso, 3-2 pra Ponte. E assim vai. Eu só sei dizer que hoje, seu Cajá, a Ponte só fez um gol de falta o ano inteiro. E o senhor, 2008, o senhor já tinha feito, e em 15 dias de Ponte Preta, o senhor já tinha feito 3 gols de falta, seu Cajá. Tá aqui, todos os seus gols aqui. Mas daqui a pouco, se eu tivesse, eu mostrava, mas não dá tempo. Fala, Cajá. 0-0, Cajá. O que falar dessa Ponte, Cajá? Cara, um jogo meio como o Tigrão falou, um jogo truncado, um jogo tecnicamente meio fraco, né? A gente sabe que os jogos da Série B são mais truncados mesmo, são mais fortes de força, um jogo meio de imposição, mas a Ponte está buscando. A gente sabe da falta, da dificuldade da Ponte tem, da qualidade ali do último passe. Mas a Ponte está buscando mesmo assim pelos lados. Já chegaram 3 oportunidades ali, uma com o Eliel, uma com o Everton, outra com o Luiz Felipe, então com o Lucas Natan, quer dizer, então a Ponte tentou buscar. O Igor Torre teve 2 oportunidades ali, não conseguiu matar, mas espero que a Ponte consiga. O Pintado trouxe o Everton para o meio para tentar trazer essa criatividade um pouco mais aí. Espero que a Ponte consiga fazer um grande jogo, um grande segundo tempo, né? Para que consiga fazer gol, consiga sair daqui vitoriosa. É uma equipe que a gente sabe da dificuldade, mudanças, o Pintado querendo, fazendo as mudanças necessárias para que a equipe dê resposta dentro de campo, né? A gente sabe que não é fácil, mas espero que a Ponte consiga, né? Consiga se impor, mas também não só essa imposição de força, mas a imposição com qualidade, jogar bem, o último passe melhor, fazer, como eu falei, variedade de jogadas. Chutar de fora da área, você não vê um chute de fora da área, você não vê uma tabela no meio da área ali, então precisa ter mais essa variação de jogadas, não só chegar no fundo e fazer esse cruzamento, mas fazer o atacante dar os facões, como a gente sempre fala ali na linguajar da bola, né? Dar esses facões ali, a gente ter uma enfiada de bola com mais qualidade, chegar na cara do gol com mais qualidade,
ter uma falta, como você comentou aí, uma falta ali na frente da área, poder concluir bem. Então, a Ponte tá precisando ter essa variedade de jogadas e a Ponte precisa fazer isso no segundo tempo para que saia vencedor. Ô, Cajá, você tá com quantos anos? Vou fazer 39 dia 15 agora. É dia 15 de setembro, sim senhor, semana que vem aniversário do seu Cajá. Mas você tá bom, viu, Cajá? Barba bem feitinha, cabelo curtinho, te dá uma fisionomia jovial. Tá muito bem, Cajá, tá muito bem. Ô, Cajá, cara gordo demais, tô muito gordo, velho. Ô, Edu, deixa eu colocar a minha colher. Geralmente eu não participo do intervalo com você. Não, mas é só prazer, pra dar um relato aqui. Sim. A quantidade da galera que parou na mureta do lado e falou, Cajá, só 45, vai. Entra lá. Teve um que falou assim, eu vou tirar minha camisa, eu jogo pra você aí, ó. Você entra lá e só 45 pra resolver. Tá um barato, é uma atração à parte o Cajá na cabine da Bandeirantes aqui hoje. Sem dúvida. Aliás, 45, o número de gols que o Cajá fez. Foram 178 jogos, somando as 5 passagens e 45 gols. Cajá teve mais passagem do que Andinho. Brincadeira! Vamos lá, vamos ouvir um lance aqui. Gol não tá 0x0, hein? 0x0 e a Ponte jogando bem diferente. Eu acho que a Ponte vai mexer, hein? Vamos perguntar pro Cajá se ele mexeria. Vamos lá, 21 minutos, um contra-ataque e aí o Leonardo começou com a roubada do Leonardo. O Roger Williams na rua assim. É contra-golpe pra Ponte Preta, lá pelo setor esquerdo, levanta a galera nas arquibancadas, meteu pro setor esquerdo, Lucas Ataque, finta linda, vai fazer o gol, rolou, é pra fazer, Igor Torres, travado no momento do chute. Era a chance do jogo, Vladimir. 20 minutos, a primeira chance da Ponte. Vamos ver aqui esse lance 2 aqui, 25 minutos. Everton roubou a bola. O Everton, aquele que teve a fratura no passado, teve a fratura, ele roubou, tentou cruzar, mas a zaga cortou. Vamos lá, Roger Williams. Tentar atacar o time da Ponte Preta, chega rasgando, boa recuperação. Pra Everton, chegou ali de fundo, rolou pra trás, cortou a zaga da Bolívia, querida, escanteio pra Ponte. Depois o Kaique, ou melhor, do Gustavo Henrique, zagueirão, ter dado um chapéu no atacante da Ponte Preta. A macaca chegou de ladrona pra tirar e quase fazer o primeiro gol. Vem, Vladimir. Ô, Cajá, sabe o que acontece, rapaz? É na hora da finalização, o passe final, né? Você viu, o Arthur foi cruzar duas, errou. Aquele cruzamento, aquele passe final, essa do Everton, ele roubou e aí foi cruzar, não caprichou, não foi legal. Ô, Cajá, eu não sei se a turma treina, e se você atribui isso a quê? Falta de treinamento, falta de qualidade, é porque tá entrando agora o jogador, tá começando falta de ritmo, o que é isso, hein, Cajá? No linguajar de hoje é a tomada de decisão, né? Essa tomada de decisão tá meia fraca na Ponte aí, alguns escanteios, alguns cruzamentos errados, como você comentou, do Arthur, o Eliel, o Everton, então precisa tomar essa decisão, esperar um pouco mais, saber o melhor lance a tomar, se vai jogar para trás, se vai jogar no meio da área, então, e até chutar ali, despretensioso mesmo para tentar fazer o gol. Então precisa essa tomada de decisão ser mais decisiva, mais assertiva, para que a Ponte consiga fazer o gol e ficar com mais tranquilidade na partida. 30 minutos, a torcida pediu pênalti em Igor Torres, é isso, Roger Williams? E vem Ponte Preta, bola no comando de ataque, lançada para Igor Torres, a zaga tirou, se atrapalhou o Igor, vai pro chão, depois que ele pegou a bola, pegaram por baixo o Igor, galera pediu pênalti, o árbitro mandou ele se levantar, eu quero o seu testemunho aí, Vladimir. Eu quero o seu, Cajá, foi pênalti ou o Igor Torres deu um migué aí, Cajá? Deu migué ali, ele colocou um pé na frente ali, tentou o toque do zagueiro, mas o zagueiro foi bem esperto, chegou na frente e conseguiu tirar do Igor Torres. Ô, Cajá, é o seguinte, rapidamente, Edu. vai começar, como é que estamos aí, Roger Williams, o Vladimir Catarino, times voltando? Ponte vai mexer. Teremos uma mudança na Ponte, o Thales vai entrar com a camisa 21 no lugar do Everton. O Everton sentiu uma dor, né, por isso vai ser substituído, então sai Everton, entra Thales com a camisa 21 na Ponte. Vamos ver, Thales entrando então. Cajá, qual a melhor Ponte que você jogou? Você teve 5 passagens, aquela 2008, chegando na final do Paulista, que tinha, tinha o time do Sérgio Guedes, que tinha o César, que tinha, enfim,
2008 ou aquela 2015, a Ponte no Brasileirão, estava muito bem, que você fez o gol no São Paulo aqui no começo do campeonato, foi portões fechados, Rogério Ceni era goleiro de São Paulo, e aquele gol que você fez na Chapecoense na sequência, um golaço, infelizmente sem torcida também, a Ponte pagando uma penalidade em 2014, 2008 ou 2015, Cajá? 2000, eu vou ficar com 2015, 2008 a gente chegou na final, mas acho que 2015 tinha bem mais qualidade, o time estava bem mais encorpado, bem mais forte assim, né? Você tinha o Elias, né? Elias do seu lado, grande volante, em 2008. Bom, vai começar aí o Roger Williams. Tá voltando a Bolívia, querida. Tá voltando, então dá tempo. 2015, pra turma lembrar aqui, era Marcelo Lomba no gol, tem o Rodinei, o Pablo, Josimar, deixa eu ver aqui, o Birubiru, que veio do Fluminense, né? Birubiru veio do Fluminense, atacante. O técnico aqui era o Guto Ferreira, a Ponte fez um grande brasileiro, mas você foi embora antes do campeonato terminar. Ô, Cajá, segura aí, você vai comentar mais. Não terminou seu serviço não ainda, hein, Cajá? Tô pagando seu cachê caro, mas vale a pena, segura. Vai. Eita, segura aí, Cajá. Tamo aí. Vai começar no segundo tempo, por enquanto Ponte 0, Sampaio Correia 0. E para o show continuar da Bandeirantes, é ele mesmo. Roger Williams. Apita o árbitro. A emoção está de volta na Bandeirantes. Roger Williams. Alô, torcedor, vamos nessa. Campeonato Brasileiro, Série B, 27ª rodada. Bola rolando em Campinas. Bandeirantes. No rádio, na internet, só da Bandeirantes, FM 85.7, AM 1170, para Campinas e toda a região metropolitana, para Ribeirão e região metropolitana de Ribeirão Preto, em FM 85.3, no YouTube, estamos ao vivo com imagens, youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Ataca a Ponte, à esquerda do seu rádio, agora no segundo tempo, atacando para o gol do Portão Monumental, a Ponte com motoração, Everton ficou no intervalo, Thales veio para o jogo ao sangue novo na equipe do técnico Pintado. Já rouba a bola, Matheus Pivô, setor direito tem dificuldade, a Ponte está adiantadinha. Vem aqui no setor intermediário, ganha a parada pelo setor esquerdo do campo. Boa bola, Filipinho tocou pela ponta esquerda para Arthur. Botou na grande área, vai para cima. Deslocado o atleta da Ponte, volta o rebote, pegou o Filipinho. No bate-rebate, ela vai sobrar com Leonaldo, chutou pro gol! Pra fora do gol! A esquerda pela linha de fundo, Vladimir! Mas teve espaço, né? No bate-rebate, o Leonaldo arrematou de longe. A bola fez uma curva e saiu à esquerda do goleiro da equipe do Sampaio. Vai chegando, vai deixando o seu like no YouTube. Galera participando em massa, tá pegando fogo o nosso chat também. Já aproveite e se inscreva no canal Rádio Bandeirantes Campinas no YouTube. Daqui a pouco você tem a volta do Edu Pinheiro dentro do apito final, com toda a equipe de Carlos Batista. Tiro de meta para bater o Thiago Braga. Já levanta para o câmbio de ataque, subiu o Leonaldo. No meio de campo ele sobra de cabeça tentando levantar para Thales. Já anoiteceu em Campinas a nossa linda Princesa do Oeste. Aqui nós estamos acompanhando por enquanto 0-0 Ponte Preta e Sampaio Correia. Lançado o ataque da Ponte com o Igor Torres lá pela ponta direita. Briga pela bola. Pará. Bate para fora. Levantando a bola em arremesso lateral para a equipe da Ponte que tem pressa. Já bateu. Chegou até o Lucas Natan. Faz a inversão de jogo pelo setor esquerdo. Pela matada do Arthur, vai pra cima dele tentando descolar o passe, a roubada, mas com falta não dá, Thiaguinho. Falta! Se não deu na primeira, da segunda deu, ele é o derrubado na ponta esquerda, 2 lances de falta pra você, Vladimir. É o lucro pra Ponte, né? Porque é uma falta mais perigosa, as duas aconteceram, tanto pra cima do Arthur quanto para cima do Eliel. A Ponte tem a chance de mandar a bola pra área, Leonaldo vai pra batida. Galera nas arquibancadas já começa a se movimentar. Ponte começou em cima no segundo tempo. Sanasa e Campinas juntas há 49 anos, num casamento de muito trabalho e muitas conquistas. Sanasa, Campinas em primeiro lugar. Ponte Preta 31 pontos, 14ª colocação, tá conquistando o seu 32º ponto, mas a vitória é muito mais importante. Vai Leonaldo, ponta esquerda, levanta direto pro gol! Pra fora, passa isso aqui do gol! Isso aqui do gol e vai pra fora. Leonaldo, nome do segundo tempo até aqui, Vladimir. Que cobrança perigosa do Leonaldo, né? Foi um cruzamento fechadinho. Quase surpreende o goleiro Thiago Braga, que acompanhou a saída pela linha de fundo, tiro de meta.
Giro de meta para bater Thiago Braga com seu uniforme verde marca-texto, aquele verde que todo mundo veio até da Estação Espacial Internacional. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Encontre a loja mais próxima acessando rochaautopeças.com.br. Sampaio chegando a 10 jogos sem vencer. Tá trocando de técnico também. Uma sequência incrível de 7 empates consecutivos. Tem a Bolívia querida, ou seja, também está invicta há um bom tempo. E desce pro campo de ataque lá pela ponta esquerda. A zaga da ponte tirou, volta o rebote. Arthur refrigera a Pátria, Ponte Pretana sai pro jogo aqui pelo setor esquerdo. O Eliel pegou a bola, pegaram o Eliel. Tá derrubado, o árbitro apitou apenas pelo arremesso lateral. O Pintado vai à loucura, queria falta pro seu time. Tá em pé gesticulando muito. Dejair Ferreira também, ele que é interino da equipe do Sampaio Correia, que mudou de treinador, né, Vladimir Catarino? O Márcio Fernandes saiu, Fernando Marchiori, é o novo técnico da equipe do Sampaio. Fernando que jogou aqui na região, né, quando era atleta profissional. Jogou entre eles no União Barbarense e também no Rio Branco. 4h36 de bola rolando. Ponte Preta manda todo mundo pro seu aquecimento. Manda todo mundo para se aquecer. O Dejair deixa todo mundo no banco por enquanto. Desce pro campo de ataque a equipe visitante. Vem com o Thiaguinho. Descolou, belo lançamento na entrada da grande área. Robinho chegou na boca do gol. Vai fazer o gol. Bateu, tocou para Ítalo. Tira a zaga da Ponte. Luiz Felipe salva, metendo para escanteio. Vladimir. Chegada providencial, porque a conclusão estava pronta para ser feita. O Kaique França saiu, mas quem tocou foi o Luiz Felipe. Primeiro escanteio do segundo tempo é pro Sampaio Correia. Escanteio pro Sampaio Correia bater no começo do segundo tempo. Deixa eu dar uma olhadinha aqui nas estatísticas. O escanteio é o terceiro pro Sampaio. A Ponte teve só um. Atenção, era o gol da linha férrea. Daqui pra lá, Kaique França abre o guarda-chuva aí. Lá vem ela, bola fechada. No perigo, tira a zaga, cortando por último. Fábio Sanches expulsando o perigo. Mas ela insiste teimosamente em voltar pelo setor esquerdo. Tá por lá o Pará, chegou a linha de fundo. Vai tentar o cruzamento. Corta a zaga da nega, colocando pra fora. É novo escanteio pro Sampaio. O jogo começou tinindo no segundo tempo, Vladimir. Os dois times precisam da vitória, né, Roger? Por isso tem que ir para o ataque, o escanteio para a Bolívia. De lá pra cá, mantenha seu guarda-chuva aberto aí, Kaique. Lá vem ela, a bola viajou, aberta, tira a zaga, bota o rebote sem falta. Houve a tentativa de uma bike no meio do caminho pelo Robinho. Bola cai fora da grande área aqui pelo setor de ponta direita. Bola é ajeitada mais uma vez. Para Neto Paraíba, de perna esquerda, levanta no segundo pau, toca mal de cabeça essa bola para fora, direto em tiro de meta, Vladimir. Era o Alisson quem estava lá para tentar o cabeceio, até conseguiu, mas não na direção que ele queria, bola para Ponte. Tempo passa, a bola rola, Bandeirantes marca. 6h20, segundo tempo. Moisés Lucarelli. 0 para Ponte, 0 para Sampaio Correia do Pinheiro. Olha, a Copa Paulista encerrado lá em Presidente Prudente, Grêmio Prudente 1, Portuguesa de Desporto 0. Agora tem o jogo da volta no Canidé. Bandeirantes, ligado em você e você ligado na Bandeirantes para o Uesco. A Uesco está em mais de 3.500 revendas e está nas melhores do Brasil. Escolha uma e venha para o time Uesco. Acesse uescoferramentas.com.br. Corta, Arthur, vem pro jogo, bate curtinho, mas abre o compasso, o jogador adversário mete essa bola para fora, cedendo lateral para a equipe da casa. Lateral para Ponte, inteira de branco hoje, a neguinha jogando diante do seu torcedor, buscando a vitória. E a recuperação depois da derrota no derby por 1-0 na semana passada. Leonaldi vem com ela, vamos Ponte, desce Ponte. Setor direito, Luiz Felipe, meteu para correr o Thales. Bola forte demais lá atrás, tira Rafael Jansen. Um chutaço pra fora, a bola sai, arremesso lateral pra Ponte Preta bater. Futebol na Bandeirantes para Aroma das Ervas. Linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados. Muito mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Presente nos melhores hortifrutis e supermercados. Acesse aromadashervas.com.br. E vem Ponte na boca do gol. É só desviar pra fazer. Pra fora de novo, Igor Torres. Não.
Não! A Ponte perde um gol feito de novo, Vladimir. Agora o cruzamento foi fechadinho, foi feito pelo Thales, para dentro da pequena área, o Igor Torres chegou, mas deu um toquinho muito de leve, né? A bola ainda subiu demais além do que ele esperava, mas é um gol perdido, porque ele estava cara a cara com o goleiro Thiago Braga, perdeu a chance a Ponte. Ô, Renato Cajá, nosso comentarista hoje aqui no estádio Moisés Lucarelli, não pode perder um gol assim, um time que está numa dificuldade danada igual a Ponte Preta. Não pode, a bola passa ali na frente da área, precisa empurrar pro gol. A Ponte respondeu, né, aos 2 ataques ali do Sampaio. Precisa permanecer aí na frente, pressionando o Sampaio, fazendo mais jogadas dessas que com certeza vai chegar ao gol. No primeiro turno, as equipes empataram também por 0-0 lá no Maranhão. Hoje está se repetindo o placar do primeiro turno. E agora aqui uma falta na ponta esquerda da Ponte Preta. Empurra o Lucas Natan, seu marcador. É falta para a equipe do Sampaio bater. O árbitro cruza todo o campo, vai ver o que está acontecendo com o atleta lá do outro lado, Vladimir. Tem o jogador do Sampaio Correia caído por ali, parece ser o Alisson quem está caído e pede atendimento médico. Jogo parado para atendimento ao Alisson. Daqui a pouco vai mexer o Sampaio Correia 2 vezes. Chicken Supreme, feito 100% com peito de frango, com tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Preparo prático e rápido para o seu dia a dia. É Seara, tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Daqui a pouco vai mexer o técnico Dejair Ferreira, barra Fernando Marchiori, que está nas tribunas do estádio Moisés Lucarelli. Chega para substituir ao Márcio Fernandes, que teve 21 jogos, apenas 4 vitórias, sendo só uma nos últimos 15 jogos. O auxiliar técnico Dejair Ferreira é o treinador hoje, ele também comanda os times de base da equipe do Sampaio Correia. Tá lá do outro lado o atleta do Sampaio, que momentaneamente tem 10, Vladimir. Tá pedindo para voltar, né? O árbitro ainda não autorizou a volta dele, do Alisson. Tempo passa, a bola rola, Bandeirantes marca. 10 minutos, segundo tempo. No majestoso Série B do Campeonato Brasileiro tem Sampaio e Ponte, Sampaio 0-0 do Pinheiro. Olha, 20h30, Mirassol e Botafogo, 20h45, Sport Criciúma. Você confere também essa transmissão no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Mais de 600 pessoas simultaneamente nesse momento conosco no YouTube. Vá pra lá. Se você está no radinho, vá pra lá. Você vai ter imagens da nossa cabine aqui no Moisés Lucarelli, com o Renato Cajá, nosso convidado especial. Se manda, neguinha. Vem com o Arthur pela ponta esquerda. Boa bola com o Lucas Natan. Aí, ele levantou de uma forma que não dá pra defender, Vladimir. Não tem, né? Não tem. Que cruzamento ridículo esse do Lucas Natan. Quis cruzar de primeira, pegou na orelha da bola, mandou direto pela linha de fundo. E olho no lance, a partida fica mais completa, com projetores Nova Light, potência, economia e alta visibilidade para estádios, arenas e campos. Acesse novalight.com.br. 11 minutos. E aí, Renato Cajá, tá gostando? Essa pergunta eu preciso que a Ponte ataque mais, eu preciso que a Ponte consiga ter essa chegada com qualidade, não um cruzamento dessa forma aí já desanima nós, né? Vamos torcer que a Ponte consiga fazer um grande segundo tempo. Tá buscando, tá tentando responder os ataques aqui também do Sampaio. Chegou bem, precisa manter essa qualidade, uma qualidade melhor no último passe. Eu registrar aqui, ó, Márcio Freitas, Fabrício, Carlos, Pedro Família Rocha, Fabrício, já falei, Andorinha, Volta Monga, meu Deus, Márcio Freitas, muita gente participando aqui. Vou relatar alguns nomes da galera que tá comigo no YouTube, mandando as mensagens no chat no YouTube, youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. É óbvio, claro, que algumas coisas o narrador não pode ler. Lá tá tudo liberado, aqui não tá liberado. Se manda a Ponte, pela ponta esquerda, vamos Ponte, desce Ponte, atenção, desceu pro lado esquerdo do campo, levantou Filipinho na boca do gol, vai pintar o primeiro toque de cabeça, pra fora do gol, mas eu gostei da chegada. O Igor Torres pedia desesperadamente aí o escanteio, o Arthur deu só tiro de meta, Vladimir. Mas o cruzamento achou o Igor Torres dentro da área, né? Ele conseguiu tocar de cabeça, mas mandou a bola pela linha de fundo quando começa a chover aqui no Majestoso. Matheus Nascimento aqui no chat do YouTube dizendo o seguinte: devia ser proibido o 0-0. Eu também acho que narrador adora
gol, adora jogos com gols. Jogo 0-0 pra gente não faz valer realmente o cachê. 13 minutos, futebol na Bandeirantes, você ligado na Bandeirantes, a Bandeirantes ligado em você. E na hora de fazer a troca do fluido de radiador e fluido de freio, escolha quem entende tudo do assunto. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Alô, Tigrão, The Tiger Man. E o jogo no segundo tempo, estamos com 13, 0-0 ainda, Tigrão. Mesmo panorama, o equilíbrio dá o tom à partida, ora o Sampaio chegando com um pouco mais de força, ora a Ponte respondendo, mas dificuldade dos dois times, né? E esse gol aí perdido pelo Igor Torres, pelo amor de Deus, né? Mas nem jogo de solteiro contra casado depois do churrasco. Não dá pra perder um gol desse. Então às vezes o time fica o jogo todo esperando uma chance real. Ela surge. E aí perde, por isso 0-0 até agora. E aqui vem Neto Paraíba, depois do escanteio, ele bate cruzado, a bola passa, lambendo o gol e vai pra fora! Quase o Sampaio faz o primeiro, Vladimir! No cruzamento do escanteio, a bola passou por todo mundo, após o cabeceio, ninguém do Sampaio Corrêa colocou pra dentro, nem da Ponte, tirou, a bola sai, a linha de fundo, tiro de meta marcado. E vamos ter parabéns pra você, hein? Ó o Elvis aí! Chama Elvis, o pintado, pra tentar dar um jeito nesse meio de campo da Ponte Preta. Se você falava, Cajá, no primeiro tempo que estava faltando uma inteligência ali no meio, o passe mais refinado, vem o Elvis para isso, em boas condições, em boa forma, ele sabe fazer. Verdade, o Elvis tem muita qualidade nesse passe aí, a gente sabe que não está fazendo um grande campeonato, mas tem inteligência, tem consciência de jogo, espero que ele consiga fazer algumas jogadas ali, colocar o Gé também, que talvez vai entrar, né? O Gé entra e também consiga fazer grandes lances, aí a gente consiga concluir melhor, fazer gols e a gente ter um jogo melhor para a Ponte. Valdemar Gastão Farias, estou em Dourados, Mato Grosso, torcendo para a Macaquinha e acompanhando a nossa transmissão pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Tempo passa, a bola rola, Bandeirantes marca. 15 minutos, etapa final de jogo. No estádio Moisés Lucarelli, tudo como começou. Ponte 0, Sampaio 0, Edu Pinheiro. Olha, é o seguinte, no Brasileiro da Série B, 20h30 tem Mirassol e Botafogo, 20h45 na Ilha Esporte Criciúma. Na Bandeirantes, Vladimir Catarino vai confirmar as alterações da Ponte, que tem falta na ponta direita. Um bom lance para Macaca, mas antes vai mexer o pintado, Vlad. A primeira alteração está saindo na equipe da Ponte Preta, o camisa 20, Lucas Natan, para a entrada do Elvis. Sai o Lucas Natan com a 20 para a entrada do Elvis, o aniversariante do dia, completando 33 anos. Vamos aguardar a outra alteração. Está saindo o Igor Torres para a entrada do Gé. Sai 77, Igor Torres, entrando o Gé com a 19. É uma volta de um menino de ouro que todo mundo torce, que todo mundo gosta. Quem sabe ele entra com o pé direito para fazer o gol. O Sampaio também prepara mais uma mudança, mas me parece que não será nesse momento. Vai deixar cobrar o técnico Dejair Ferreira e depois fará a alteração na equipe do Sampaio. Bola pra ponta, de lá pra cá, sobe no meio do caminho, zaga tricolor, tira mais um rebote, volta pra ponte, pela direita, vai levantar, travado no momento do cruzamento, volta o rebote pra Léo Naldi, ajeita pra meia lua, tira a zaga do Sampaio. E agora contra-golpe pros caras, bola chegou até a ponta esquerda. Alisson tá esperando aqui à frente, a bola chegou lá na ponta esquerda, Robinho não aproveitou. O Alisson ficou possesso, bateu palma, xingou, mas a bola é para a equipe da Ponte Preta. O 22, o Sampaio ia entrar, mas pelo jeito desistiu, Vladimir. Tanta demora. Não, vai voltar sim, tá tendo uma última conversa, daqui a pouco ele entra. Sanasa e Campinas juntas há 49 anos, um casamento de muito trabalho e muitas conquistas. Sanasa, Campinas em primeiro lugar. 17h26, e aí Renato Cajá, gostou das alterações do pintado? Gás novo, vamos ver se o Elvis já chega concluindo bem, um cara que tem consciência, um cara que consegue achar os atacantes, o Gé que tem muita força. E domina na boca do gol, Gé vai pra grande área, perde o time da bola no momento do domínio, mas é isso que você falou, já é uma presença de área diferente. Verdade, presença de área diferente, ele consegue ter muito mais velocidade ali. É um cara que briga com o zagueiro o tempo todo.
Espero que ele tenha a oportunidade de concluir bem. Aqui no chat do YouTube da Rádio Bandeirantes, Diogo Mancini, volta Cajá. O Guilherme Ferraz de Arruda, aqui em Chapecó, Santa Catarina, torcendo pela vitória da Ponte. Dali Ponte. Valeu, moçada. Alexandre Ferreira Tadeu. Vamos, Ponte! Tá todo mundo aqui, estamos chegando a 800 pessoas. Tá pegando o YouTube da Rádio Bandeirantes. Vai chegando e vai deixando seu like pra mim. 18h25, etapa final de jogo, tá 0-0. Se manda Neguinha, vem lá pelo setor direito do campo. Costura, faz a jogada, tentou vir pra cima. A presença do Thales ficou parado na marcação. E agora dá contragolpe para a equipe do Sampaio. A bola sobrou aqui à frente para Ítalo. Fez o pivô, escorou para quem vinha de trás, que era o Robinho. Voltou com o Ítalo. Pé de ferro, melhor para a equipe da Ponte. Mas não é espirrada do Filipinho. Ela sobrou pelo setor esquerdo. Vem atrás. Filipinho no combate. Tira primeiramente, ela volta ainda com o Neto Paraíba. Ajeita atrás. Volta a bola com o Elvis. Foi deslocado com falta. O Arthur deixou seguir. Voltou ainda com o Robinho. Lá vem o time visitante. Rasga Fábio Sanches e o xerifão. Com ele não tem brincadeira, ele não tem vergonha de dar bicão, afastou o perigo dali e pôs ordem na casa o capitão Ponte Pretano. 19 minutos de bola rolando no segundo tempo, futebol na Bandeirantes para a Seara. Chicken Supreme, feito 100% com peito de frango, com tempero suave, casquinha sequinha e fininha, preparo rápido e prático para você. É Seara, tá na cara que é Seara. Encontre no IG Atacado em Campinas, Sorocaba e Santa Bárbara do Oeste. 19h32. Vladimir, um cheirinho de chuva aqui na cabine da Bandeirantes. Aí embaixo já está chovendo, Vladimir? Não com muita força, tá garoando, né? O cheirinho de chuva é uma delícia, a garoa cai nesse momento, viu, Roger? Por isso que muita gente que estava aí nas Gerais correu para aquela parte que tem aquela cobertura em cima dos portões monumentais. Você viu, né, Vladimir? É, não chove muito não, mas aquela famosa chuva molha bobo. Sabe qual foi a última vitória do Sampaio Corrêa, Vladimir? Qual, Roger? Diante do Tombense no início de julho, cara. Faz tempo, hein? Faz muito tempo. E a Ponte vem pela ponta direita, vem Thales, engata uma quarta, vamos Ponte que eu vou com você. Levanta, corta, Rafael Jansen. Engraçado, o Cajá, quando a Ponte tem que cruzar por cima, ela toca rasteiro. Ainda mais agora com o Gé, né? Pô, com o Gé. Aí quando tem que ser rasteiro, toca por cima. Inacreditável. Procura o Gé e joga no alto, vê que ele vai brigar e com certeza ele vai ganhar. Bom, tem o Gé e tem o Eliel, né? Por falta de um, tem dois. Que são bons na bola aérea. A Ponte rouba a bola aqui no setor intermediário. Mas estão judiando na bola no jogo de hoje, hein? Barbaridade. Tenta abertura pelo setor esquerdo do campo. Aí vem o Eliel. Rolou essa bola para Elvis. Voltou com o Eliel na boca do gol. É para pintar. Sai o zagueiro. Tira no momento da finalização. A Ponte tenta apertar a saída com o Arthur. Contorna para cá, para lá. O zagueiro até Arthur fazer a falta e derrubá-lo. Vladimir. O Matheus Pivô foi quem fez o corte no momento certo, quando o Eliel estava pronto para mandar a bola pro gol, ele fez o corte, depois na sequência teve uma falta de ataque cometida pela Ponte. Tempo passa, a bola rola, Bandeirantes marca. Alô Maria Edileuza, um grande abraço para você, obrigado pelo carinho, também está no chat do YouTube da Rádio Bandeirantes. 21h18, segundo tempo, aqui no estádio Moisés Lucarelli. Eu vejo o gol da Ponte amadurecer, mas por enquanto Edu Pinheiro sem gols. Ponte Sampaio 0-0. Eliminatórias para a Copa ontem, Brasil 5, Bolívia 1, terça. Próximo jogo terça, 23 horas em Lima, Peru e Brasil. Brasileirão só volta na quarta. Destaque para Inter de São Paulo no Beira-Rio. Você confere também essa transmissão no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Falta para a equipe do Sampaio bater pelo setor direito, pode pintar levantamento de bola. Sampaio não mudou ainda, rapaz. Estamos com 22, metade do segundo tempo. Agora eu vejo uma movimentação no banco ali, Vlad. Tem dois ali, né? Já estão prontos para entrar. Daqui a pouco teremos as primeiras alterações. E essa falta aí, Vlad, tá amarrando o sapato, o Robinho. Quem sabe um lance de perigo para a equipe do Sampaio. É uma falta desnecessária cometida ali pela Ponte e agora dá a chance ao Sampaio de mandar a bola para a área. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Encontra a loja mais próxima acessando rochaautopeças.com.br. Robinho levanta, sobe para afastar a zaga alvinegra. Rebote volta, Elvis tenta brigar por ela, mas o rebote é da equipe de Tricolor. A equipe Tricolor do Maranhão. Aqui pelo meio com o Neto Paraíba, levanta forte demais lá no segundo pau. Tiro de meta, mas eu tinha impressão de um desvio na pontinha da chuteira do Luiz Felipe. O Arthur não viu assim, tiro de meta para a Ponte bater. 22h48. Daqui a pouco 11 na Ponte Preta, Vlad.
Exato, daqui a pouco teremos alterações também na Ponte. O jogo não para para que elas aconteçam, Roger. Não param. 18h30. Hora esportiva do Brasil. Quinto sinal marcando a Bandeirantes, informando 23 minutos. Tá 0-0 o jogo. Esse placar não é bom pra Ponte Preta. Não é legal pra Ponte. E o Jé tá em campo, hein? Artilheiro da Macaca na temporada, com 12 gols. Se recuperou de uma cirurgia de hérnia de disco. Tava à disposição, tá em campo. E a galera bota a maior fé nele. Muda a Ponte. Mudando a Ponte no ataque. Sai o Eliel 9 para a entrada do Paul Vidiero. O colombiano fazendo a sua estreia com a 11. 11 Paul Vidiero no lugar do Eliel. Paul Vidiero. Boa estreia para você. Paul Vidiero, vem aí o colombiano. E no Sampaio, Sangue Roger. latino vem aí pro time da Ponte, pois não? Isso, no Sampaio sai o Thiaguinho, 18, entra o 19, Vitinho. Vitinho, 19, no lugar do Thiaguinho. A primeira alteração. A outra alteração acontecendo agora, o Vinícius Alves com a 22, está entrando no lugar do Alisson. Sai Alisson, 16, entra Vinícius Alves, 22. Você conhece o futebol do colombiano, o Renato Cajá, o Paul Vidiero? Não, nunca ouvi falar, não conheço. Espero que ele entre bem, entre forte. Estreia, né? Sempre entre empolgado. Espero que ele faça um grande jogo aí. E às vezes a Ponte não tem muita fama de ter estrangeiros assim, né? Espero que ele possa fazer um grande ano aí na Ponte. O futebol colombiano é conhecido pela força, né? A força, o encontro, o jogo de contato, né? Vamos ver aí o Paul Vidiero. Camisa 11, galera que tá ouvindo a Bandeirantes, já bota reparo no cara aí. Já bota reparo no camisa 11. 24h45, o jogo tá parado. Que vem mais uma alteração no Sampaio, que resolveu fazer mais uma naquela baciada de alterações, Vladimir. Essa eu não peguei. Você me ajude, Roger, depois eu confirmo, porque eu estava anotando o público aqui, renda. Público de 3.403 pagantes. Daqui a pouco eu termino. 3.403 pagantes hoje no Moisés Lucarelli. E vem a equipe do Sampaio Correia. Domina Ítalo na meia-lua. Quando dominou, perdeu o compasso, depois foi obrigado a fazer a falta, empurrando o Thales. Pegando por baixo, falta para a equipe da Ponte Preta. Deixa eu fechar aqui o público. Claro. 3.403 pagantes, 484 não pagantes, para um público total de 3.887, uma renda de R$ 49.245. E teve cartão amarelo para a camisa meia dúzia do Sampaio Correia. O jogador que é o Pará, capitão do time, está amarelado. Estavam pendurados na equipe do Sampaio para esse jogo Luiz Otávio, Matheus Pivô e Cebolinha. O pivô já foi para o espaço, não joga a próxima partida quando a equipe do Sampaio recebe a Chape sábado 5 da tarde, partida que deve ser com portões fechados por punição do STJD. A Ponte Preta visita o Vila Nova, lá no Oba. E vem Macaca, bola levantada da esquerda para a direita, subiu para! Afastou o perigo dali. E a Ponte vai encarar estádio cheio, hein? Porque o Vila venceu e tá cheio de moral. E vem Macaca, levantamento. Paul Vidiero bateu pro gol. Fora! Ele quase se estica dando uma voadora na bola no segundo pau, Vladimir. Mas já apresentou o cartão de visitas, né? Conseguiu a conclusão da jogada, mas errou na medida. Ela passou em frente ali do goleiro, foi pela linha de fundo, é tiro de meta. 26, tempo passa, a bola rola, Bandeirantes marca. 26h40, segundo tempo. O Moisés Lucarelli, o placar Bandeirantes é esse. 0 para Ponte, 0 para o Sampaio Correia e do Pinheiro. Olha, a Série B, 20h30, Mirassol e Botafogo, 20h45, Ilha do Retiro, Sport Criciúma. Você confere também essa transmissão no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Para o Cleosmar, para a Laura Beatrix, para toda essa galera que está ouvindo a gente pelo YouTube da Rádio Bandeirantes, Renato Cajá, eu quero ouvi-lo. E o jogo 27, 0-0, golteio e não sair, Renato. Mas a Ponte está chegando, a Ponte está se impondo. O Paul Vidiero, né? Meu Deus, o nome espanhol aí para nós é complicado. Paul Vidiero. Chegando, fez uma boa conclusão ali, já chegou de carrinho ali, mas conseguiu definir o gol. Infelizmente não entrou, espero que a Ponte consiga fazer uma jogada, a gente tá na torcida.
Aqui o Edilson Oliveira Lemos, temos muito tempo, a Ponte vai fazer 1-0. Tá torcendo aqui o Edilson, também ligado no YouTube da Rádio Bandeirantes. Para Nova Light, viva a intensidade da luz. Projetores potentes, eficientes e brasileiros. Vibra a economia dos padrões do esporte. Acesse novalight.com.br. É aquela coisa, né, Vladimir? A Ponte ataca, mas dá espaços. E o Sampaio vira e mexe, tem essa falta aí, como agora. E vai todo mundo lá pro ataque, não é só o goleiro aqui no campo de defesa, é o Pará quem vai cobrar. É a falta para o Sampaio. De lá pra cá, Pará partiu, levantou, bola fechada, subiu o capitão, tirou Fábio Santos, rebote, voltou pelo meio para tentar o Rafael Jansen, tirou a zaga. Depois a sequência, empurrado, Thales. Falta para Ponte Preta. 28:30. Etapa final de jogo. O gol tá teimando não sair para Ponte, que precisa demais vencer o jogo. O Sampaio tá na dele. O empate é suficiente para deixar o Z4. Tá saindo da zona de rebaixamento o Sampaio com esse empate. E a Ponte, se vencer, bota 7 pontos em cima do Sampaio, que é o primeiro da Z4 da Série B do Campeonato Brasileiro. Vem Thales lá pela ponta direita, ganhou, na moral, vai pra cima, setor direito, bateu pro gol, tirou a zaga, voltou o rebote, tentou fechar pro Vidieiro, tira a zaga da Bolívia querida em 2 tempos. Vai acumulando chances perdidas, Catarino. O Thales, né, sempre com espaço aqui pelo setor direito, mais uma vez fez o cruzamento. Ninguém da Ponte aproveitou, o corte ali foi feito pelo Gustavo Henrique. Quase 30 minutos de bola rolando no segundo tempo. O gol tá teimando e não sair. O gol tá teimando e não sair aqui no estádio Moisés Lucarelli. A Ponte tá jogando, o torcedor tá apoiando. 3.403, pagaram 484, não pagaram. Um público próximo de 4.000 pessoas aqui para ver a Ponte empatar por enquanto. Mas desce, aperta pelo setor esquerdo do campo. O time do Sampaio Corrêa vem com o Robinho. Ele vai para cima, ganha a primeira. Na segunda fica preso na marcação. A marcação sempre precisa do Luiz Felipe. Tira dali, por onde estava virado o nariz. Para sorte dele, cai com o Thales. Pode ajeitar essa bola à frente aqui no campo de ataque. O último homem da Ponte Preta vem para pegar o Gé. Gé pegou e pegaram o Gé. Falta no Gé. Falta e vai receber cartão, jogador do Sampaio Corrêa, Vladimir. A falta foi clara, né? Não tinha como não dar o cartão amarelo, pintou pro Rafael Jansen, camisa 13, tá amarelado. E vem Pimentinha aí, hein? Vem Pimentinha aí no time dos caras, Vladimir. É, saiu Pará, meia dúzia, entra Pimentinha, camisa 11 é correria agora, mudança feita no Sampaio Corrêa. Esse aí é famoso, né, cara? Já todo mundo conhece, sabe que o cara bota uma fumaça danada. Esse já me deu trabalho, viu? Já quis matar ele dentro de um campo. Veloz demais, muito liso e consegue fazer muita jogada pela ponta. Ter cuidado agora a zaga da Ponte. Sanasa e Campinas juntas há 49 anos, num casamento de muito trabalho e muitas conquistas. Sanasa, Campinas em primeiro lugar. E Macaca, Thales de novo, ponta direita, chama para dançar o seu marcador, a bola sobrou pela direita com o Luiz Felipe, atenção, Thales está por lá, Luiz Felipe tenta chegar da linha de fundo ali na zona morta para fazer o cruzamento, bate em cima do seu marcador, bateu em cima do atleta do Sampaio, ganha arremesso lateral na extrema direita, já cobra ele mesmo lateral até a presença do Thales, voltou com ele, abriu um pouco mais atrás para Leonardo, coloca na área, bola desviada. Falta para Ponte, Vladimir. É, o árbitro estava atento, marcou um toque de mão ali do jogador camisa 7, que é o Robinho. Outra bola parada, mais uma vez a Ponte vai cruzar na área. Matheus Nascimento, obrigado pelo carinho. Tá acompanhando a gente pelo YouTube. Tá bombando, estamos chegando a 1000 simultaneamente no YouTube da Rádio Bandeirantes. O gol é o gol do placar monumental. O lado é o lado direito. E é a Ponte quem vai descer. Quem sabe agora do cruzamento, Macaca capricha. Capricha a Ponte, não perdoa não, Macaca. Não perdoa não. Vai Elvis para a cobrança. Desce no costado. Entrou para isso, para as bolas paradas. Bota veneno, bota capricho. Perna direita, partiu Elvis. Fechadinho. Atenção, corta a zaga do Sampaio Corrêa no mergulhão. Meteu para fora, escanteio. Vladimir. O Ítalo, né? O atacante. Ele quem estava ajudando. Virou capitão do time agora com a saída do Pará. Escanteio, o Elvis cobra. Daqui a pouco a Ponte vai mexer mais uma vez. E lá vem ela no escanteio. Subir de cabeça para afastar, afastou dali. Tirando a zaga, afastando o Neto Paraíba. Rebote volta para Ponte. Arremesso lateral lá pelo setor direito do campo. Tempo passa a bola, rola. Bandeirantes marca. 32, etapa final de jogo.
No Moisés Lucarelli, Ponte 0, Sampaio Correia 0, Edu Pinheiro. Olha, o Sport 20-45 jogando contra o Criciúma. Se o Sport vencer, assume a vice-liderança. E o líder Vitória joga amanhã em Marcel contra o CRB às 18 horas. Roger Williams. Alô, torcedor! Aqui, a maior audiência do rádio de Campinas, comando de Carlos Batista lá. Vamos, Ponte, pelo setor esquerdo, ataca com o Arthur, perde a bola. Na hora de fazer a troca do fluido de radiador e fluido de freio, escolha quem entende tudo do assunto. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. E lá vem Sampaio no contragolpe, Ítalo dominou sozinho na grande área. Ele toca pela direita para Pimentinha. Primeira vez que pega na bola o camisa 11, encara o gigante Fábio Sanches. Ele rola essa bola para fora da grande área com o Robinho, voltou com o Ítalo. Ítalo sem impedimento, escora mais uma vez para Pimentinha. Ele entrou para isso, para fazer fumaça, para prender a bola pelo setor direito do campo. Já retrocedeu até a Matheus Pivô. O Matheus Pivô deu de primeira de 3 dedos aqui para Pimentinha. Devolveu com o Pivô na boca do gol, levantou. Lá no segundo pau, o tiro pro gol. Para fora. Eu vi essa bola entrando, Vladimir. Deu a impressão mesmo, mas pra sorte foi pra fora, tá mudando a Ponte. Tá entrando camisa de número, o Paulo Baia, camisa 16. Tá saindo o Leonaldi, hein? Mudança ousada na Ponte. Sai Leonaldi 5, entra Paulo Baia 16. É o famoso Cajá, vai pra tudo ou nada o técnico pintado. É isso aí, precisa arriscar, né? Arrisca, coloca um jogador que consegue sair melhor. Mas você já viu que o Pimentinha já começa a dar trabalho aqui, a Ponte precisa estar ligada nesse lado direito, lado esquerdo da Ponte, né? Então a Ponte precisa definir o jogo. Tem chance, mais chance, a gente não consegue, a bola não entra, então precisa definir para a gente conseguir sair daqui vencedor. Alô, Birajara Nunes, também no YouTube da Rádio Bandeirantes. Tá cornetando aqui o Birajara Nunes, 34 minutos, a Ponte aperta, agora tem vários atacantes em campo. Vem aí o colombiano, Paul Vidiero, vai pra cima, ele cisca, abre essa bola soltando aqui na intermediária, já toca mal aqui no setor intermediário. Foi o Paulo Baia, diga-se de passagem, retoma a posse da bola a equipe do Sampaio, agora com o Pimentinho em campo, tem opção no contragolpe, corre mais do que ele, Arthur, para salvar o lance. Já toca de lado para o Fábio Sanches, ele toca o passe, faz o passe curtinho aqui na intermediária, vem o time da Ponte Preta agora para o campo de ataque. 35, tempo passa, a bola rola, Bandeirantes marca. 35 passados, etapa final de jogo no Moisés Lucarelli. O placar Bandeirantes aponta. E vem Ponte, Elvis socou lá pela direita, Thales entrou, vai fazer o gol. Thiago Braga! Já estava parado. Estava parado o jogo, Vladimir. Falta de ataque, o árbitro marcou, a falta foi cometida ali para cima do camisa 13 do Sampaio Correia, o Rafael Jansen. Fechando comigo, Edu Pinheiro, 0 Ponte, 0 Sampaio Correia. Ora, na quarta-feira, Ceará 3, Londrina 1, público no Presidente Vargas, 17.700. E ontem, Ituano 1, Vila Nova 2, em Itu, público 1.650. Bandeirantes, com você no futebol de Campinas, fechada com você, fechada com a verdade, em nome de Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Encontre a loja mais próxima, acessando rochaautopeças.com.br. Bom, o jogo tá parado aqui, o goleiro Thiago Braga da equipe do Sampaio sendo atendido, tempo pra gente ouvir o Renato Cajá. Começamos a entrar na hora da verdade, Cajá, tá na hora de sair o gol da Ponte. Na hora da verdade, o Elvis ali conseguiu enfiar uma bola muito boa, mas teve falta. Mas a Ponte já chega com muito mais perigo, né? Muito mais perigo, o Povilheiro entrou bem. O Elvis consegue segurar essa bola ali, dar mais consciência ao ataque. Espero que o Gé também tenha uma oportunidade aí para conseguir matar. Passamos de 1.000 pessoas, batemos 1.030 pessoas ao mesmo tempo no YouTube da Rádio Bandeirantes nessa reta final. Aguenta coração, Ponte Pretano, cheio de atacantes, pintado, bota o time pra cima. E vem Paulo Baia, engata uma quarta passada às largas, abre pela ponta esquerda para Paul Vidiero. Lá vem o colombiano, Arthur vai passar pela ponta esquerda, Paul Vidiero meteu no Arthur, de perto da canhota, levantou direto pro gol, na trave! Foi um chutamento, uma mistura de chute com cruzamento, aquela bola safada
venenosa, ela bate no travessão e vai pra fora, Vlad! Claro que ele tentou cruzar, mas acabou se tornando uma conclusão perigosa. A bola resvalou no travessão após o cruzamento do Arthur. Linha de fundo, é tiro de meta. Alô, Tigrão, Valdemir Gomes, o da palavra fácil, reta final, a Ponte em cima, mas segue 0-0, Tiger. O Pintado vai pro tudo ou nada, né? Um time condicionado a jogar quase que o campeonato todo com 3 volantes, agora tem um só o Felipinho. Agride, empurra o Sampaio Correia contra o seu campo, só que a Ponte tá vulnerável ao contra-ataque, né? Não pode ficar errando o passe a todo momento, porque agora a zaga tá mais exposta. Eu acredito que a Ponte nesse final esteja com um nível de condicionamento físico superior ao seu adversário, que fez uma viagem muito longa, muito desgastante, e a Ponte vai no peito agora com vários atacantes, um time totalmente ofensivo. Mesmo tendo essa ressalva da vulnerabilidade defensiva, acredito que a Ponte vai fazer o gol e vai ganhar o jogo, é a minha expectativa. Falou, Tigrão, aqui na Rádio Bandeirantes, com 38 minutos de bola rolando. Ponte com 57% da posse nesse momento. 6 finalizações da Ponte contra 7 do Sampaio. Finalizações ao gol, 1 da Ponte, nenhum do Sampaio. A Ponte aperta, vem para o setor esquerdo do campo. De novo com o Polvidir, esquece a bola, volta para recuperar. Pega a pelota do jogo, já toca lateralmente, soltando para Paulo Baia, volta com o Polvidiero. A Ponte é mais ligeira nesse momento do jogo. Com Arthur, rapa nele. Toma o rapa, toma o rodo do Matheus Pivô, que já tem cartão amarelo, hein, Vladimir? É falta pra Ponte. Até por isso dá o Miguel, Matheus Pivô. Sai de perto para que nada possa acontecer com ele. Bola parada, o Elvis, como sempre, vai na batida. Árbitro firme, mostrando firmeza. 41 anos de Parnamirim, Rio Grande do Norte, Potiguara, categoria B. Professor de Educação Física, esse ano é o primeiro jogo da Ponte Preta que ele faz no campeonato da Série B. 39 minutos, atenção, falta a Ponte, Elvis levantou na confusão, tirou a zaga do Sampaio, volta com Pimentinha, briga por ela, o Elvis conseguiu o bloqueio, a Ponte tá com ela, Fábio Sanches deu a Elvis, lado esquerdo, vai levantar, levantou no veneno, tirou a zaga, voltou o rebote, atenção Felipinho, ele ajeita de lado para Luiz Felipe, inteligentemente tocou para Thales lá do outro lado, bateu direto pro gol, Thales à direita pela linha de fundo, Vladimir. O Thales sempre ajeita a bola e traz para dentro, né? Dessa vez optou pelo chute, a bola saiu à direita do gol do Thiago. Alô Murilo Caldas, tá dizendo aqui, vamos Ponte Preta, faz um gol aí. Ele tá lá roendo todas as unhas, tá quase chegando no osso. Tem jogador do Sampaio Correia caído nesse momento, faz parte, né? Os caras estão fazendo a parte deles. Esse empate tira o Sampaio do Z4, mas é um empate definitivamente cruel para a equipe da Ponte e suas pretensões. Sanasa e Campinas juntas há 49 anos, num casamento de muito trabalho e muitas conquistas. Sanasa Campinas em primeiro lugar. Tempo passa, a bola rola, Bandeirantes marca. 40 segundo tempo. Majestoso, 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. Majestoso, que na próxima terça-feira completa 75 anos de fundação. 0 para Ponte, 0 para o Sampaio Correia do Pinheiro. Ponte, por enquanto, 14ª, um pontinho, tá indo para 32 pontos e joga na próxima Segura sexta. aí, Polvidiero, já rola essa bola para Paulo Baia. Vai para cima de Paul para Paul. O Paulo Baia é desequilibrado, falta! Matheus Pivô calçou o Paulo Baia corretamente, o árbitro viu, Vladimir. E estava muito próximo ao lance o árbitro do jogo, né? Por isso marcou com muita convicção. É uma grande oportunidade até para ser cobrada direta, hein, Roger? Fechando o Edu Pinheiro. Olha, é o seguinte, a Ponte joga sexta lá em Goiânia contra o Vila. Jogo 19 horas, sexta, em dia 15, Vila e Ponte. Bandeirantes colocando o torcedor da Ponte dentro do estádio Moisés Lucarelli. É o famoso jogo do aguenta coração. Já olha pro Cajá, o Cajá falou tem que meter pro gol. Não tem que ter jogada ensaiada. O Cajá tá dizendo que a Ponte tem que bater direto. O Elvis, que é o batedor, já saiu. Deixou pro Paulo Baia. Ele bate direto pro gol! Passa à direita do gol com extremo perigo. Isso aqui, ó. Isso aqui. O Cajá pediu, a Ponte fez e quase marcou. Vladimir. O Paulo Baia é bom nessa jogada, nessa bola de fora da área. Tentou surpreender o goleiro, mas mandou pra fora. É linha de fundo, tiro de meta. Daqui a pouco vai mexer o Sampaio Correia. Reta final do jogo. Nas bolas paradas a Ponte consegue chegar, hein, Cajá? Tá bem, a Ponte está usando bem os 2 pontos, estão ganhando os confrontos aqui. O Arthur tá bem também contra o Pimentinha.
E bola parada, às vezes tá só querendo cruzar na área, precisa arriscar. O chute foi muito bem do Paulo Baia. Quase entrou, vamos testar o goleiro, vamos ver se ele tá bem em dia hoje, né? A Uesco está disponível em mais de 3.500 revendas. Está nas melhores do Brasil. Escolha uma e venha para o time Uesco. Acesse uescoferramentas.com.br. Muda. Preparando as mudanças de Jair Ferreira no Sampaio Correia, Vladimir. A primeira dela já aconteceu. Saiu 2, Matheus Pivô, entrou 17, Samuel Santos. A outra alteração, tá saindo camisa 23, Ítalo para a entrada do 20, Maurício. Maurício 20 no lugar do Ítalo 23 e Samuel Santos 17 no lugar do Matheus Pivô. São duas alterações que trazem oxigênio novo para a equipe do Sampaio Correia na reta final do jogo. 42-54. Tem falta no campo defensivo Sampaio Correia para bater. Aroma das Ervas, linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados. Mais praticidade, mais sabor às suas receitas. aromadeservas.com.br. Lançado Paul Vidiero, bola forte demais, Thiago Braga sai o goleiro, mete pra fora, não quis brincadeira. A Ponte tem pressa, cobra arremesso lateral com velocidade. Arthur lá na ponta esquerda, rolou pra Thales, ele encara a marcação do Robinho, ganhou o Robinho, mas Thales tenta dar o combate por baixo. Ela volta no rebote, sobrando para Maurício, que acaba de entrar. Maurício dá um bicão, ligando à frente o outro jogador de frente, o Vinícius Alves. Bola recuada para o Kaique França, controla as ações defensivas para a equipe da Ponte Preta. Chicken Supreme, feito 100% com peito de frango, com aquela casquinha sequinha e fininha que só o Chicken Supreme tem. Preparo rápido e prático para o seu dia a dia é Seara. Tá na cara que é Seara. Encontre no IGA, em Campinas, Sorocaba e Santa Bárbara. 44 minutos. Elvis escora pelo setor esquerdo para Arthur. Reta final, tá na hora do gol Ponte. Tá na hora do gol Ponte. Paulo Baia faz a inversão de bola lá pro outro lado para Luiz Felipe. Beira matada, vai para cima. Driblou bonito. Coloca a bola, mas coloca nos pés o seu contrário e perde a chance do cruzamento. É gol da Nova Light. Há 25 anos produzindo soluções luminotécnicas para performance, economia e durabilidade. O camisa 12 do seu negócio. O que aconteceu aí, Vladimir? Explica pra mim, meu querido. Resolveu arriscar de longe o Paulo Baia da intermediária. Pegou muito mal na bola. Ela foi direto pela linha de fundo, tiro de meta. Tudo bem que tem que chutar, né? Mas não assim, né? Ô Renato Cajá, você chutava assim também ou não? Tava muito longe, tentou fazer um chute ali impossível, né? Mas precisava ter mais calma, ter buscado uma opção, talvez lá na lateral, e abrir o jogo um pouco. No retrospecto, são 12 jogos, 3 vitórias para cada lado, 5 empates, 11 gols para cada lado. A última vitória da Ponte contra o Sampaio foi há 3 anos, no dia 3 de setembro de 21. Felipe Albuquerque, Fecinho e Rafael Santos fizeram os gols da Ponte Preta naquele time comandado pelo Gilson Kleina. Mais 6. Duelo super equilibrado este entre Ponte e Sampaio. Mais 6 minutos. Vamos, portanto, a 51. Nesse segundo tempo estamos com 45 na pinta. E vem Ponte, o chute de longe. O Baia tá tentando resolver sozinho, Vladimir. É, mas dessa vez foi o Felipinho quem arriscou, né? De verdade. fora. Os dois estão com a chuteira da mesma cor. Mas o Felipinho, quem chutou, a bola foi pra fora. Você viu, né, Cajá? Dificuldade do narrador. Os caras são parecidos, eu já olho pra chuteira. A chuteira é igual, ferrou. Parecido e chuteira tem jeito. Tem que ver como é. É isso aí. 45 minutos. Eu vou fazer uma provocação aqui no YouTube. Quero todo mundo aqui, Ponte Pretano no YouTube, os quase 1.200 que estão comigo ao vivo, escrevam gol. Escrevam gol, para que a gente chame o gol da Ponte Preta nessa reta final. Para emanar energia positiva aqui no estádio Moisés Lucarelli. Para que a Ponte possa chegar nos minutos finais ao gol, que seria maravilhoso. A Ponte chegaria a 34 pontos, abriria 7 pontos de vantagem para a equipe do próprio Sampaio Correia. Valeu, olha isso, Cajá. Explodiu aqui, ó. Foi só pedir aqui, todo mundo escrevendo o gol. Continue escrevendo. Continue escrevendo o gol aqui no chat do YouTube da Rádio Bandeirantes. Para dar sorte para Neguinha, para dar sorte para Ponte Preta, que tenta descer agora pelo setor esquerdo, vai pegar o Paul Vidiero, chega rasgando para cima dele na marcação. Samuel Santos rasga metendo para fora, é lateral para Ponte bater pelo lado esquerdo. Vai Arthur para a cobrança, na hora de fazer a troca do fluido e do radiador. E também do fluido de freio, escolha quem entende tudo do assunto. Escolha para a Flu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. 47 minutos, vamos até 51, confere, Vlad.
Até 51, mais 6, Roger. Domina a ponte pelo lado esquerdo do campo. Polvediero afunilou, vai pra cima o colombiano. Descarregou no comando de ataque. Lá vem Gé. Bateu cruzado, fraco, mascado. Facilitou para o goleiro Thiago Braga, Vladimir. É, o Pimentinha chegou ali para auxiliar na marcação, né? Chegou para prensar o chute do Gé. Aí ficou fácil para a defesa do goleiro. 47, já aquela hora que vale muito mais a transpiração do que a técnica. Verdade, mas eu tô observando algo aqui. A Ponte precisa estar ligada na linha de impedimento. Todos os lances que tiveram foi impedido. Precisa ter consciência ali, analisar bem as linhas, tentar sair no momento certo. Praticamente todos os lances ali o Elvis enfiou impedido, falta. O G agora também, então os atacantes precisam estar bem ligados para que saiam na frente, mas saiam certeiros para fazer o gol. Você tem razão. Foram 5 impedimentos do ataque da Ponte como esse. Contra 1 impedimento do ataque do Sampaio Correia. Bem observado, Renato Cajá, comentarista da Bandeirantes, hoje aqui comigo na cabine do estádio Moisés Lucarelli. 48. A Ponte se vira aqui no campo defensivo. Arthur toca essa bola, soltando para Filipinho. Opa, toma o combate por baixo para Robinho. Desequilibrou-se, mas depois voltou a ficar de pé. O passe é feito pela ponta esquerda, Paulo Baga. É derrubado, mas o Arthur dá só o arremesso lateral para a equipe da Ponte bater no lado esquerdo do campo de ataque. O colombiano Paul. O Paul vai para a cobrança, Polvediero. Ele ia cobrar um pouco mais à frente, o árbitro pediu para que ele viesse um pouquinho mais atrás, retardando a cobrança para a equipe da Ponte Preta. Chegando a Ponte Preta no campo de ataque pela ponta esquerda, bola muito forte para o Gé. Rasga de lá de trás a zaga, botando para fora. É arremesso lateral para Macaquinha bater. Chicken Supreme, feito 100% com peito de frango, tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Preparo rápido e prático para o seu dia a dia. É Seara, tá na cara que é Seara. Encontre no Iga, em Santa Bárbara, em Campinas e Sorocaba. Escanteio para Ponte, Vladimir. Elvis vem e com ele o torcedor também, Roger. Escanteio, Elvis levanta, fechado no primeiro pau, subiu a zaga do tricolor maranhense. Coloca para fora, arremesso lateral, o próprio Elvis vai para a cobrança. A Ponte que ataca para o gol do Portão Monumental. É reta final do jogo, todo mundo ligado na Bandeirantes, todo mundo querendo o gol na Macaquinha. Levantada a bola na grande área, Ponte tá viva, atenção, bola servida atrás, tira como pôde, o Claudinei afastou. Toda a Ponte no campo de ataque, com exceção do seu goleiro. Aqui pela ponta esquerda, levanta direto para fora. Tentou o Paulo Baia levantar de perna direita. Ela foi muito longe pela linha de fundo em tiro de meta. Torcedor da Ponte começa a deixar o Moisés Lucarelli. Apoiou o tempo todo, 49 minutos. Mas de fato faltou mais inspiração, mais criatividade para a Ponte chegar ao seu gol. Enfrentou um time que não vence fora de casa, que só fez 6 gols longe dos seus domínios e não conseguiu furar a retranca da equipe do Sampaio Correia. Mas tem tempo ainda, 50 minutos, tem 1 minuto mais. Pelo lado esquerdo do campo, derrubado, aterrado, falta no 19 da Ponte, já é falta e é cartão para a equipe do Sampaio Correia, Vlad. Samuel Santos, camisa 17, recebeu cartão amarelo por essa falta no Gé. Daqui a pouco tem apito final. Daqui a pouco tem Edu Pinheiro. Falta para Ponte, Elvis, mão na cintura, ele quem vai para a cobrança. Daqui a pouco tem apito final para Rocha Autopeças, Chicken Supreme Seara, Aroma das Ervas, para Fluir, Nova Light. Empresas que assinam publicitariamente o melhor pós-jogo do rádio do Brasil. Levantada a bola na grande área, toca de cabeça o ataque da Ponte. De novo, para fora. Tiro de meta para o goleiro bater, Vladimir. É, vai terminar, né? O árbitro já pediu a bola. Vai pedir a bola o árbitro da partida. Caio Max Augusto Vieira. Pede a bola, apita o árbitro. Mostra o meio de campo e bota um ponto final no jogo. 0 para a Ponte, 0 para o Sampaio Correia. Vem aí o apito final com o Edu Pinheiro. Olá, meu caro Vladimir Catarino. Saída do gramado aí, Catarino. A gente tá aqui na zona mista, aguardando a saída dos jogadores, né? O primeiro quem vai passar por aqui será o Elvis. Agora resta saber se ele vai conversar conosco, falar sobre esse resultado. O Elvis que está fazendo aniversário hoje. Fala, Elvis. O Elvis vai passar por aqui. Qual o sentimento, Elvis, após esse empate sem gols? Não, batalhamos, tentamos, mas infelizmente não conseguimos fazer o gol, mas batalhamos, tentamos de todo jeito. O grupo está de parabéns hoje, queríamos a vitória, infelizmente não veio. Agora o que o juiz faz é sacanagem, fazem palestra de arbitragem, fazem tudo. Aí o Sampaio Correia segura o jogo todo, cai, e ele me dá acho que 5 minutos de acréscimo, 6 minutos, é uma palhaçada, pô.
É o Elvis, bravo aí com a arbitragem, com o tempo dado de acréscimo aí pelo árbitro da partida. Foram 6 minutos dados de acréscimo. Vamos ver quem mais vai passando por aqui. Leonaldi passou rapidinho. O pessoal da Ponte tá passando por aqui, todo mundo passando rapidinho. Vamos ver o Gé, né? Nesse retorno. Depois de 3 meses, a sensação ainda falta um pouco. E esse momento da Ponte? Boa noite. Momento delicado, né? Nós vem aí de uma derrota. Acho que pudemos fazer mais, né? Graças a Deus eu pude retornar aí ao grupo. Agora é focar na semana, trabalhar mais, porque nós temos bastante qualidade e pode dar mais. Como foi, Sanches? Gé, rapidinho aqui, eu ia perguntar para ele como foi esse período fora, mas desceu rapidinho, o pessoal da Ponte, todo mundo com pressa, né? Pessoal descendo rapidinho. Vamos ver se vai ter mais alguém que vai passar por aqui. O Fábio Sanches passou, não quis falar, né? Tava de cabeça quente, não quis falar por aqui. Tá saindo o Paulo Baia, ele que entrou aí no decorrer da partida e não conseguiu ajudar a Ponte Preta a sair com a vitória, né? A Ponte, portanto, aí agora 2 jogos. Paulo Baia passou também. Acho que mais. Vamos ver se o goleiro Kaique França, né? Kaique. O goleiro Kaique França, um dos líderes desse elenco da Ponte Preta. Vai falar. A gente tentou, tivemos chance, tivemos bola na trave, bola que passou perto. A gente buscou a vitória desde o começo. Acho que todo mundo que assistiu o jogo viu isso. Felizmente o futebol é assim e a gente saiu com 0-0 de casa. E agora a sequência, preocupa, ô Kaique? A gente já sabe que é um campeonato difícil. Preocupação não é nada além do normal, preocupação normal. Tu sabe que os times estão bem equilibrados, a gente tem um jogo fora agora contra o Vila que vai ser difícil, depois a gente volta aqui pro jogo em casa. Trabalhar pra gente fazer os pontos que a gente necessita. Legal, obrigado goleiro Kaique França, último jogador a sair por aqui, Edu. Ok, muito bem, então, olha, lembrando que o Pintado levou amarelo, viu, Vladimir? Ele levou amarelo, terminou a partida, foi falar com o árbitro, amarelado, portanto, ninguém levou o terceiro amarelo, lembrando que a Ponte começou aí com o Lucas Natan, o Everton e o Igor Torres, e os 3 foram substituídos. Terminou aí com o Gé voltando depois de mais de 3 meses, terminou com o Thales, o Elvis entrou também, o colombiano Paul Vigero fez a sua estreia, já o Cajá comentando, o Tigrão também. Edu, Oi, pois não? O Arthur também vai falar, vamos ouvir aqui lateral Arthur. É complicado, né? Eu sempre vim aqui, sempre falei com vocês, independente da gente estar vencendo ou perdendo ou empatando, tem que levantar a cabeça, você está escutando, né? Hoje eu não presto, ninguém quer, a torcida, alguns acabam falando, mas, cara, eu não deixo de ter meu empenho, minha dedicação, eu tento honrar o máximo que eu posso dentro de campo, dou 300%, porém, às vezes o resultado não é como a gente quer, cara. A gente tem que seguir trabalhando, hoje não conseguimos os 3 pontos, perdemos 2 pontos e vamos erguer a cabeça, continuar trabalhando, tem um jogo muito importante agora, contra o Vila Nova, a gente confia na gente, tem que usar essa confiança para poder sair com resultado bom fora de casa. O Arthur falando aqui, né, que ele está recebendo críticas, tem alguns torcedores aqui atrás do gol criticando o Arthur, por isso esse desabafo, Edu. É verdade, o Arthur, inclusive, épocas atrás aí, estava reclamando que foi ofendido, que não sei o que tem. Arthur lateral esquerdo, que será avaliado no nosso gabarito, conceito, jogador por jogador. Bom, a gente vem já para o apito final, a opinião do Tigrão. Hoje, Renato Cajá, o nosso convidado especial. O público foi de 3.887, a renda 49.245 e tem promoção da Uesco, hein? Daqui a pouco é só vá no YouTube, lá tem o número do WhatsApp, vai ter uma senha também. E você manda o seu nome completo, CPF e a senha. Manda para esse WhatsApp que vai aparecer no YouTube e estará concorrendo a uma linda furadeira da Uesco. 19h03, Ponte 0, Sampaio Correia também 0. Bandeirantes. Jornada Bandeirantes. Oferecimento
Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor pra você. Chicken Supreme Seara, 100% com peito de frango, com tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado. Vem construir com a Oesco, a marca de ferramentas elétricas que mais cresce no Brasil, com mais de 600 autorizadas. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Nova Light, luminárias LED brasileiras nos padrões do esporte. Prontos para a partida? Vem ver o jogo. Viva a intensidade Nova Light. Bandeirantes, futebol. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas, ZYK 569, FM faixa estendida 85,7 e AM 1170. E também Rádio Bandeirantes Ribeirão Preto, ZYK 640, FM faixa estendida 85,3. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que dizem os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento: Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor pra você. Chicken Supreme Seara, 100% com peito de frango, com tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Nova Light, luminárias LED brasileiras nos padrões do esporte. Prontos pra partida? Vem ver o jogo. Viva a intensidade Nova Light. Então, repetido público, 3.887, 3.887, 3.887, renda 49.245, 49.200, mais uma vez prejuízo. Para não dar prejuízo, a Ponte precisa de 80 mil. Todos os jogos deram prejuízo, tirando o derby, aquele que foi 1-1, os demais tudo prejuízo. Meus amigos, a realidade é uma só. Olha, esse jogo, defesa, só teve uma defesa, nada de excepcional. O Igor Torres cabeceou a 45 do primeiro tempo, mas estava no meio do gol. O Thiago Braga encaixou sem nenhuma dificuldade. Os goleiros não pegaram uma bola. Chances tudo pra fora. Olha, a Ponte, chance. 8 segundo tempo, o Igor Torres não soube concluir da pequena área. Deu um tipo de uma furada, perdeu o tempo da bola, alguma coisa desse tipo. Teve a 26, segundo tempo. Assim que entrou o colombiano Paul Vidiero, né, deu um carrinho e foi no segundo pau, acabou errando. Ele acertou, concluiu, mas foi pra fora. A Ponte teve o Arthur chutando uma no travessão, tá? Isso se ele vai considerar os chutes que rasparam. O Paulo Baia cobrou uma falta 41, foi perigosa. Raspou, o Leonaldi cobrou falta também, lateral, ganhou efeito, começo do segundo tempo, raspou. Tirando as raspagens, a Ponte teve 3 chances reais de gol. O Sampaio Correia sabe quantas chances teve? Teve 4 chances. 43 primeiro tempo, escanteio cobrado aí, ele saiu mal, Kaique França saiu mal, teve uma cabeçada, por sorte não entrou, foi pra fora. O Sampaio Correia teve uma 14 segundo tempo, cobrou do escanteio, sobrou no segundo pau pro cara, o cara chutou cruzado. Um chute de perigo, mas ninguém pegou, que perigo. O Sampaio teve a 33 segundo tempo, assim que o Pimentinha entrou, ele cruzou e não sei quem de primeiro, do jeito que veio pegou. Por sorte, saiu à esquerda do Kaique França. Então, olha,
na minha contabilidade, 4 chances para o Sampaio contra 3 da Ponte. Infelizmente, problemas terríveis para Macaca nesse Brasil Série C. Vamos ao comentário do Tigrão. Tigrão dando uma palhinha aqui. Oi, Tigrão, queremos ouvir em Ponte Sampaio Correia 0-0. Meu caro Edu Pinheiro e amigos da Bandeirantes, péssimo resultado da Ponte. Esse era o jogo para a Ponte respirar um pouco dentro dessa Série B. Faz apenas 1 ponto dentro de casa, perdeu flagrantemente 2 pontos. Um time que tem uma dificuldade para botar a bola na rede, que é um negócio inacreditável. Paul Vidiero teve a oportunidade, né? E o próprio Igor Torres teve a oportunidade. A Ponte foi melhor no segundo tempo, mas é um time desorganizado. É um time desorientado em campo, todo mundo correndo para si. O Sampaio Correia também não resolveu a vida dele. Manteve a Ponte aí uma distância de 3 pontos para o seu adversário, mas o Sampaio, contente com o resultado, se fechou atrás, arriou fisicamente. O Pintado, eu acho que acertadamente mandou o time para cima, tirou jogadores de marcação. Por exemplo, para dar um exemplo, tira o Leonaldo e coloca Paulo Baia, que é um atacante, não é? E foi para dentro, foi para cima, foi tentar chegar de qualquer maneira. Terminou o jogo com um volante só, pelo menos a marcação de um gol. Mas é um time muito limitado tecnicamente, que cria muito pouco. Se uma coisa nós podemos elogiar no time da Ponte hoje e a torcida não pode protestar e reclamar, é que o time foi valente, o time foi intenso, o time não foi... como em outras oportunidades, aquela apatia plena. Não, lutou, guerreou, correu, tentou empurrar o adversário para trás, mas é muito mais uma questão de limitação técnica desse time da Ponte, que é muito fraco. E dentro de um confronto entre duas equipes que em 26 rodadas marcaram, no caso da Ponte, apenas 16 gols, e no caso do Sampaio Correia, apenas 19 gols, a Ponte o pior ataque do campeonato, e o Sampaio Correia um dos piores. Dentro deste panorama, dentro desta limitação, dessa dificuldade, dessas características de praticamente inexistência de qualidade do ponto de vista ofensivo, não era muito difícil a gente projetar, se fosse para apostar, que o resultado mais provável seria um 0-0. E não deu outra, os goleiros trabalharam muito pouco, 2 times com imensas dificuldades. O Sampaio Correia, para mim, ligeiramente superior no primeiro tempo, a Ponte melhor no segundo tempo, mas melhor assim, cercando, subindo as linhas, tentando pressionar, mas não criando grandes oportunidades. Segundo tempo criou um pouco mais, teve 2 boas chances, Paul Vidiero, e antes dele, o Igor Torres, praticamente embaixo dos paus, calculou mal o momento de dar a chapa e acabou a bola pingando antes dele tocar nela, ela bateu no joelho e incrivelmente cobriu o gol. Esse é o jogo que eu vi, ruim tecnicamente, um time ligeiramente superior no primeiro tempo, o Sampaio, o outro mais flagrantemente superior no segundo, esse time é a Ponte, mas não o suficiente para ganhar o jogo, e vai ser realmente o calvário. Vai ser esse sofrimento para a torcida até a 38ª rodada, para ver se a Ponte arruma aí esses 44 ou 45 pontos para permanecer. É um dos piores times da Ponte da história. E a preocupação do torcedor é gigantesca em função exatamente de toda a fragilidade técnica e até da desorganização desse time, meu caríssimo Edu Pinheiro. Muito bem, grande Tigrão, muito obrigado. E aí, Cajá, Renato Cajá, grande meia da Ponte, Ponte 0, Sampaio Correia 0. E aí, Cajá, você concorda com o Tigrão? Concordo, não tem como não concordar com o Tigrão. A gente vê um jogo, né, um jogo complicado de se assistir, um jogo fraco tecnicamente. Como a gente escuta o desabafo do Arthur, né, a gente sabe, quem jogou sabe que você tenta lutar, você batalha, você corre ali dentro de campo, mas as coisas às vezes não acontecem, não chega. O gol não acontece, mas como o Tigrão falou, falta qualidade, falta ter mais consciência na hora da partida de fazer o passe ideal para o jogador ideal, o passe assertivo ali na jogada certa. Então a Ponte precisa se ligar nisso, né? Era um jogo de vitória, era um jogo de sair de vez assim da zona de rebaixamento, já deixava um concorrente direto ali para trás.
Agora você sai, você pega um Vila Nova que está lutando pelo acesso, os caras vão bater de qualquer forma para vencer o jogo, vai ser um jogo totalmente difícil, um jogo totalmente que a Ponte vai precisar se defender o tempo todo, mas a gente busca ver qualidade, algumas oportunidades que a Ponte teve, tentou, depois que o Elvis entrou, depois o Vilheiro entrou, o G tentou ali, mas a Ponte falta mais jogada, falta diversificar, falta ter um cara que consiga pegar essa bola e fazer jogadas com mais qualidade, né? Com mais qualidade, chutar de fora da área, ter mais consciência ali de fazer o cruzamento melhor, não entrar na linha de impedimentos. Você entra, não sei quantos impedimentos, se não me engano, o Roger anotou aqui, foram 5 impedimentos, então é uma ansiedade às vezes para fazer o lance, não sabe sair direito, então a Ponte precisa ter consciência, se acertar. A realidade da Ponte é buscar escapar do rebaixamento. E o time, o Pintado com certeza já deu uma entrevista, na última entrevista passada, que saiu, ele entrou, tá na Ponte para que o time não caia. Então, buscar acertar, buscar ter esse time fora de casa, buscar empatar e dentro de casa fazer os pontos necessários para chegar aos 45 pontos. E a Ponte tá lutando, tá querendo, tá buscando vencer, mas a qualidade talvez não está chegando na ponta de um pé de um jogador que tenha a qualidade de fazer o gol. Mas vamos torcer. Obrigado, já quero agradecer a vocês pelo convite. Estamos aqui, vou precisar sair agora. Agradeço ao Batista, ao Roger, ao Edu, ao Tigrão, por todo esse convite mais uma vez estar aqui com vocês na Bandeirantes. Valeu, um abraço. Muito obrigado, hein? Muito obrigado, mas você não está livre não. Em breve um novo convite. Deus lhe pague, grande abraço. Vá com Deus, Cajá. Obrigado. Tá aí o Cajá, né? Já tá com pressa o Cajá, hein? Eu sabia que tava com pressa, mas... Grande Cajá. Olha, a Ponte 0-0 com o Sampaio Correia, público 3.887, 49.200 de renda. A Ponte precisa de 4 vitórias. Resta o quê? Restam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 jogos. 11 jogos. Restam 11. Vai começar a coletiva? Daqui a pouco a coletiva. Vamos dar uma faturada na sequência. O craque do jogo com o Roger Williams e também com o Vladimir Catarino. O Tigrão também votando no craque do jogo. Vai começar 19h15. O aviso de que vai começar a coletiva. Só dar uma seguradinha aqui. Eu vou fazer o seguinte. Cadê Roger Williams? Tô aqui. Ô Roger. Tô aqui com você, Edu, e não te abandono jamais. Muito obrigado, sensacional parceria. Vamos fazer o seguinte, então pra ser bonzinho com você hoje, você narrou muito bem e tal, tá começando? Você vota em quem no craque do jogo, Roger? Olha, pegar assim de supetão, pra mim, na equipe da Ponte Preta, difícil, hein? Difícil. Arthur, tá. Foi muito voluntarioso, ajudou bem na defesa também, cruzou algumas bolas importantes. Arthur, pra mim, o melhor da Ponte. Um abraço pra você, Roger. Parabéns pela transmissão. Até a próxima. Até a próxima, Edu. Um abraço. Coletiva, vamos lá, 0-0. Oi, Pintado falando. Moisés Lucarelli, sala de imprensa. Alô. Você disse fraco desempenho em gols, é isso? Em gols. Em gols. Mas acho que a oportunidade hoje a gente até teve um bom volume. A gente chega ali com uma boa condição para terminar melhor a jogada. Eu acho que a gente, com a chegada do Gé, né, a gente ganha um homem de área que é muito perigoso. O Igor teve a bola do jogo, né, pra gente ali. Era uma bola que era muito clara, a oportunidade de gol. Nos números, embora seja frio, né, eu não gosto muito de levar para os números, mas nós fomos melhor em tudo nos números. E é esse detalhe de empurrar para dentro, né? Hoje o gol no futebol tem um preço, tem um valor muito alto. E a gente tem que continuar trabalhando para concretizar. Porque se a gente está produzindo, né? Como você bem falou, a gente precisa finalizar melhor. E isso é continuar trabalhando, a chegada do Gé, do Paul que entrou hoje, e o Gabriel também, acho que a gente vai ganhar um pouco mais de qualidade para finalizar essa última jogada. Boa noite. Você falou aí desses jogadores que chegaram. Você está satisfeito agora com o plantel que você tem, principalmente nesse setor ofensivo, né? Que vem sofrendo tanto com a falta de gols. A sua perspectiva aí para essas praticamente 10 últimas rodadas. E vocês falam claramente nos bastidores, o objetivo é fugir desse rebaixamento.
nesse momento aí, apesar da pontuação ainda favorecer, mas existe já uma preocupação muito grande de olhar aí nessa parte de baixo da tabela? É que a preocupação sempre existiu, né? A gente está muito atento a tudo que vem acontecendo. Claro que a gente vê o principal objetivo do clube hoje, ele está distante, a gente sabe disso, a gente respeita. O importante é que a gente continua competindo no momento difícil da competição, no momento onde todo mundo se reforçou, melhorou, contratou com qualidade. E a Ponte Preta tem muita dificuldade, né? Isso é claro, todo mundo sabe aqui. Mesmo assim, a gente conseguiu 3 peças importantes que foram... a gente praticamente escolheu a dedo nessas situações e hoje a gente pôde ver que a entrada do Paul melhorou bastante. Acho que o Souza era uma opção muito boa para nós ali, mas no final do jogo eu optei por um homem mais ofensivo, que era o Paulo Baia. O Gé voltando, a gente ganha mais um reforço. Então eu tô satisfeito com esse grupo, sim, principalmente pela determinação, competitividade, luta, que eu acho muito importante. Pintado, boa noite, Gabriel Tino, Rádio Jovem Pan. Falando um pouco ainda do Gé, o Gé é artilheiro da equipe no ano, com 12 gols, e você ganha ele agora depois de 3 meses fora. Qual a sua avaliação inicial sobre esse jogador? Qual o planejamento em cima dele, né, porque teve um problema um pouco sério? E sobre o Everton, a mudança ali foi uma questão física ou uma questão técnica, tática? Não, do Everton foi uma questão física, ele acabou sentindo o tendão, né, um jogador intenso, de velocidade. Infelizmente ele incomodou muito o tendão, acho que o tornozelo que ele machucou, e ele preferiu sair, mas é um jogador que a gente acredita muito, confia bastante. O Gé, vocês conhecem muito melhor do que eu, a gente tem essa esperança que ele venha nos ajudar, né? Porque a gente precisa muito nesse setor ali de um homem, junto com o André, junto com o Igor hoje, a gente precisa muito com o Eliel mesmo, a gente precisa muito de um homem desse que tem essa presença que o Gé tem. E como você bem tocou, é um planejamento, eu queria ter começado com ele o jogo hoje, mas conversando com o atleta, ele disse que não se sentia bem para iniciar o jogo, ele falou que em 25, 30 minutos ele jogaria num bom nível, como fez hoje. Então a gente vai ficar mais forte com a chegada desses jogadores. Pintado, boa noite, Vladimir Gatarino, Rádio Bandeirantes. Você é um treinador que gosta bastante da jogada da bola nas pontas, né, pelas laterais, com esse cruzamento vindo para a área. E como a volta do Gé é um jogador muito bom de cabeça, daria para aproveitar bem esse lance. Hoje o time não conseguiu criar tanto desta forma como você gosta. Você vê dessa forma também, e se você concorda, foi pela marcação do Sampaio Correia ou a própria dinâmica do jogo não permitiu que isso acontecesse? O Sampaio veio para empatar, né? O Sampaio veio para esperar a gente, num erro nosso, estava buscando uma jogada deles. Acho que o Kaique não fez nenhuma defesa assim tão complicada, exigiu muito não do Kaique. O árbitro ajudou, né? O árbitro ajudou o jogo terminar em 0-0. São 10 substituições, mais a parada que eles ficaram no chão por 6 minutos. É algo assim que a gente não entende, mas não dá para reclamar. A gente tem que tentar fazer o nosso melhor. Eu gosto sim desse jogo, né, com os extremos. Hoje a gente tem o Paul, o próprio Thales hoje acho que ajudou bastante. Nós tivemos 3 jogadas ali no primeiro tempo, pelo menos 3 jogadas com o Lucas Natan, que se a gente tem uma presença mais forte dentro da área, talvez a gente tivesse terminado melhor a jogada. No segundo tempo, tanto o Paul como o Thales fizeram o que a gente tinha combinado, conversado. Essa bola chegou, né, para esses homens definirem, e a gente precisa pôr essa bola para dentro, né? Não tem muito o que ficar arrumando desculpa. Essa bola tem que entrar e eu acredito que isso vai acontecer. Boa noite, professor Cristiano Leonardo da Rádio Resenha. Claro que o resultado não é esperado, mas dentro do trabalho que vem sendo realizado, a saída de um volante de marcação e a entrada de um homem de frente, acredito que o torcedor Ponte Preta gostou dessa mudança dentro da sua equipe, era que o pessoal vinha falando muito desse meio de campo com 3 volantes e não o jogador de linha de frente. Eu quero que você fale um pouco da atuação do Igor Torres, você vem dando sequência, e se você vai continuar com essa sequência, com essa treina, até pela atuação no dia de hoje. Bom, na verdade, a opção era ter um ataque rápido, um ataque leve hoje. Em alguns momentos a gente conseguiu, né, essa velocidade com esses homens de frente. O Igor é um jogador que tem
tem força, né? Mas talvez o ritmo tenha prejudicado um pouco. É um jogador que não joga 70 minutos há algum tempo. A ideia é a gente construir melhor essa jogada, mas nós não podemos pensar só em atacar, né? Claro que a gente quer ser um time ofensivo, que a gente quer fazer mais gols, mas eu acredito que a gente precisa equilibrar essa defesa, e hoje a gente conseguiu ter uma defesa mais sólida. Talvez nesse momento, sim, a gente possa pensar em ter mais um homem de frente ali no meio campo, como foi hoje. E são estratégias que a gente usa, né? Eu acredito muito nesse grupo, jogadores que a gente sabe que vão continuar crescendo, alguns jovens que com a experiência que estão tendo do lado hoje podem melhorar ainda mais. Mas repito, futebol não é merecimento, mas se alguém merecer ganhar o jogo hoje era a Ponte Preta, né? Então vamos trabalhar não só para merecer, mas ser competente e vencer. Boa noite, Pintado. Pedro Lino, Rádio Essência FM, Portal Futebol Interior. Pegando um gancho sobre o Igor Torres, qual que foi o seu critério para escalar o Igor Torres e deixar o Paulo Baia e o Elvis no banco? São jogadores diferentes, né? São jogadores de posições diferentes, né? O Paulo Baia é um meia, o Elvis é um meia e o Igor é um atacante, é isso? Então são jogadores de posição diferente. Se a gente tem a possibilidade de ter um homem de frente sem improvisar, sem mexer muito na estrutura do time, como a gente vinha fazendo com o Eliel por fora, a ideia era manter a estrutura. O Elvis é um jogador que a gente sabe que é importante, que a gente vai saber usar melhor. O Elvis pode render muito mais, a gente sabe disso. Mas, repito, a ideia foi ter um atacante de área, ter um homem de área. A minha ideia e o planejamento era ter 2 homens de área, que ou seria o Eliel ou seria o Igor, junto com o Gé, em algum momento do jogo. Mas a gente acabou perdendo pela parte física, né, o desgaste do Igor e do Lucas Natan fez com que a gente mudasse um pouco. Mas o Igor é um atacante que está aqui no grupo e precisa jogar, né? Então não pode estar aqui só passeando. Nenhum jogador pode estar aqui só torcendo, só assistindo o jogo. Precisa entrar na arena para a gente ver se merece estar na Ponte Preta, como todos nós estamos trabalhando aqui. Pintado, claro que, como você disse, não estava no planejamento esse empate, jogando dentro de casa, mas já tem um próximo desafio na sexta-feira contra um adversário muito difícil, que está querendo voltar para a briga pelo acesso. Como é que fica o planejamento para esse próximo jogo? O Vila, a gente viu o jogo do Vila ontem contra o Ituano. É um time cirúrgico, né? Tem essa bola aérea muito forte. Jogando lá em Goiânia, ainda mais com a força da torcida, é um time que vai buscar o resultado a qualquer momento. A gente tem que ver como é que terminaram os jogadores hoje fisicamente, se alguém sentiu algum desconforto, para que a gente consiga melhorar o que a gente fez de bom e ajustar alguma coisa que a gente precisa melhorar. Isso é muito claro. Mas enfrentar um adversário como a gente vem fazendo, com coragem, disposição, com determinação, para ir em busca do resultado. A gente nunca treina para empatar, a gente nunca treina para nenhum outro resultado. A gente sempre trabalha todos os dias para vencer. Então a gente não pode pensar em outro resultado, seja aqui em Campinas, ou seja em qualquer outro lugar. A gente não pode pensar em qualquer outro resultado, a não ser a vitória, respeitando sempre o adversário. Pintado, boa noite, Heitor Freire da Band. Ainda falando sobre esse jogo, o Vila tem a melhor defesa do campeonato, o time que menos sofreu gols. Você pretende manter essa estratégia com meio campo com 2 volantes, menos marcador, enfrentando um adversário que briga pelo acesso e já conta também com o Gabriel Santiago para essa partida, já que hoje ele ficou de fora? O Gabriel volta a ser uma opção, né? Ganhamos mais uma opção, ganhamos mais um homem que tem uma qualidade interessante para nós. É sempre pensando no adversário, mas sem mudar a nossa estrutura, né? A gente não pode criar assim muita dificuldade para uma equipe que foi contratada para jogar de uma maneira, tem uma característica já de algum tempo. Eu acredito que o nosso time hoje tem mais opções para a gente montar. Não vou definir a equipe hoje, porque a gente tem uma semana toda pela frente, quero ver como é que terminaram os jogadores aí, para a gente montar um time competitivo, um time que vai lutar pela vitória, seja onde for. Maravilha, gente. Boa noite. Tá vendo esse estádio aí? Mas assim, tá rápido, hein? Encerramento rápido, a seco. Muito obrigado, assessor de imprensa. Encerrado, Ponte 0, Sampaio Correia 0. A Ponte... Deixa eu pegar aqui só uma curiosidade aqui. A Ponte, olha...
O derby foi sábado passado, jogou hoje, semana inteira para trabalhar. Contra o Londrina foi no dia 25 de agosto para 2 de setembro. O derby também uma semana para trabalhar. Contra o Ceará no Castelão também, semana cheia para trabalhar. Ribeirão Preto com o Botafogo é de 12 de agosto foi o jogo do Botafogo, 20/8 foi no Castelão. 8 dias. Tudo bem, tem o dia da viagem que não conta. Contra o Chapecoense, ganho de 1-0 aqui, foi no dia 6 de agosto. A única apertadinha aqui foi no começo de agosto. Pegou o Criciúma, em Criciúma perdeu 2-1 no dia 2 de agosto. No dia 6 aqui contra o Chapecoense venceu de 1-0. Então só dar uma treinadinha aí no time, né? O Pintado pegar firme aí, alguns fundamentos, muitos erros de passe. Já o Tigrão conosco, continua aqui. Olha, falta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 rodadas, já pega o Vila lutando para subir, mordendo lá no Oba, o máximo que caberá 10 mil. E agora é tudo 10 mil, todo o público lá é 10 mil. Depois o Mirassol aqui, sai contra o ABC e contra o Sport lá na ilha. Aí aqui contra o Atlético Goianiense e contra o Ituano. Aqui Atlético que está lutando, tem chance para subir, e o Sport vem que vem, né? Voltando um pouquinho. Continuando, Novo Horizontino lá, tá para subir. Avaí aqui. Fora Tombense, fora Juventude. Último jogo aqui, Ponte e CRB. Os próximos jogos, a Ponte precisa de 4 vitórias. Mais ou menos o quê? 41 pontos, não, 44, né? 44, 45 para subir, para subir, para escapar. A Ponte tem o quê? A Ponte tem 32, então faltam 12, 13, por aí. Meus amigos, já o craque do jogo, o craque Uesco. E tem a senha, sim, vá no YouTube, a promoção no ar, valendo uma furadeira Uesco. YouTube Bandeirantes Campinas, Rádio Bandeirantes Campinas, lá no YouTube, lá tem o número do WhatsApp e tem a senha. Número do WhatsApp e a senha, tá? E você manda para esse número seu nome completo, seu CPF, manda a senha. Você estará concorrendo dentro do apito final. A gente vai divulgar o vencedor e o sorteio é realizado pelo site O Sorteador. 19h30, já o craque. Tem a ficha técnica, tem a defesa e a sorte do jogo e o gabarito com o Tigrão. Jogador por jogador. 19h31 pulou. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Oferecimento: Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor pra você. Chicken Supreme Seara, 100% com peito de frango, com tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Nova Light, luminárias LED brasileiras nos padrões do esporte. Prontos para a partida? Vem ver o jogo. Viva a intensidade Nova Light. A linha de fluidos para radiador homologados da Paraflu passam por rigorosos testes de aprovação nas montadoras, acompanhando a evolução tecnológica dos veículos. Troque regularmente o fluido de radiador e ande sempre tranquilo com quem entende tudo do assunto, porque Paraflu é a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Chicken Supreme Seara, feito 100% com peito de frango, tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Chicken Supreme Seara é uma delícia. Você vai se surpreender a cada mordida. Experimente. Suculento, saboroso, levemente temperado naturalmente. É super fácil de preparar, prático e rápido para o seu dia a dia. E o Chicken Crisp Seara é muito crocante. É Seara. Tá na cara que é Seara. Encontre toda a linha de alimentos Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar na sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Ponte Preta
Pretano. Chegou o novo TC10. Acesse novotc10.com.br e escolha seu plano preferido para torcer pela Macaca. Totalmente digital e virtual, conectado à base de dados do clube e aos fortes parceiros comerciais. Novo TC10, um verdadeiro clube de vantagens. Aproveite e poderá assistir a todas as partidas da Macaca no Majestoso, desfrutar dos brindes, dos kits, das experiências exclusivas e compartilhar sua paixão com a nação Ponte Pretana. Participe! novotc10.com.br. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, Apito Final. Na Bandeirantes, o craque do jogo. Oferecimento. Vem construir com a Oesco, a marca de ferramentas elétricas que mais cresce no Brasil, com mais de 600 autorizadas. Olha, a Ponte 0, Sampaio Correia 0, público 3.887. O Roger Williams votou no Arthur. Votou aqui ao vivo e está antecipando para liberá-lo lá do Moisés Lucarelli. Eu pergunto para mestre Tigrão, hein? Alô, Tigrão. Você me ouve, Tigrão? Você me ouve? Sim. Vamos ao craque do jogo, hein, Tigrão? Um jogo de pouquíssimas expressões individuais, né? De destaques muito discretos. Eu acho que uma coisa que a torcida da Ponte não pode reclamar hoje é de que o time guerreou, né? Foi um time valente, não foi aquele time apático e tal, mas falta muita qualidade técnica. Mas brigou, lutou pela posse de bola, correu, transpirou. E dentro de um cenário assim, sem nenhum grande destaque técnico, eu fico com Felipinho, o maior ladrão de bolas da Série B e o maior ladrão de bolas desse jogo. Marca, corre e olha que ele foi sacrificado pela necessidade que a Ponte tinha de vencer e a vitória não aconteceu. Mas o Pintado tirou, por exemplo, do time o Amaral e veio com o Lucas Natan, né? Não veio com o Elvis, tirou o Amaral e veio com Everton, e veio com Igor Torres, e veio com Eliel, quer dizer, já começou só com 2 volantes, Felipinho e o Leonaldi. E depois, quando já a coisa estava ficando mais complicada, quando o final do jogo se aproximava e a Ponte não fazia o gol, aí o Pintado tirou o Leonaldi, que estava amarelado, e veio com mais um atacante, um meio atacante, que é o Paulo Baia. Então, terminou o Felipinho como o único volante do time da Ponte, correu uma barbaridade. Eu não tenho resultado aqui do GPS, mas eu acho que foi o jogador com maior quilometragem dentro da partida, um leão marcando. Armando o time, não produziu, mas não é responsabilidade dele. Ele roubava e entregava e aí faltava inspiração para os seus companheiros que tinham a obrigação e tinham a função de armar o time ofensivamente. Lucas Natan, não é? O próprio Elvis depois que entrou e daí para frente. Mas não aconteceu essa ligação com qualidade e em função disso, claro que não dá para destacar ninguém com uma grande atuação, mas pela briga, pela guerra, pela eficiência de marcação, para mim, Felipinho, por eliminação, o craque do jogo, conceito regular. E aqui o Babucha, aqui o pessoal quer saber, oi Tigrão, vamos lá, um pitaco, tudo bem, mais para frente seria o correto, mas já emendando aqui, no final das contas, para salvar a Ponte dessa situação, acho que vai ser o Elvis mesmo, o Gé voltando agora, esse Polvidiero tem que ver mais um pouco, é o Paulo Baia, hein, Tigrão, é por aí, que no final, porque hoje o Pintado quis fazer diferente. Com o Natan, não o terceiro volante, com o Everton, com o Igor Torres. Mas no final das contas, Tigrão, é essa turminha que salva. Paulo Baia, Elvis, ou será entrando depois, saindo depois, Gé. E aí, Tigrão, é por aí? É por aí, sim, você tem razão. Só que o Gé, e também, né, ele ficou o campeonato inteiro fora, né, Edu? O campeonato todo fora. E não é um entorse de joelho, não é um problema no tornozelo. É um problema muito mais sério de saúde aí, em cima de uma cirurgia de hérnia de disco, é uma cirurgia de coluna, né? Então é muito complicado isso para um jogador de futebol, para um ser humano normal, que não usa o corpo na alta intensidade, que é um esporte de alto rendimento, já é um problema muito sério. Imagine você para um atleta profissional que tem que correr tudo isso, que tem que ter impacto, que tem que estar toda hora indo para o choque, que toma empurrão, que cai a todo momento.
que toma pontapé, que toma tranco de ombro, uma cirurgia de coluna. Então tem que ir devagar com o Gé, felizmente ele voltou, foi uma boa imagem que vimos hoje, aliás duas, o Everton desde o início, se cansou, é verdade, ficou no vestiário no intervalo, mas fez um bom primeiro tempo dentro do possível, e o Gé voltando aí aos pouquinhos para ganhar ritmo e para tentar readquirir a forma que ele tinha e a confiança que ele tinha antes da cirurgia. Gostei de vê-lo em campo. Agora ele produziu muito pouco, porque está flagrantemente fora de ritmo. Aumentando um pouco essa intensidade e o ritmo, são sim jogadores importantes, o próprio Everton, o Gé, o próprio Elvis, né? O Eliel, que para mim depois nós vamos falar na avaliação individual, mas eu acho que o Eliel foi escalado equivocadamente pela beirada do campo, depois a gente detalha um pouco melhor isso, mas é por aí sim, Edu, vai ter que de qualquer maneira depender de alguns jogadores um pouco mais decisivos para a Ponte arrumar esses 44 ou 45 pontos para escapar. Não vai ser fácil, mas eu acredito que a Ponte consiga. Esqueci do Ariel também, verdade. Vamos lá, então, estamos no quadro craque do jogo, craque Uesco, Ponte 0, Sampaio Correia 0, 3.800 de público. Então vamos lá, o voto agora do Vladimir Catarino. Ô Edu, meu voto no craque do jogo também vai pro jogador Arthur. O Arthur foi um dos que mais procuraram um ataque na equipe da Ponte Preta, né? E, inclusive, conseguiu uma bola no travessão, né? Um cruzamento que acabou fechadinho. Então eu vou votar no Arthur, Edu Pinheiro. É o Arthur que saiu chateado com a torcida, que ouviu um monte, que não sei o que tem, tá falando que eu sou isso, que eu sou aquilo. Então é o seguinte, o Arthur com 2 votos do Roger Williams e do Vladimir Catarino é o craque do jogo, Felipinho por exclusão, o voto do Tigrão. Então, Arthur, o craque Uesco. Você já conhece o motor Branchless? É uma tecnologia que está presente em grande parte das ferramentas elétricas Uesco. O motor Branchless chega trazendo inovação para o seu trabalho, sem escovas e promovendo uma vida útil 10 vezes maior do que a dos motores convencionais. Além disso, ele oferece 50% mais autonomia e 25% mais potência para o seu dia a dia. Mas a melhor parte vem agora. Prepare-se para conhecer a durabilidade de verdade. Todas as ferramentas Branchless Uesco possuem 10 anos de garantia para o motor. Você não ouviu errado não, hein? São 10 anos para você construir com tranquilidade. Gostou? Quer saber mais sobre o motor Branchless e a garantia 10 anos? Acesse o site uescoferramentas.com.br e confira tudo sobre o regulamento. Uesco, 10 anos construindo com você. O seguinte, hein, a promoção tá aí, tá no YouTube. Vá no YouTube, Rádio Bandeirantes Campinas, lá tem o número do WhatsApp. E para esse número que está no YouTube, mande seu nome completo, CPF e mande uma senha. Tem uma senha também. Tem que mandar a senha, tá? Nome completo, CPF e a senha. E você estará concorrendo a uma ferramenta Uesco. O sorteador é um site que vai proceder e vai apontar quem vai ser o vencedor. E vamos falar aqui no apito final. Já já tem a ficha técnica, tem a defesa e a sorte do jogo e o gabarito jogador por jogador, 19:41. Bandeirantes! Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Oferecimento: Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor pra você. Chicken Supreme Seara, 100% com peito de frango, com tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Nova Light, luminárias LED brasileiras nos padrões do esporte. Prontos pra partida? Vem ver o jogo. Viva a intensidade Nova Light.
Camisa 12 da iluminação esportiva ideal. Escale a nova Light no esporte profissional. Luminárias certificadas e fabricadas no Brasil para maior economia em energia. Não perca os melhores momentos da partida. Escolha nova Light. Luz uniforme, potente, sustentável e precisa. Para grandes áreas, estádios profissionais, arenas e campos de alto padrão. Conheça soluções luminotécnicas com eficiência sustentável. Acesse novalight.com.br. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadaservas.com.br. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Olha, a majestosa Ponte entrou com Kaique França, Luiz Felipe, Edson, Fábio Sanches e Arthur, Felipinho, Leonaldi e Lucas Natan. Everton, Igor Torres e Eliel. No banco ficou Elvis e tal, Paulo Baia, entraram depois. Técnico Pintado, as alterações. No intervalo, saiu Everton, entrou Thales. Depois, a 16, segundo tempo, sai Igor Torres, entra o Gé. O Gé, depois de 3 meses aparecendo, teve cirurgia de hérnia. E também, a 16, segundo tempo, saiu Lucas Natan e entrou Elvis. Vamos lá, depois tivemos a entrada do Paulo Baia. A 33 saiu o Leonaldi e entrou aí o Paulo Baia. Essas as alterações. E a 24 antes... A 24, a estreia, saiu Eliel e entrou o colombiano Paul Vidiero, estreando, estava no Náutico, primeiro colombiano jogando na história da Ponte. O Sampaio Correia com o Thiago Braga no gol, o Matheus Pivô, depois o Samuel Santos, Gustavo Henrique, Rafael Jansen e o Pará depois Pimentinha, Claudinei, Neto Paraíba, Robinho e Alisson, depois Vinícius Alves, Thiaguinho, depois Vitinho e Ítalo, depois Maurício. A equipe do técnico auxiliar é Dejair Ferreira, porque chegou o Fernando Marquinhos, novo técnico Sampaio Correia, que assistiu das tribunas do Moisés Lucarelli. Apitou Caio Max. Ele é do Rio Grande do Norte, 41 anos, professor de educação física. Cartões amarelos para a Ponte, Leonaldi e Fábio Sanches, e o técnico Pintado. Mas ninguém é terceiro aqui, tá? Leonaldi, Fábio Sanches e o Pintado. Leonaldi e Fábio Sanches, não tem nada de terceiro amarelo. E para o Sampaio, Matheus Pivô, Pará, Rafael Jansen e o Samuel Santos. 0-0, público 3.887, renda 49.245, ficha técnica no apito final, 19h45. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Na Bandeirantes, a defesa do jogo. Meus amigos, é o seguinte, hein? Olha, são 19h46, eu tenho mais 4 minutinhos. A promoção vai terminar 19h50. Mais 5 minutinhos para você concorrer a uma furadeira Esco, indo no YouTube, lá tem o número do WhatsApp. Mande para esse número seu nome completo, a senha, o seu CPF. Daqui a pouco, dentro do apito final, vamos divulgar aqui o vencedor. Ô, meu querido Danilo Capucci, estamos aonde aqui, meu filho? Na defesa do jogo? A defesa é a sorte do jogo? Pois não, vamos lá. Olha, começa aqui 43, primeiro tempo. Gol de entrada, escanteio pro Sampaio Correia. Rapaz, o Kaique França saiu mal. A cabeçada saiu, raspou. A sorte do Kaique França, hein? Roger Williams. Lá vem ela, bola levantada, desvio de cabeça. Passa à direita do gol. Passou perto, Vladimir, no levantamento do escanteio. E ficou caído lá o goleiro Kaique França, né? Alega ter sido atingido após o cruzamento. Olha, eu vou falar uma coisa pra você, Tigrão. Foi a única defesa que eu me lembre, me perdoe, estou dizendo assim, defesa, só se é coisa de sem menor importância, defesa relativa para baixo, 45, primeiro tempo, uma cabeçada do Igor Torres, em Roger Williams. Falta pra Ponte Preta, quem sabe da bola parada. Leonaldi pra bola, partiu, levantou, viajou no segundo pau, toque de cabeça, pegou!
gol, Thiago Braga! Quase dentro do gol, ele pega o cabeceio forte do Igor Torres. Estava bem colocado o goleiro, foi no peito dele, encaixou, então tranquilo. Segundo tempo, vamos lá, segundo tempo, começa aqui com 5 minutos. Olha, o Leonaldo chutou de fora da área, tentou, aí o Leonaldo cobrou uma falta lateral, ela raspou o travessão, mas aqui o Luiz Felipe, Sampaio Correia no ataque. Não, o quadro é a defesa do jogo, não necessariamente do goleiro, hein, Roger Williams? Vem com o Thiaguinho, descolou, belo lançamento. Entrou a entrada da grande área, Robinho chegou na boca do gol, vai fazer o gol, bateu, tocou pra Ítalo, tira a zaga da Ponte, Luiz Felipe salva, metendo pra escanteio, Vladimir. Corte providencial, 8 minutos, começa quente o segundo tempo, Igor Torres. O Igor Torres teve a bola do jogo, disse na coletiva o Pintado. O Tigrão também descreveu aqui a maior chance da Macaca no jogo. E vem Ponte na boca do gol, é só desviar pra fazer. Pra fora de novo, Igor Torres! Não! A Ponte perde um gol feito de novo, Vladimir! Agora conosco no YouTube o Pedro Gozzi, grande amigo Pedro Gozzi, curtindo a gente. Obrigado, Pedrão, muito agradecido. Segura, hein? Aqui é o quadro defesa e a sorte do jogo. Perdeu aqui a Ponte o gol. Vamos lá, 14 segundo tempo, é o Sampaio que perde. O escanteio vai ser cobrado lá no gol da Fepasa. E aí a bola disputada e sobra no segundo pau, se não me engano, pro Alisson. Um chute cruzado raspou. Que sorte do Kaique França. E aqui vem Neto Paraíba, depois do escanteio, ele bate cruzado, a bola passa, lambendo o gol e vai pra fora. Quase o Sampaio faz o primeiro, Vladimir. No cruzamento do escanteio, a bola passou por todo mundo. Após o cabeceio, ninguém do Sampaio Correia colocou pra dentro. É lá e cá, eu tô aqui no... Foi esse Sampaio, vamos lá, 26, eu lance 11, vamos lá, Ponte é o colombiano. Paul Vidiero acabou de entrar, fazendo a sua estreia Made in Colômbia. Macaca atacando para o gol de entrada. E vem Macaca, levantamento. Paul Vidiero bateu pro gol, fora! Ele quase se estica dando uma voadora na bola no segundo pau, Vladimir. Mas já apresentou. E aí entrou o tal do Pimentinha, que fez o gol do Guarani lá no empate lá em São Luís. O Pimentinha no primeiro tempo deu muito trabalho, a Ponte empatou lá, ele chutou uma na trave. Vamos lá, 33. Ele faz a jogada, cruza não sei quem do Sampaio Correia, pega de primeira, lá sem pulo. Mais uma sorte do Kaique França. O Matheus Pivô deu de primeira de 3 dedos aqui pra Pimentinha. Devolveu com o Pivô na boca do gol, levantou. Lá no segundo pau, o tiro pro gol. Pra fora. Eu vi essa bola entrando, Vladimir. Deu a impressão foi com paradinho, E Renato Cajá, do lado do Roger Williams. Renato Cajá foi o nosso convidado especial hoje, comentando também, mas já foi embora. 37 segundo tempo, Arthur, vamos lá, um cruzamento, como é que é o Roger Williams? Chute com cruzamento, o que acontece, hein, Roger Williams? Abre pela ponta esquerda para Paul Vidiero, lá vem o colombiano, Arthur vai passar pela ponta esquerda, Paul Vidiero meteu no Arthur, de perto da canhota, levantou direto pro gol, na trave! Foi um chutamento! Uma mistura de chute com cruzamento, aquela bola safada, venenosa, obrigado, chute com cruzamento, chutamento, seu Edu. Aí, grande Roger Williams, espera que você vai voltar, hein? 41 minutos depois, uma falta, Paulo Baia, chuta bem. O Paulo Baia entrou com quantos minutos, hein? Deixa eu ver aqui. O Paulo Baia entrou com 33. Segundo tempo no lugar do Leonaldo. Já abdicou de um volante, Pintado, colocou o Paulo Baia. Mais um atacante, ele chuta bem. Gol de entrada. Atenção, tomando distância. Lá vai Paulo Baia. O Elvis, que é o batedor, já saiu. Deixou pro Paulo Baia. Ele bate direto pro gol. Passa à direita do gol com extremo perigo. Isso aqui, ó. Isso aqui, o Cajá pediu, a Ponte fez e quase marcou. Vladimir. O Paulo Baia é bom nessa jogada. Bom, é o seguinte, tirando os perigos, né, a sorte dos goleiros, nos lances efetivamente que possam ser julgados com uma defesa do jogo, Tigrão, repetindo, só teve uma defesa de um goleiro, você fica com qual lance, hein, Tigrão? Ô Edu, eu vou ficar com uma defesa que não foi apontada pela arbitragem como defesa. E aí ele errou, houve o escanteio, aquele chute cruzado por parte do Sampaio Correia.
Quem chuta essa bola é o Neto Paraíba. Chute cruzado, segundo tempo. Foram muitos lances que você editou aí. Eu não vou aqui, saber. É o lance 10, 14 segundo tempo. Eu não vou poder dizer pra você se é... É que eu falei o Alisson que chutou. Mas foi o Neto Paraíba. Deixa eu pegar aqui, Neto Paraíba. E esse daí não foi sorte do jogo, não, Edu. Foi defesa do jogo, porque o Kaique França toca com a pontinha da chuteira e desvia minimamente. E ao desviar minimamente, impede o gol do Sampaio Corrêa. Para mim, defesa do jogo, apesar de um lance muito difícil. Para a gente conseguir ver, teve que olhar vários ângulos, inclusive com a câmera de trás, mas o Kaique dá um leve desvio nela. Para mim, uma defesa importante. Foi tiro de meta. Nem o juiz viu. Mas é esse lance aí, então, 14 do segundo tempo, chute cruzado de Neto Paraíba. Essa sim eu vi lá dentro, mas a Ponte escapou. Lance que Roger Williams descreveu exatamente assim. E aqui vem Neto Paraíba, depois do escanteio, ele bate cruzado, a bola passa, lambendo o gol e vai pra fora! Quase o Sampaio faz o primeiro, Vladimir! No cruzamento do escanteio. Então você lá no estúdio, fez a TV hoje, que não dá pra ver bem de perto, tá? A gente vê aqui, mas não a visão que você tem, sensacional. Então o seu Kaique França hoje fez uma defesa importantíssima, foi sutil, tão sutil que o árbitro nem escanteio deu, mas a Ponte... Eu falei pra vocês, gente, eu tenho... É o seguinte, eu contabilizo, o Sampaio Corrêa teve, incluindo esse lance, o Sampaio Corrêa teve efetivamente 4 chances, 4. A Ponte, efetivamente 3. Não estou levando em consideração chute que raspou e tal. Assim, lance que na cara foi, que nem o caso do Igor Torres, né? O gol que ele perdeu 8 segundo tempo. Ele acabou não concluindo, mas o Tigrão já vai analisar também. Então é o tal negócio. Problemas para Macaca, final da Série B. 0-0, Ponte Sampaio Corrêa. Eu volto com quem, hein? Eu volto com o Gabarito. Gente, está encerrada a promoção. Está encerrada a promoção. Muito obrigado a todos que participaram, mandaram o WhatsApp com o nome completo, o CPF e a senha. Daqui a pouco, no apito final, vamos divulgar o ganhador. Quem vai levar uma furadeira ou esco sensacional. Já, o Gabarito. Bandeirantes. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes. Apito Final. Oferecimento. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor pra você. Chicken Supreme Seara, 100% com peito de frango, com tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Nova Light, luminárias LED brasileiras dos padrões do esporte. Prontos para a partida? Vem ver o jogo. Viva a intensidade Nova Light. Chicken Supreme Seara, feito 100% com peito de frango, tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Chicken Supreme Seara é uma delícia. Você vai se surpreender a cada mordida. Experimente. Suculento, saboroso, levemente temperado naturalmente. É super fácil de preparar, prático e rápido para o seu dia a dia. E o Chicken Crisp Seara é muito crocante. É Seara. Tá na cara que é Seara. Encontre toda a linha de alimentos Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Vai fazer a revisão no seu carro e está procurando por peças de qualidade com preços justos? Na Rocha Autopeças você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes. Apito Final. Gabarito do jogo. Tigrão, Ponte 0, Sampaio Corrêa 0. Qual é o conceito do jogo e melhor o primeiro ou o segundo tempo? Um pouquinho melhor o segundo tempo, que a Ponte subiu um pouco as linhas, foi mais intensa, mas o jogo deixou muito a desejar tecnicamente, Edu. Muitos erros. Você vê aí que para pegar uma defesa teve que ser com um microscópio eletrônico.
E aí, você que achou sensacional. E olha, o Kaique França, o que acontece? Muda então o conceito. Não é que mudou, você que analisa e tal, mas a maneira como eu coloco os principais lances, negativo ou positivamente, Kaique França no toquinho do dedo salvou a macaca nesse lance aqui, a 14 segundo tempo, porque teve um lance que ele saiu mal, foi infeliz a 43 do primeiro tempo, o escanteio, e teve a cabeçada, olha, se ela fosse, seria gol. Kaique França, Tigrão. Saiu mal nesse lance aí, mas depois se redimiu, é um grande goleiro. Conceito regular, mas eu ia falar do jogo, né? O conceito do jogo, pra mim, ruim, e o Kaique França, conceito regular. Muito bem, já emendou sensacional. O Tigrão no cacuete, hein? Mas não tô com tanta pressa assim, mas pode ser sucinto, fique à vontade. Você não tá, mas eu tô, Edu. Deu fome e deu sede. E hoje Luiz Felipe na lateral E hoje direita. eu vou falar pra você, hoje cachê em dobro, hein? Não, você tá numa fase que eu não sei como é que você aguenta. Todo dia, rapaz, você participa aqui do programa das 5 às 7h30, as jornadas, faz a TV na hora do almoço, hoje fez TV e rádio. Sensacional, Tigrão. Luiz Felipe, lateral direito, Tigrão. Olha, ele teria... Não levou o cartão amarelo, teria levado, mas não levou. Como é que ele foi apoiando e defensivamente também? Eu gostei do Luiz Felipe. Eu acho que ele fez uma partida correta, fechou muito bem o seu setor, a Ponte não sofreu por ali e arriscou, né? Errou o cruzamento, uma hora tinha 3 jogadores altos da Ponte na área, ele levou bem pro fundo e cruzou rasteiro. Então um jogo mais de erros do que de acertos, mas eu gostei do Luiz Felipe. Gostei, lutou muito, conceito regular. Regular. Desculpa, Tigrão. Olha, vamos lá, dupla de zaga, Edson e Fábio Sanches. Hoje o Edson jogando no lugar do Matheus Silva, né? Pareceu um arrozão com feijão. Fábio Sanches, aliás, teve um corte. O Fábio Sanches estava próximo do Edson. O Edson, ele ia perder a bola. Foi um toquinho, foi uma coisa muito rápida. A sorte é que o Fábio Sanches, do lado dele, retomou o lance. Mas enfim, é um menino, hoje arredondou 20 jogos na Ponte, Edson e Fábio Sanches. Sanches foi amarelado, mas não é terceiro, Tigrão. Como é que foi a dupla? Pouco exigida, porque não teve toda essa intensidade assim. O Sampaio Corrêa, ofensivamente falando, mas sem comprometer uma atuação regular de ambos. Ô Tigrão, o Arthur, em que pese o voto do Roger Williams e do Vladimir Catarino como craque, mas o Arthur é o seguinte, cara, ele... Defensivamente, hoje não tenho nada a observar. Eu acho que nenhuma falha. Ele defendendo, você me perdoe e me corrija, por favor. O problema do Arthur é o apoio. Por quê? No primeiro tempo, ele errou 2 cruzamentos infantis. No segundo tempo, apoiando, tudo bem. Ele cruzou, bateu no travessão, tudo bem. Mas ele apoiando, ele errou um passe e acabou fazendo a falta. Ele tem essa deficiência. O preparo vai embora, ele começa a fazer falta e vem os cartões. Hoje não teve. Mas ele não é um lateral que faz a linha de fundo. Ou ele chegar na linha de fundo, ou o companheiro que ele está fazendo um 2... também ele não coloca na linha de fundo. O Arthur, ele pega a bola, ele fica na intermediária ali, ou ele já cruza, ele passa, já isola, não tem aquele 1-2 de linha de fundo. É isso que você comentasse? E como é que foi o Arthur hoje, o conceito dele? Não tem essa característica. Ele cruza da intermediária. De vez em quando tenta achar um companheiro no fundo, mas erra muito o Arthur. Não comprometeu, leva um conceito regular. E eu quero só, sem querer esticar a conversa aqui, dar méritos para o Luiz Felipe, que eu gostei da atuação, naquele lance que ele calça. Para mim estava feito ali... foi, o corte que ele fez. Estava feito ali o gol do Sampaio Corrêa. 5 segundo tempo. E ele tem uma noção de cobertura excepcional, porque ele sai lá do lado direito, faz a diagonal e vem por dentro na função de zagueiro. A zagueirada já tinha ficado e ele fecha e dá o bote com imensa precisão. Do contrário, a Ponte teria tomado o gol. Só para fazer justiça com o Luiz Felipe. O Arthur, nada de especial, mas nada de comprometedor. Lutou, tentou, transpirou uma barbaridade e leva um conceito regular. 0-0, Ponte e Sampaio. Vamos lá, os volantes. Primeiro o Felipinho, jogou o tempo todo, você disse aí, o maior roubador de bola da Série B. Ora, teve um lance, 33, primeiro tempo forçando. Aí o Felipinho no meio de 2, ele domina com uma certa dificuldade, mas dominou e dá uma enfiada sensacional para Iliel.
Ponte atacando pro gol da Fepasa, aí o Eliel da ponta direita faz o cruzamento, mas cortou a zaga, a Ponte não aproveitou. O Felipinho, por essas e outras, errou o passe também. Vamos lá, Felipinho, Tigrão. Mais um leão em campo esse menino, roubou bola, se atirou na bola. Ele tem a perna comprida, ele dá aquele gancho, né? Ele dá aquela puxada, joga a pernona comprida lá na frente e puxa a bola e desarma. Jogador importante. Para dar fluência no jogo não é muito a dele. Mesmo assim, teve essa bola aí que ele meteu em profundidade com muita qualidade. Votei nele. Para mim, uma atuação muito melhor, inclusive, do que a do Arthur, mas eu respeito o voto dos companheiros e tem que ser assim. Aqui é democrático, cada um vê o futebol de um jeito, mas eu acho que o Felipinho teve num nível um pouco melhor, leva um conceito regular /bom. Leonaldi foi amarelado, não é o terceiro, jogou até 33 segundo tempo, começo da etapa complementar, diriam os antigos, hein? Leonaldi tentou resolver chutando uma de fora da área, deu uma raspada e cobrou uma falta lateral, que também raspou o travessão, preferiu, ao invés de cruzar, concluir direto, mas saiu. Leonaldi, por essas e outras, o conceito dele, Tigrão. Muito discreto, não é mais aquele jogador de intensidade, que arrancava com a bola no peito, e ia levando e batia em gol e andou fazendo gols. Leonaldi caiu de produção e hoje eu acho que o Pintado até demorou um pouco para tirá-lo quando colocou o Paulo Baia, e eu explico por quê. Ele estava amarelado desde o começo do primeiro tempo, e na transmissão nossa simultânea aqui, fiz no rádio e fiz na TV eu disse o seguinte: lance que pode ter a intervenção do VAR, o lance onde o Leonaldi tomou o cartão amarelo. Foi imprudente no campo de ataque, deu uma entrada por cima da bola, um pisão muito forte no jogador maranhense, e o juiz deu a falta e deu o amarelo. Fiquei com a grande sensação e a imensa preocupação de que, se o VAR chama, o Leonaldi teria sido expulso e a Ponte ia perder o jogo. Porque foi esse perereco aí, com 11, imagina com 10 desde o começo do primeiro tempo. Então, imprudente o Leonaldi e não está nos seus melhores momentos, assim como o time da Ponte como um todo. Pela garra, por ser um jogador da seriedade dele, que acredita em todas, que divide, mas não está com a mesma intensidade. Por exemplo, do Campeonato Brasileiro da Série A2, ainda assim leva com muito boa vontade pelos dois chutes, né? Um da bola parada, que ela raspa no travessão, e o outro que ele bate de fora com a bola rolando, um chute de frente, duas boas ações. Por elas, conceito regular. Bom, de repente sai a escalação e vem aqui Lucas Natan, no lugar de Elvis. Lucas Natan, que na sua estreia fez o gol da vitória contra a Chapecoense, no majestoso 1-0, que aliás, deixa eu ver aqui, foi 1-0 e a Ponte depois ganharam do Londrina, né, no majestoso 1-0, o gol do Iriel. Mas vamos lá, o Lucas Natan, o que aconteceu? 2 cruzamentos. Um cruzamento, 34, primeiro tempo, a Ponte atacando na Fepasa, ele cruzou, estava livre, cruzou absolutamente errado, equivocadamente rasteira e pro adversário. Lucas Natan, 10, segundo tempo, gol de entrada, ele foi cruzar pelo alto, simplesmente isolou, e aí o Lucas Natan saiu a 16, segundo tempo entrou o Elvis. Lucas Natan, Tigrão. Muito enrolado, era o armador, mas ele instintivamente fica ali do lado esquerdo. E hoje ele ficou trombando ali, né? Num primeiro momento, com o Everton e com o próprio Arthur. Aí ficava congestionado ali, não tinha espaço para ninguém jogar. Ele tinha que ter jogado mais por dentro, mas ele não tem essa característica. Ele cai para a beirada sem perceber que está fazendo isso. E nesse cruzamento aí do segundo tempo, Deus do céu, foi o lance mais bizonho. Acontece, às vezes o cara vai bater, a bola dá um pulinho e muda, né, de direção, e ele já estava com o pé na direção dela vindo rasteira, e quando ela sobe, muda de direção, pega do lado de fora. Foi um horror e lamentável, né? Um chute que também representou uma agressão ao maior patrono do clube. Acertou lá no busto do Moisés Lucarelli. Isso não se faz. Conceito ruim hoje para o Lucas Natan, que eu gostei da escalação, mas produziu muito pouco. Everton, pela primeira vez como titular, Everton que teve fratura no tornozelo lá em Brusque em agosto do ano passado.
Esse ano jogou um pouquinho contra o Juventus no dia 5 de fevereiro, depois na Série B contra o Vitória entrou um pouquinho, Londrina no Majestoso um pouquinho, no Brinco, no Derby entrou um pouquinho também, repito, pela primeira vez titular, mas saiu no intervalo e entrou o Thales. Então você faz o seguinte, você faz o Everton pelo primeiro tempo, o Thales pelo segundo tempo. O Thales, você quer ver só uma coisa? Foi ele que cruzou pro Igor Torres, que perdeu o gol a 8 minutos. Segundo tempo, gol de entrada. Parece que entrou um pouquinho mais espertinho aqui o Thales. Vamos lá, Tigrão. Everton e Thales. Fiquei muito feliz de ver o Everton voltando e entrando desde o início, né? Não tem ritmo ainda, não tem condicionamento físico para aguentar os 90 minutos. Tanto é que jogou só o primeiro tempo, já foi trocado no intervalo. Gostei, viu, Edu? Criando algumas situações, serpenteando ali, balançando, entrando, né? Fazendo aquela fumaça ali pelo lado esquerdo. Gostei do Everton. Uma pena que ele não tenha voltado para o segundo tempo. Provavelmente até pediu para sair alguma dor ou mesmo o desgaste natural. E o Thales entrou razoável. Esse lance poderia ter dado a vitória para a Ponte. Aí nós teríamos que estar aqui votando nele como o craque do jogo, porque foi um belíssimo cruzamento. Mas eu não sei o que é que quis fazer o Igor Torres. Ele foi tentar pegar de primeira, estava dentro da pequena área. Nem goleiro tinha. É um gol, esse é gol perdido. Deu azar, ele foi tentar dar a chapa e calculou errado. A bola bateu antes no gramado, subiu um pouquinho, ele deu de joelho. E ela foi por cima. E é difícil meter por cima dali, porque ele estava quase em cima da linha do gol. E perdeu. Então, nós estamos falando nesse momento de Everton e de Thales. Regular para os dois. Muito bem, eu emendo com você, olha, já tem um ganhador, hein? Daqui a pouco o ganhador aqui no apito final, vamos divulgar o ganhador da furadeira do Esco. Olha, 0-0, Ponte Sampaio, agora sim, Igor Torres. O Igor Torres, ele chegou em julho, estava no Atlético Goianiense, ele pertence ao Fortaleza, só teve uma partida que ele entrou como titular, contra o CRB, lá em Maceió, no Repelé, foi no dia 21 de julho. Os demais jogos, sempre no segundo tempo, foi a sua 11ª partida, e o gol que ele perdeu a 8 segundo tempo, descrevendo o lance e o conceito do Igor Torres, Tigrão. Falamos dele agora. Bom cruzamento do Thales, estava do lado direito, cruzou de canhota, o Thales é canhoto. E o Igor Torres foi tentar dar uma chapa, mas ele calculou errado. Ele mediu errado a trajetória da bola, teve o equívoco na percepção do lance, vai tentar dar a chapa, mas ela bate no chão antes e sobe. E ele, ao dar a chapa, não acha a bola com a chapa do pé e sim com o joelho, e aí ela sobe e cobre o gol, um lance incrível. Para mim, é a melhor chance da Ponte na partida. Produziu pouco, viu, Edu? Produziu pouco, é um jogador com muita dificuldade de finalização. Teve uma cabeçada dele também no primeiro tempo, que o goleiro pegou. Conceito com boa vontade também, vai. Igor Torres, regular. Olha, o Eliel e esse colombiano Paul Vidiero. O Eliel saiu a 24 segundo tempo, entrou o Paul Vidiero. O Paul Vidiero teve uma chance. Deixa eu ver aqui. Foi o lance que foi a 26 segundo tempo, gol de entrada. Teve um cruzamento, ele entrou dando um carrinho, alguma coisa natural, você vai descrever, a bola acabou saindo. Agora, o Eliel, não me lembro, não anotei nada, mas ele é muito, sabe, é um menino que luta, que vai buscar, que ele corre para compor, meio de campo luta. No segundo tempo era uma bola que ele roubou aí no meio de campo. Vamos lá, Eliel e o colombiano Vidiero, hein, Tigrão? O Vidiero, ele no Náutico fez 40 partidas e marcou 4 gols. 40-4, foi. Então, você já viu por quê que ele marca um gol a cada 10 jogos. Hoje você já percebeu. Ele não tem cacuete de finalizador. Ali era com o pé direito, ele foi inventar ali um salto, uma voadora na bola com a perna esquerda e tentou tirar do goleiro e tirou demais. E ele é destro. Ele deveria ter batido com a perna direita. Então, opção errada, mas entrou ali clareando o jogo, evoluindo, partindo para cima com a bola dominada. Fiquei com vontade de ver um pouquinho mais um conceito regular para ele. E o Eliel aqui, para fechar, Edu, é assim, ó. E para mim tá mal posicionado. É um equívoco do Pintado colocar o Eliel para vir marcar aqui na linha de fundo defensiva da Ponte e colocar o Eliel aberto, muito aberto. Hoje mais pelo lado direito, porque o Everton no primeiro tempo ocupou
né, esse lado esquerdo da Ponte. E depois, no segundo tempo, o Thales entrou do lado direito e o Eliel do lado esquerdo. Eu acho que o Eliel, antes do derby, a Ponte tinha conseguido 2 bons resultados. Não estou falando de desempenho, acho que o desempenho contra o Ceará foi bom e o resultado também, um empate fora de casa. E o desempenho contra o Londrina foi muito ruim, mas o resultado foi bom, a Ponte ganhou o jogo. 2 gols do Eliel. De onde que o Eliel marcou o gol? De dentro da pequena área, contra o Ceará e contra o Londrina. Posição autêntica de centroavante que joga próximo do gol. Aí o Pintado traz o Eliel para jogar de auxiliar de lateral ou de atacante de beirada para pegar a bola, tentar ganhar do primeiro, depois ganhar da cobertura, tentar fazer uma diagonal, tentar fazer um cruzamento. O Eliel não é para fazer cruzamento. O Eliel é para escorar os cruzamentos. Então eu acho que é um equívoco do Pintado. Já vale aqui também como, né, uma avaliação no jogo de hoje do trabalho do Pintado, mas a gente volta ao tema. Então regular para o Eliel e regular para o Paul Breitner Vidiero. Olha, dos que entraram, você já falou do Thales, já falou do Vidiero, o Jé, ele tá voltando de cirurgia. Já falei também. Tem que esperar um pouquinho ainda. Olha, é o seguinte, vamos pro Pintado, não sei o que você queria falar do Elvis, tá? O Paulo Baia, 33, jogou pouco, tentou uma de falta aí, e tentou também, queria resolver chutando, ele chuta bem, tentou. Enfim, se você quiser falar alguma coisa do Elvis, que entrou 16 segundo tempo no lugar do Lucas Natan, e vamos para o Pintado, Tigrão, para aquilo que ele arrumou, principalmente entrando aí com o Lucas Natan, com o Everton e o Igor Torres. Enfim, deixou no banco o Elvis, deixando aí para mexer mais no segundo tempo. Paulo Baia, acho que não sei, Paulo Baia se pode ser titular ou deveria começar como titular. Vamos lá, Tigrão, alguma coisa do Elvis ou Pintado? O Elvis teve uma cobrança de falta pelo lado direito perigosíssima, não é novidade para ninguém, ele realmente é muito bom na bola parada e teve o escanteio na última bola do jogo, ele bateu fechadinho no primeiro pau e estava muito bem postada a defesa do Sampaio Correia. O problema do Elvis é a questão física, mobilidade e força. Precisa melhorar um pouco nisso daí para ser titular absoluto e ser o dono desse meio-campo da Ponte, até porque não dá para abrir mão de um jogador com a qualidade dele na bola parada. Ainda não dá, né, para que ele entre como titular, mas a Ponte precisa urgentemente encontrar uma maneira de dar um melhor condicionamento físico para o Elvis. É isso, fica sem conceito e o mesmo se aplica ao Paulo Baia, que entrou já no adiantado da hora. Quanto ao Pintado, eu acho que eu prefiro o treinador que peca ou que erra, mas que arrisca, que não se omite, que se pecar e errar, que seja pela ação e não pela omissão. E hoje o Pintado fez isso, ele não foi omisso. Ele praticou a ação que se esperava de um time que vinha de uma apresentação tão apagada como aquela que nós vimos no derby. Então vamos lá, Kaique França já era titular, Luiz Felipe já era titular, Edson, cara nova, entrou no lugar do Matheus Silva, que estava suspenso. Fábio Sanches e Arthur já vinham jogando, Felipinho já vinha jogando, Leonaldi já vinha jogando, mas Amaral vinha jogando, foi para o banco e não entrou. Ele veio com o Lucas Natan, segunda cara nova. Depois começou o jogo com o Everton, para tentar dar um pouco mais de velocidade e profundidade para o time. Terceira cara nova. Depois ele vem com Igor Torres desde o início. Igor Torres desde o início, alterando aquilo que vinha sendo feito antes, quando a Ponte jogava com 2 atacantes. Jogava com o Paulo Baia e Eliel. Hoje ele jogou com 3. Então Igor Torres, a quarta cara nova. Depois veio com a quinta cara nova, com o jogo em andamento. A presença do Paul Vidiero, Paul Breitner Vidiero. É isso, exatamente isso. Mexeu, mudou a plataforma tática. É bem verdade que o time não rendeu aquilo que a gente gostaria e também o Pintado gostaria que tivesse rendido, mas ele não foi omisso. Ah, não, vou do mesmo jeito, vamos ver o que é que vai acontecer. Não, mexeu no time, de início e mexeu bastante, inclusive tirando um volante, o Leonaldo, que estava amarelado, e botando mais um meio atacante, que é o Paulo Baia. Então, para mim, 2 equívocos apenas. Mas o trabalho dele, eu reputo como bom no jogo de hoje,
porque ele partiu para a ação e não ficou na comodidade da situação de se omitir. Vou com o que eu venho fazendo, vou fazer arroz com feijão. Não, demonstrou que não está contente com o que o time vinha rendendo e mexeu bastante, eu gosto disso. E ele leva um conceito regular com 2 ressalvas, que eu considero equívoco. Não pode começar o jogo com um jogador que finaliza como finaliza o Paulo Baia no banco. Ninguém na Ponte atualmente está chutando como o Paulo Baia. E que ninguém se esqueça que na última vitória da Ponte na competição, quem articulou a jogada foi o Paulo Baia e o Mailton. Paulo Baia virou contra o Londrina. Virou uma bola mágica de muita qualidade. O Mailton fez um grande lance de linha de fundo e cruzou. E o Eliel lá, dentro da pequena área como centroavante, fez o gol e a Ponte ganhou de 1-0. Então Paulo Baia tem que começar jogando. É mais jogador hoje do que o Igor Torres. É muito mais jogador do que o Igor. Ah, mas o Igor Torres tem mais profundidade. Mas não realiza. Não consegue uma jogada, uma assistência, uma finalização. Hoje teve a bola do jogo e perdeu. Então, esse é um reparo que eu gostaria de fazer nas opções do Pintado. E a outra eu já fiz quando avaliei o Eliel. Eliel não pode jogar longe do gol do jeito que ele está jogando. Senão ele estoura o menino fisicamente, o menino vira um secretário de lateral e tenta às vezes ser um jogador de ponta e ele não é um jogador de beirada. O Eliel tem que jogar ali, ó, dentro da grande área, dali pra frente, bola de fundo, ele tem que estar da marca do pênalti pra frente e às vezes até dentro da pequena área, como foi contra o Ceará e ele fez, e como foi contra o Londrina e ele fez também. Então faço essas 2 ressalvas, eu faria diferente, Eliel mais próximo do gol adversário e Paulo Baia começando as partidas, fazendo uma espécie de segundo atacante barra 4º homem de meio campo, ou até 5º, quando a Ponte joga no 4-4-2. É isso, as observações, algumas ressalvas que eu gostaria de fazer, mas no geral gostei da atitude do Pintado de ter tentado mexer profundamente na equipe. O resultado foi péssimo, o desempenho apenas razoável e no segundo tempo, mas ele tentou, não foi omisso, e isso é elogiável. Edu. Tigrão, você é um artista, parabéns, sensacional. Vá descansar, o sono dos justos dobrou hoje, cada vez mais, cada vez. Tigrão, uma ótima semana! Beleza, Edu, e gostei muito de ter participado ao vivo, fazia tempo que eu não o fazia, no estúdio com você. Ah, mas tem que ser mais. Dentro do Concentração, tô dizendo, delícia. Né? Fizemos do estúdio, a gente tem feito vários programas aí que você apresenta no Esporte em Debate, mas aí eu tenho feito no home studio, em casa. Mas gostei muito, gostei de ter contado algumas histórias aí do fundo do baú, do Cilinho, algumas brincadeiras, algumas coisas engraçadas. E foi um prazer ter participado desde as 3h30. Hoje desde as 15h30. Foi. Agora já, né? 8h20, quase chegando aqui em 8h30, das 15h20, quase 5 horas ininterruptas em 2 veículos, mas foi um prazer muito grande. É o que a gente ama fazer na vida e espero ter contribuído aí com a equipe, com o trabalho. No geral, uma pena que o resultado de um time da nossa cidade não tenha sido bom. Vem aí, né, a Ponte de lado realmente na competição, empatando, perdendo 2 pontos preciosíssimos dentro de casa. Mas a gente não joga, a gente vem aqui e relata, né? Um abraço pro Pedrinho Gozzi, que também já me mandou aqui mensagem que está no YouTube. Obrigado, Pedrinho. Grande Pedrinho. Um abraço para você aí, para toda a família. Bom final de sábado, bom domingo. E a gente vai agora dar aquela repousada, porque foi puxada a jornada, mas foi muito prazerosa. Edu, um abraço a você. Parabéns. E aos amigos da Bandeirantes. Parabéns para grande grão, hein? Vamos lá, tambores rufando, Ponte 0, Sampaio Correia 0 e agora... Vencedora, o Esco! Ganhou a Furadeira Esco. Atenção, novamente, tambores rufando. Meu caro Danilo Capucci, ele ou ela? Ela ou ele? É ela! As mulheres participando. Olha, mais uma mulher ganhando. É a Sofia. Aí é que tá. Sofia, até aqui tudo bem. Vamos lá, o sobrenome Flático. Eu vou soletrar V-L-A-T-C-O.
O T é mudo e começa com V de valor. Vlático. Sofia Vlático Ameireiras. Ameireiras. Ao pé da letra é Ameireiras. Deve ser castelhano Ameireiras. Ameireiras. Tá bom? Me desculpe, Sofia, pela pronúncia, mas eu acho que Ameireiras... Tudo bem, porque você é um só aceita um CPF. Você pode mandar 20, 30, é só um que vai aceitar. Então a Sofia pode ter pedido para alguém da família, para algum amigo, amiga, também pode ser que tenha mais Ameireiras. Mas Sofia Vlático Ameireiras deu para entender perfeitamente. Sofia, parabéns, a produção vai entrar em contato com você para a retirada do prêmio. Lembrando que é o site O Sorteador que procede ao sorteio. Você participou, legal? Sempre assim. Todo jogo da Ponte Guarani, toda a transmissão nossa, terminou o jogo, tem essa promoção. Fica aqui o convite, agradecendo aqui aos que participaram e o convite para vocês participarem da próxima vez. Júnior Fernandes, Distrito de Souza. Boa noite, Edu. Saído do estádio, muito preocupado com o rebaixamento. Se entrar na zona de rebaixamento, acho que não vai sair mais. Parabéns aos envolvidos. Repito, Júnior Fernandes, do Distrito de Souzas. Tem uma aqui também. Boa noite, Edu. Informações são contra aqui o Everton. O Everton saiu com dores no tendão de Aquiles. Muito obrigado pela informação. Não colocou o nome aqui. Ao final, 0206. Deixa eu ver o que é mais aqui. Edu, boa noite. É o Júnior de novo aqui. Edu, que show de horrores, hein? Nunca na minha vida sonhava em ver um time da Ponte tão medíocre. Um enorme jogador, perna de pau, assinado Batata, deve estar, Batata de Rio Preto. Ei, Batatinha, sofre com a Ponte, grande Batatinha. Time que o meio campo não produz, não faz gol, não ganha jogo. Quer dizer, time que o meio de campo não produz, não ganha jogo. Meio de campo ridículo. Souza joga com uma perna amarrada esse time. Wilson de Márcio de Maringá. Alô, Wilson de Márcio, sempre participando. Nosso muito obrigado aqui. Quer dizer que Paulo Baia é meio campista? Edu, após um mês pintado, não apresentou nada. Assinado aqui o Paulo e a Rita Maluca de Jacomã Conde, na Paraíba. Meus amigos, 20 horas e 24 minutos, final do apito final. Muito obrigado a todos pela atenção, pelo carinho, muito obrigado mesmo. Estamos ainda aqui no YouTube, Rádio Bandeirantes Campinas. Nosso muito obrigado a vocês que participaram, ou pelo YouTube, ou no AM 1170, em FM 85,7 para Campinas, 85,3 para Ribeirão Preto. Meus amigos, nossa equipe técnica, Gil Kleber, Gabriel Ribeiro, Lucas Pessoa e Danilo Capucci. Então é o seguinte, 0-0, Ponte Sampaio Correia. E agora, quando que tem jogo, hein? É sexta-feira. É sexta-feira, né? Sexta-feira, amanhã, domingão, não tem. O Brasileirão só volta na próxima quarta-feira. O Brasil joga a terça em Lima contra o Peru. Aqui uma informação, pela Copa Paulista hoje, valendo vaga na semifinal, Rua Javari, Juventus 0-15-2, grande vitória do Quinzão. Agora tem o jogo em Piracicaba, jogo da volta, o 15 pode perder até por diferença de um gol. E tivemos lá em Presidente Prudente, Grêmio Prudente 1, Portuguesa de Esportes 0. Então a Luz agora joga no Canindé, jogo da volta, tem que vencer por diferença de 2 gols. Amanhã, 16 horas, Marília e São José em Marília, e às 17 em Bauru, Noroeste e a Portuguesa Santista. Depois vai ter o jogo da volta em São José e o jogo da volta lá em Santos. Lembrando que a Ponte participou, foi uma vergonha na primeira fase. A Ponte teve 1 vitória, 3 empates e 6 derrotas, marcou 5 gols e sofreu 11 nessa Copa Paulista e terminou em penúltimo, hein? A Ponte ficou no grupo 2, penúltima com 6 pontos, e o Bragantino, o Red Bull Bragantino, foi o último com 6 pontos também. A Ponte foi por 1 gol, a Ponte foi melhor que o Bragantino, tá bom? Equipe técnica, obrigado, hein, Lucas? Obrigado aqui ao Danilo Capucci, obrigado a Gil Kleber. Então na próxima sexta-feira tem Vila Nova e Ponte, né? Sexta tem Vila Nova e Ponte, e depois no domingo, Guarani e Tombense. Então na sexta eu volto, sexta que vem, sexta eu volto. Obrigado, gente. Se Deus quiser.
Você está ouvindo Rádio Bandeirantes Campinas, ZYK 569, FM faixa estendida 85,7 e AM 1170. E também